Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira. Coisa linda! Estamos chegando com o Esporte em Debate. Tá faltando coisa linda do Denis Gavazzi. Aliás, cadê o Denis Gavazzi? Já gente? não aguentou, né? já pediu pra sair. Já chinelou o Denis Gavazzi. É brincadeira. Mal começou, já tá metendo um chinelinho o Denis Gavazzi. Você não viu a mensagem dele no grupo? Denis Roger Valdívia. Exato. Isso, tá Ele já louco. mandou no grupo, falou assim, rapaziada, essa semana tá osso pra mim. É muita coisa pra mim, não tô aguentando. Faz parte, eu entendo isso aí também. Mas deve estar ouvindo. Vamos juntos, até as 9 da noite com o Esporte em Debate. É o pré-jogo do Palmeiras, do Verdão, da despedida de Estevão. É isso, Estevão está indo embora e hoje o Allianz Parque vai celebrar a despedida do menino. O garoto está indo para o Chelsea. E é claro, não é que a Rádio Bandeirantes vai acompanhar de pertinho a despedida do jogador palmeirense. Palmeiras Sport em Cristal, 9h30 da noite. Jogo que o Pedro Martelli vai transmitir com os comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. As reportagens do Gustavo Soler, João Paulo Capelanes e Bruno Puzóvio estarão aqui com você nesta noite de quarta, madrugada da quinta. Vai ser aquela festa que você já está acostumado a acompanhar aqui nas nossas transmissões de futebol. Bruno Puzóvio está na produção do Esporte em Debate, com o Rafael Palmeira e o Beto Rebeck na central técnica. O Alexandre Marques está no switcher e o Guilherme Maciel cuida das nossas redes sociais, os nossos canais digitais. Lá no Allianz Parque, a equipe de externa com o Daniel Chingotti e o Rafael Pellegrini. Em Bragança Paulista, onde o Santos está jogando nesse momento um amistoso contra o RB Leipzig, está a Nina Gagliotti com o suporte técnico do Marco Antônio da Conceição. Grande Marquinho Conceição, esse é mão sagrado, hein? Grande Marquinho. Aliás, ô Nina, quanto é que tá o jogo aí, Nina? Pera aí, antes da Nina, ô Pretzel. O Pretzel tá ouvindo a gente? Não sei, não deu oi. Não deu boa noite. Abre o microfone, dá boa noite aí, Pretzel. Não, o apresentador é tu, mas eu posso assumir daqui, não tem problema nenhum. O senhor tá circunspecto aí. Pra mim é uma honra e uma alegria e acho até que o conteúdo ele aumenta. Posso apresentar daqui, até o Puzóvio acaba de me mandar o roteiro também. Certo. Se quiser. Não. E a foto do Pretzel aqui, você viu a nova foto dele? Não, põe aí, Ali, olha lá. Ó, linda no papai. Visual 2025 do Pretzel aí, olha lá. Cabelinho cortado, linda. 70 pau no corte e tudo mais, hein? Para. E Leandro Quesada, que tá circunspecto, como de praxe? Não, eu tô aqui ouvindo o andamento. E por que roubaste a cadeira do ídolo? Ah, não, o Pretzel pra absorver conteúdo, o é isso? O Pretzel me concedeu esse direito. Quando... Sei não, ele falou que era não pra sei, deixar hein? livre aí. Ô, Xandão, tenho que sair daqui ou posso ficar aqui? Foi embora. Acho que o silêncio sumiu. Tudo. Acho que é melhor eu sair Sumiu. daqui. Foi embora. É a melhor resposta, o silêncio. Bom, deixa eu saber da Nina Gagliotti lá qual é a situação em Bragança Paulista, Santos e RB Leipzig. Quantos gols o Neymar já fez aí, Nina? Boa noite. Fala, Capri, boa noite pra você, pra todos os amigos. Nenhum, né? O Neymar tá devendo hoje numa formação diferente, viu, Capri? O Santos com muitos jogadores no meio de campo, sem de fato um volante de marcação, Neymar jogando como atacante ao lado de Tiquinho Soares. Ele tentou agora há pouco mesmo, faz 2 minutos no máximo, o gol que Pelé não fez. Do meio de campo tentou surpreender o goleiro do RB Leipzig, não rolou, ele chegou a tempo e acabou fazendo a defesa. O Santos vai perdendo para o time alemão, 1-0, gol marcado pelo Xavi Simons aos 15 minutos da primeira etapa. Mas, Capri, fazendo um resumo bem simples do que é esse amistoso, o RB Leipzig é muito melhor que o Santos no sentido físico, no sentido tático, no sentido técnico. O Santos vai tentando fazer o que dá por aqui. É difícil, é verdade, o outro time é bem melhor,
Mas assim, agora há pouco também uma cena grotesca do Zé Ivaldo, quando o Escobar, ou melhor dizendo, o JP Sherman conseguiu desarmar o Xavi Simons, toca pra ele estava próximo à linha de fundo e acaba simplesmente desperdiçando e jogando a bola de escanteio, a bola para escanteio com a posse, assim, uma cena grotesca, até difícil de descrever, viu, Capri? Então, a partir de agora, senhoras e senhores, uma nova voz, a locução esportiva agradece, ela vem pro ar. Nina Gagliotti! Vai, Minoca, narrada aí, Nina! Nossa senhora, que difícil, hein? Aí, Vai, ainda Nina, mais solta com a voz essa aí, vai, resenha. Nina! Ainda mais com a vinheta do Ulisses. Vai, Ninoca, Vamos lá. dá uma palhinha pra nós aí, vai. Você ainda faz isso comigo com uma equipe a equipe alemã, ô Se Capela. vira. Vai. É em alemão que tem que narrar o negócio aqui. Bota Zé, João, Manuel e vai em frente, sai narrando. Bota um Fritz aí, tá bom. Vai, 30 segundos então. Pelo meio de campo, o Barreal domina, abre pelo lado esquerdo do campo com o Escobar, que balança para um lado, balança para o outro, consegue passar. Olha o Tiquinho Soares, a bola saiu mascada, chegou nela ainda o JP Sherman, tem o domínio, vai para cima do jogador do Leipzig, na tabela com o Neymar, a bola pelo canto direito. Tá bom, né? Tá bom. Eu não narro, pelo amor. Descobrimos uma Eu narradora. não Barriga narro. com o Martelli, estamos bem equipados hoje com Nossa, a Nina. não. lá. Martelli, por Muito favor, Ulisses fica Costa. firme aí, Martelli. Se não tiver jogo no Allianz Parque, a gente vai com você narrando aí, hein, Nina? Se Ave prepara aí, Maria. hein? Bora lá, Capri. Tá bom, então vamos lá. RB Leipzig, o time tá em final de temporada. Já acabou a temporada já na Alemanha. Já acabou. Os caras estão de férias. Os caras estão em férias. Então estão correndo mais que o Santos. Imagina ser um Como brasileiro assim? que tá em reta final de... Aliás, acabou a temporada e tem um amistoso pra fazer. A gente já tá reclamando pra caramba aqui, né? É. Tá uma gritaria violenta. Ah, lá, ó. alguma coisa aconteceu lá, O hein? Marquinho tá caprichando no seu ambiente Marquinho é um lá, consagrado. de Bragança. Agora, aquele povo que fala assim, esse time aí vem aqui disputar o Campeonato Brasileiro, luta pra não cair. É, tá bom. Ó, Não. o RB Leipzig, que faz lá no Sobra, Campeonato sobra. Alemão? Né? Ô Capri, Sobra, o né? RB Leipzig, ele foi, nesta temporada, 7º colocado com 51 pontos. Mas aí, fazer uma brincadeira com vocês. Quantos jogos fez na temporada, porque já acabou a temporada na Europa, o RB Leipzig? Somando todos os campeonatos. Posso chutar? Quantos jogos fez? É, na temporada. Fez... Eu vou chutar, tá? Eu vou chutar 58 jogos. Não, eu vou chutar 52 jogos. Vai, E Quessadinha. você, que Não, sabe? 52 não, eu vou chutar menos até. Eu acho que fez bem menos. 38 do Campeonato Alemão. Coloca aí 34 no alemão. mais... É, eu ia... 34 no alemão. Eu vou colocar então 42 jogos. Pra mim, 42. 58. Pra você, Pra você, Pretzel, o Quesada tá pensando Não, aqui. 34 no alemão. O Leipzig jogou a Champions? Eu acho que não, né? Primeira fase. Jogou a primeira fase, então ele Tem fez Copa da 9 Alemanha. jogos. Teve Copa da Alemanha, 34 mais 9 dá 53, mais a Copa da Alemanha, 58 jogos. 47 jogos na temporada. O Só? Santos tem Quase cravei 26. por um. Eu ia falar menos de 50, mas é um número super baixo. Baixo. Super baixo. Ó, muito baixo, muito baixo. É que o RB Leipzig não é um time de ponta lá no continente europeu, porque os grandes, os gigantes, estão fazendo hoje Fazem aí já... mais, claro. Mais. Fazem aí na casa dos 70 jogos, né, na temporada. Ó, destrinchando, Capri, só pra ficar claro, na Bundesliga 34 jogos, óbvio, todas as rodadas. Champions, 8 jogos, não passou da primeira fase, foi 32º colocado. Na Copa da Alemanha fez 5 jogos, eliminado logo no início. Então, só pra ter uma noção de quem é esse time que o Santos tá enfrentando. Ô, Nina, muito legal o que você fez. Aí eu fui dar uma olhadinha agora, tá? Os caras que mais jogaram, são 47 jogos, você falou, né? Os que mais jogaram, o belga Openda, 45 jogos, e o Isso. Chesco, 45. Ou seja, jogar uma temporada, 45 jogos Pô, é tá nada, louco. gente. Não, Pô, Fortaleza- tem jogador que fecha É. no Brasil com 70 Pô, jogos. Fortaleza aí, jogou meu. temporada passada 5 competições, velho. Tá louco. Estadual, exato. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Nossa, Libertadores e que Brasileiro, isso. entendeu? Então não é fácil a vida não, velho. Ô, Pretzel, você tá circunspecto aí? Tá tudo Não. bem aí no Allianz Parque? Tudo certo.
Tudo certo, o estádio o gramado sendo molhado nesse momento, um ambiente de muita tranquilidade pro jogo. Agora, eu duvido que eles queiram jogar só 47 jogos e só estejam em 2 competições também. Né? Também tem isso, né? Porque eles ganham bastante lá pra jogar tão pouco assim. Né? Ah, com certeza, né? Obviamente. Posso dar um destaque primeiro aqui no programa? Bom, obviamente, acho que o destaque meu... Pera, deixa eu chamar o Gustavo Soler, só com um destaque do jogo lá, porque nós estamos aqui no pré-jogo do Palmeiras contra o Sporting Cristal. É a despedida de Estevão no Allianz Parque. Né? O último jogo dele no Allianz Parque. E eu tenho a impressão que o Estevão hoje vai voar no jogo, vai marcar 2 gols. Ele vai fazer 2 hoje. Vai voar e vai se despedir em grande estilo do Verdão no Allianz Parque. Conta tudo pra gente aí, Soler. Boa noite. Tudo bom, Capri? Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha e participa do Esporte em Debate. E o Estevão hoje confirmado já entre os titulares, pelo menos é isso que ouvimos aqui nos bastidores do Verdão. E antes da bola rolar, ele será homenageado, né? Lembrando que na temporada passada, o Palmeiras não conseguiu ter liberação da Conmebol para prestar homenagens ao Endrick na despedida do atacante que foi para o Real Madrid. Desta vez, Conmebol encheu um pouquinho a paciência, mas o Palmeiras conseguiu a liberação para fazer esta homenagem para o Estevão dentro das 4 linhas. Expectativa na casa dos 40 mil torcedores aqui no Allianz Parque. Hoje pela manhã trouxemos essa informação de que a direção do Sporting Cristal comunicou, a turma não empolgou muito, não vai muita gente do Sporting Cristal, então liberaram mais ingressos para a torcida palmeirense acompanhar esse último jogo do Estevão aqui no Allianz Parque, que também é o último jogo do Palmeiras na sua casa antes de embarcar para a Copa do Mundo de Clubes. O Verdão encerra os jogos aqui no Brasil contra o Cruzeiro no domingo lá no Mineirão e depois já no dia 9 embarca para os Estados Unidos. Tendência hoje de Bruno Fux e Mikael na zaga do Palmeiras, já que Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos no Campeonato Brasileiro, então a dupla reserva joga contra o Cruzeiro e hoje deve jogar também para ganhar ritmo de jogo e entrosamento. Boa, é isso aí. Hoje, Allianz Parque lotado para ver a última dança de Estevão. Pelo menos nesse momento da carreira dele, né? Com a camisa do Verdão. Quem sabe volta um dia a vestir a camisa do Palmeiras, o menino Estevão. Já pensou se os 3 voltam? Gabriel, Jesus, Endrick e Estevão? É um senhor ataque, mas hein? são juntos, gerações né? diferentes. Claro que né? sim. Provavelmente, se eles voltarem, o Jesus já terá aposentado. Né? Já virou treinador, já, o Gabriel. É só uma relação que eu faço aqui, que as 3 joias da base do Palmeiras, que ganharam muito espaço. É forte falar que os 3 são ídolos? Acho que o Estevão não, né? Ídolo é muito forte, né? O próprio Endrick, por mais que tenha carregado um Campeonato Brasileiro no bolso, aquele jogo contra o Botafogo simbólico, não sei, talvez seja muito forte a palavra ídolo. Gabriel Jesus é ídolo? Pra muita gente, sim. Eu acho que é uma nova... Cada um tem a prateleira de ídolo, né? É uma nova modalidade de ídolo. Não adianta a gente achar que nós vamos ter aquele ídolo do passado, cara que ficava 5, 10 anos num time. Não tem mais. Hoje o ídolo ele é diferente. É o cara que quando é jovem, né, Capri? Isso, o cara vai embora. Ele vira ídolo de uma temporada, mas é ídolo, porque esses caras vão marcar essa geração. Sim. Então, essa molecada, quando tiver lá na frente, vai, pô, eu vi o Endrick dar um título pro meu time, eu vi o Estevão fazer gol. Vai ser o ídolo esses caras vão ser os ídolos dessa geração, como os caras que foram pra nossa geração, que ficavam 5, 10, 15 anos no time, isso não é mais possível. É uma nova relação, né? Agora, é uma nova relação. E aquilo que a gente fala sempre também, não é? A importância desses jovens talentosos, porque você hoje angariar jovens torcedores para os times é uma missão cada vez mais dura. Essa molecada hoje gosta do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester City, né? Então é muito importante que esses meninos causem uma identificação. Então, daqui a pouco tem essa de Kings League, né? Já tem torcida organizada de Kings League. Então, é isso, né? E outra coisa, com a eliminação do Corinthians ontem na Sul-Americana, o Timão também não vai poder jogar a Kings League. Porque tem o pênalti de presidente, né? Então o Corinthians não tem mais presidente, quem que vai bater o pênalti? Né? Não tem o que fazer. Não tem. O Stabile pode bater. Ele vai entrar pra bater o pênalti. Olha, se eu fosse o Abel hoje, eu colocaria esse trio na frente aí. O Alan, o Luigi e o Thales. E o Estevão?
Deixa o Estevão pra entrar no segundo tempo, entendeu? Deixa o Estevão jogar o jogo todo. É o último jogo dele no Allianz Parque, Lelê. Deixa o segundo tempo. O menino tem que jogar tudo. É jogo de Libertadores. Ou então, eu coloco, tá classificado. Não, então tira o Estevão, é aos 40 do segundo tempo, depois que ele fez 2 gols. Também, Palmeiras vencendo, ele consagrado. Tira ele pra que o estádio inteiro em pé aplauda o talento essa dele. Ideia é melhor, essa ideia é melhor, legal. Mas assim, eu tô falando de rodagem, né? Porque assim, o que o Abel queria, ele não conseguiu, que era ter rodado mais tempo esse trio formado por Estevão, o Vitor Roque e o Paulinho, né? Infelizmente o Paulinho ficou um tempo aí até estrear. Então esse trio, até o Soler depois pode confirmar pra gente, esse trio jogou pouco, né? Foram poucas partidas com esse trio. Então não deu pra azeitar entre os titulares nenhuma, Quesada. Como titular? E ao longo dos jogos, normalmente o Paulinho ou ele entra na vaga do Estevão ou ele entra depois que o Vitor Roque já saiu. Então, se eles bateram 30 minutos juntos, é muita coisa. Então, olha só que coisa maluca. Então pode ser que aconteça, né, Soler? Contra o Porto na estreia do Mundial, pela primeira vez o trio iniciando a partida. Pode ser que aconteça isso no Mundial. Olha só que coisa que aí será quando o Paulinho realmente estará 100% fisicamente. Então, você viu que coisa louca, né? E assim, um trio que tem prazo de validade, né? O Palmeiras tem 3 jogos com esse trio, garantidos. São os 3 primeiros jogos, certo, João? Sim. Se chegar às oitavas, 4. Pegar as quartas, 5. Se chegar a semi, 6. Se chegar a final, 7. Não, tô aqui, né? Viajando. De repente, pra mim, nada é impossível. Pode ser pouco provável, mas nada é impossível. Então, tem essa questão. Agora, o elenco do Palmeiras, eu tô achando um elenco muito legal, cara. Muito legal. Pô, não tem Emiliano, joga o Aníbal. O Rios não tá aí, você pode escalar outros jogadores. Tem Maurício, né? O Veiga, enfim, vai voltar aos poucos. Acho que vai ganhar essa condição de titular. Tá muito legal. O Facundo, eu acho que taticamente é um jogador muito importante. A gente fala pouco do Facundo, mas contra o Flamengo ele teve uma postura tática que foi tão importante num jogo tão tático como foi esse entre Palmeiras e Flamengo, né? O Giai, o Giai tem feito grandes jogos, jogou uma partidaça contra a equipe do Flamengo até onde ele pôde, não é? Então eu acho que esse elenco é um elenco muito legal. Há muito tempo eu não vi assim tanta consistência de elenco do Palmeiras como o Palmeiras tem nesse momento com o Abel. Só por falar em partidaça, estamos nos acréscimos aqui, reta final de primeiro tempo, Inter e Bahia vão empatando por 0-0, resultado esse que vai eliminando o clube baiano, hein? Rogério Ceni vai ficando pelo caminho na Libertadores, porque neste momento também jogam Nacional do Uruguai e Atlético Nacional. Nacional já eliminado, certo? Chegando a 5 pontos com esse empate parcial. E o Atlético Nacional liderando o seu grupo. Então, nesse momento, nós temos aí 0-0 para Inter e Bahia, 0-0 Nacional e Atlético Nacional. Então, o grupo F fica Atlético Nacional em primeiro, 10 pontos. Internacional vai ficando com 9 agora. O Bahia para com 8 pontos e o Nacional já eliminado, 5 pontos conquistados. Então, assim, para o Bahia é vencer ou ganhar para deixar o Inter fora das oitavas da Copa Libertadores América. Vai terminar o primeiro tempo neste exato momento no Beira-Rio. 0 Inter, 0 Bahia e chove pra caramba lá em Porto Alegre. Quem foi melhor no primeiro tempo, Pretzel, Inter ou Bahia? Tá parelho, uma chance pra cada um. Jean Lucas perdeu um gol pro Bahia no contra-ataque, 2 contra 1. E o Alan Patrick, na marca do pênalti, perdeu o gol pro Internacional, chutou com o goleiro já caído, chutou pra fora. Então, jogo nervoso, jogo muito parelho, mas eu gostei da manchete do Capelanes. Esse resultado está eliminando o Bahia. Mas aí eu acrescento, esse resultado está classificando o Inter. Mas aqui eu tô citando por ordem de grandeza, né? Eu obviamente vou focar mais no Bahia, que tem uma representatividade, uma torcida maior, que por campeão sinal brasileiro, né? Claro, e outra coisa, a torcida do Inter abandonou o clube, porque eu tô vendo aqui vários locais vazios dentro do Beira-Rio, num jogo decisivo de Libertadores. 38 mil pessoas, ingresso caro e horário ruim. Aí é complicado. Fim de mês também, né? Horário ruim, Pretzel? Não. Pra Porto Alegre, 7 horas é um bom horário. Se é 9h30, aonde? Se é 7 tu acha que não tem trânsito em Porto Alegre? Que mundo tu vive, irmão? Tem, mas você quer comparar o trânsito de Porto Alegre com o de São Paulo? Que não tem trânsito. O que tu quer, Você quer comparar o trânsito de Porto Alegre com o de São Paulo? Você é um fanfarrão, né? É óbvio que não, né? Onde é que eu fiz essa comparação? Mas Porto Alegre é uma grande capital também, tem trânsito, cara. Mas quem tá dizendo que Porto Alegre não é uma grande capital? O horário é ruim, cara. Quem é que sai do trabalho 6h30? Quem é que sai do trabalho 6h... É ótimo.
Tem 7 horas é expediente. ótimo. Tem 9 horas expediente do- acabou, o cara dorme cedo em casa. Tem expediente pra chegar, cara. Pra sair tudo bem, mas pra chegar tem expediente que termina às 7 da noite, cara. Ah, mas o expediente às 7 da noite é mais raro, né? Normalmente Mas é tem, 6 cara. horas, Como é que né? não tem, cara? Normalmente é às 6 que acaba, né? Não, tu defende o funcionalismo público. Então, que 5 da tarde os caras estão pegando a malinha e estão indo embora, irmão. Não, eu defendo 6x1 aqui. Eu defendo 5x1. Fim de primeiro tempo. 5x1? 5x1. Eu defendo Não. com unhas e dentes. Não. Até porque eu conheço. Ó, em Bragança Paulista, por exemplo, o jogo começar às 7 da noite. Pô, perfeito! É perfeito em Bragança. O jogo às 7 em Bragança, 9 horas tá todo mundo comendo o lanchão lá de linguiça. Mas o E acabou e vai embora pra casa Mas o cara que feliz. sai às 6 da tarde do trabalho aqui de São Paulo e tem que ir pra lá, Aqui meu, é pega duro. trânsito, não dá pra duro. chegar. O Aqui Prédio não dá. conhece Porto Alegre mais do que a gente. Claro que Faz sim. um tempo que eu não vou. Mas já peguei muito trânsito em Porto Claro Alegre que fazendo tem. alguns jogos. Claro É que o que Capri tem. tá achando que, entendeu? Os que o caras Capri andam tá a achando? Não é cavalo igual lá. São Paulo, não é igual É. São Capri Paulo, tá nem achando- Tóquio, nem a cidade do Todas México. as o Capri grandes viu- o Capri metrópoles mora- têm trânsito. O Todas Capri elas mora têm nos trânsito. Altos de Osasco, que é um bairro de elite, que tu enxerga a cidade por cima, tu não tem trânsito pra chegar lá. Tem um heliponto do lado, entendeu? Então é o seguinte, Qual é a região do Beira Rio ali? Como é o nome do bairro ali? ali é o bairro Guaíba. início do Cristal. Alto Cristal. da Glória. Não, Alto Cristal. da Glória não, é em Paraná isso aí. Não, pô. qual Lá em é o nome do Curitiba. bairro? Eu não Mas tem entendi. Alto da Glória lá em Tem? Porto Alegre também. Sabia. Qual é o nome Não, do Alto da bairro? Glória não, tem Glória. Glória, é Glória. Glória, tá. Glória. O Onde bairro tem do Beira mais- Rio é Ah. Cristal. Cristal, né? Cristal. Onde tem mais trânsito? Nessa região onde está o estádio do Beira Rio ou no Morumbi, onde a gente mora? Essa hora. Não dá nem pra comparar, né? No Morumbi, né? Peraí, deixa a Nina ter a informação. Acabou lá o primeiro tempo em Bragança Paulista. Peraí, ô Nina, fala aí. O que aconteceu aí, Nina? O que tá acontecendo? Intervalo de jogo, Capri, o RB Leipzig vai vencendo o Santos 1-0, gol de Xavi Simons. E aí, nesse momento, os reservas do Santos, todos eles batendo bola no gramado de jogo. Só trazendo um destaque, quando anunciado aqui pelo locutor do estádio, o único jogador do Santos que foi vaiado foi Tassiano, que está em campo. O Veron, que já foi bastante vaiado, desta vez não foi. Só destacando também, vocês estavam falando de um público. Hoje aqui um público bom, o estádio tá cheio, mas a capacidade é pequena. É capacidade para 10 mil pessoas, tá dividido na metade o estádio aqui, é até um pouco nostálgico. O setor leste e norte com torcedores do Santos, na oeste e sul torcedores do Red Bull Bragantino, acho que dá pra dizer assim, que vieram torcer pelo RB Leipzig, que é, claro, a franquia alemã. O quê? Os torcedores do Leipzig não vieram aqui torcer pro time no amistoso contra o Santos? Ah, você tá de brincadeira, Nina. Que E Capri, isso? do lado de fora, muitos funcionários do Bragantino, imagino eu, né, distribuindo faixas pra torcida. Vamos Leipzig, pra cima, as faixas em português, mas distribuindo pra torcida usar tanto aquelas faixas na cabeça, como também as faixas que você fica segurando com as mãos um pouco maior. Então fizeram até que um movimento aqui pros torcedores. Ô, Nina, como é que foi o desempenho do Neymar aí no primeiro tempo? Como é que ele se comportou? Como é que jogou? Foi bem? Não viu a cor da bola? Como é que foi? Então, o Neymar saindo de campo, inclusive neste momento, voltando para os vestiários, ele jogou ao lado de Tiquinho Soares. O Santos jogou num 4-4-2 e aí ele ficou isoladão na frente também. Ele finalizou uma bola no gol, que na verdade ele tentou fazer um gol do meio de campo. Ele viu o goleiro do time alemão adiantado e acabou chutando. O goleiro conseguiu fazer a defesa, óbvio, o jogo tá 1-0. Mas assim, Capri, nada de muito espetacular, nenhum drible, nenhuma jogada maravilhosa. O melhor lance do Santos até aqui foi um chute de Zé Ivaldo, que bateu na trave direita do goleiro alemão, que é o Van der Voort, e ele conseguiu acertar a trave, a bola não entrou, evidentemente. E aí, este foi o primeiro tempo do Santos. Mais guerreado do que de fato jogado, viu, Capri? Mais correndo atrás dos alemães. Como é que é o nome do técnico do RB Leipzig? É o Low. O primeiro nome vai dar uma forçada aqui, viu? É o Zolt Low. Não tem vogal o primeiro nome do técnico do RB Leipzig. Não tem, não é C cedilha, não é, Nina? L. É Z-S-O-L-T. Ah, tem o Walt. O primeiro nome. Z-S-O-L-T. Zolt, é isso Isso. mesmo. Rea Zolt.
solto. É isso aí. Tá bom, Niná. Vai lá tomar aquela aguinha. No intervalo, já você volta aí contar mais coisas desse amistoso do Santos pra gente. Volta pra narrar vai narrar o segundo tempo. Vai narrar o segundo tempo lá. Agora, melhor chute, melhor oportunidade do Santos foi um chute do Zé Ivaldo. Fala muito sobre o Santos também, Nossa, né? Que fase do Peixe. Eu queria dar Só entre nós, hein, senhores? Esse amistoso de hoje foi inconveniente, né? Nada contra, já estava marcado antes, mas para a situação do Santos... Podiam fazer no Super Mundial de Clubes, pois né? Durante o Mundial, sem dúvida. Porque daqui a pouco tem um jogo do Campeonato Brasileiro, o time já tá em frangalhos e outra coisa. No Super Mundial, o Leipzig vai estar em férias já. Né? Tudo bem. Vai estar em férias. Mas aí, ó, o Tassiano tá sendo cobrado e vaiado porque é verdade. O cara que chega valendo 30 milhões de reais, e aí não é culpa dele, sim da diretoria, mas que fica ausente na hora da cobrança de pênalti, momento mais importante, que você tem que bater no peito e chamar responsabilidade, deixou o zagueiro bater no lugar dele e deixou a molecada da base no lugar dele. Peraí, pra que serve um jogador experiente? Pra esse tipo de momento. O Tassiano pipocou. Jogador que pipoca não pode vestir camisa de grande clube. Oi? E a foto que ele postou? Não vi, eu não sigo o Tassiano na rede social. Ele postou a foto de um lance que o Neymar toca pra ele tenta devolver o passe pro Neymar, ele erra o passe. Da Champions. E aí ele vai finalizar e fura a bola. Aí ele postou o frame antes dele furar. Nossa. Gênio, né? Mas isso é coisa de assessoria, né? Eu queria dar um destaque, eu não sei se vai ser o mesmo Agora, destaque Capelani, de todos sabe um dado aqui. interessante que passaram aqui nas redes do Palmeiras? Diga lá. Acho que o Soler tem essa informação. Se o Palmeiras ganhar hoje, esse dado é interessante mesmo. O Palmeiras chega a 142 vitórias na Libertadores, o mesmo número de jogos do Corinthians. Isso é uma marca para a rivalidade entre os dois. Isso é uma marca absurda do Palmeiras. Repete aí, Pretzel. 142 vitórias contra jogos. O mesmo número de jogos do Corinthians, o Palmeiras terá de vitórias em Libertadores. É muito relevante. Isso, Esse é um dado bem, aí vai o histórico, bem né? impactante. Por isso que o Corinthians ontem deu aquele papelão. O Corinthians não gosta de jogar essas competições. Não é possível. Então, o senhor Leandro Quesada, por favor, quando a gente estiver chegando na reta final do Brasileiro e o Corinthians estiver lá em 9º, 8º... Tá com saudade do Ramon Dias já, hein, Quesada? Ó, o Corinthians, dá pra brigar por Libertadores, vaga na Libertadores. Esquece isso aí, esquece isso. O Corinthians não gosta de jogar Libertadores Sul-Americana, vai lá e faz esse papelão que fez ontem contra o Huracan. Uma vergonha o desempenho do time, dos jogadores. Jogadores. Porque, quantos técnicos já passaram no Corinthians e esse time, esse elenco fica com esse comportamento medíocre do Corinthians. Bom, Mas antes de falar do Corinthians, acho que você quer falar do São Paulo, Não, né? eu queria só dar um destaque. São Paulo jogou tão mal quanto o Corinthians, mas pelo menos venceu, já estava classificado, jogou no Morumbi. Eu só queria falar um pouquinho sobre a questão do Bobadilla, né? Obviamente vocês viram aí, para quem não viu, o Bobadilla está sendo acusado, condenado aí de xenofobia. Ele fez um vídeo através das redes sociais depois de uma bela lapada. Ele admitiu que falou que o jogador venezuelano passa fome, entendeu? E aí o jogador começou a chorar no campo de jogo. Eu acho que assim, essa questão da xenofobia, o mundo mudou demais, né? E muita gente vai achar que é mimimi. Eu não vou querer aqui, como eu vi muita gente fazendo, e eu respeito também, mas eu não gosto de ficar relacionando uma coisa com a outra. Eu acho que o racismo é uma coisa fúnebre, absurda, criminosa, canalha. E a xenofobia, ela também é. Só que ela não tem raízes tão históricas quanto a questão do racismo. Por isso que eu não gosto muito de comparar. Ele acabou pedindo desculpa. Eu não sei se só um pedido de desculpa serve diante de um crime. Não, mas... é um crime. Ele vai ter que responder diante pelo de um crime. crime. Mas eu lembro aqui, no ano passado, nós tivemos um caso de xenofobia também, vindo do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, que falou pro Abel, o português de M, entendeu? Isso. E aí, no final das contas, que não deu em nada. E eu duvido também que aconteça alguma coisa. Eu só acho, Capri, Pretzel, Quesada e ouvintes da Rádio Bandeirantes, que a gente ainda não conseguiu quebrar a barreira do mimimi. Porque a quantidade de gente que eu vi falando em rede social que é mimimi, que é coisa de futebol, que o cara não ia durar 2 minutos jogando no Brasil, na várzea, que acontece coisa muito pior... Eu acho que a gente não pode normalizar que ainda aconteça esse tipo de coisa muito pior. Ah, mas quando chamam a gente de terceiro mundo? Pois é, Xandão, mas... A gente já minimizou isso, a gente aceita e fica errado quieto. Eles não estão, né, Pretzel? Mas então, é isso que eu tô dizendo. É a realidade, onde é que tá a xenofobia e um alemão chegar pra mim e dizer, sai daqui, cara, tu é do terceiro mundo. Sim. E aí? Não, eu concordo contigo, entendeu? Eu tô alinhado com o discurso de todos vocês. A gente fala toda vez aqui que o mundo mudou e que o jogador de futebol também mudou.
Então, se o jogador de futebol mudou, ele tem que se adequar às novas regras, às novas normas. Não adianta a gente ter um jogador de futebol com um novo jeito de ser, pensando como no século passado. Ou ele muda por completo, ou então ele que assuma as consequências dos atos e dos gestos. Todo mundo sabe, a gente está cansado de falar aqui na América do Sul, principalmente nessa edição aqui de Libertadores e Sul-Americana, os casos de racismo, de xenofobia, de homofobia, que não estão sendo mais admitidos. É crime. Ou as pessoas entendem, compreendem, mudam definitivamente, ou a gente vai ficar, toda vez que tiver um caso desse, repetindo o mesmo discurso. Então, já que o jogador mudou, que mude por completo. Mude totalmente essa relação também. É isso que eu penso e acho que foi... O Zubeldia ontem foi mal na coletiva dele, muito mal. O Zubeldia é um cara que aliás, está suspenso nas oitavas, então, né? Ele atrapalha o São Paulo. Ele atrapalha o São Paulo. Ele é um cara que ele não é pro time. Ele vive expulso. Assim como o Abel Ferreira, que também não teve no banco de reservas no domingo, atrapalhou o Palmeiras contra o Flamengo. É ruim, os caras precisam entender. Se um jogador fica fora do time e prejudica o time, o treinador também prejudica. Não pode. E aí depois ele vem na coletiva e quer dar aula pra todo mundo. Ele quer escolher pergunta. Ele quer escolher pergunta, só que faltava agora. Você não tem o que perguntar? Eu venho aqui, terminando em primeiro lugar, você me faz essa pergunta. Cada um pergunta o que quer, Zubeldia, e você responde se quiser. Não precisa ficar dando aula de jornalismo em entrevista coletiva. E não seja mais expulso para não prejudicar o São Paulo. Você prejudica o São Paulo com esse comportamento. O Zubeldia é bom treinador, mas o comportamento dele é péssimo. É péssimo. Dentro de campo e fora do campo também. É isso. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? É que o São Paulo ficou marcado pelo incidente envolvendo o Leandro de Sábato e o Grafite em 2005, num jogo da Libertadores, Quilmes e São Paulo. E o de Sábato foi preso. Foi parar na delegacia. Dormiu no Brasil. Dormiu no Brasil. Dr. Nico, na época, né, conduziu o de Sábato até a delegacia. Eu acho que na época a lei já existia a lei do racismo. Essa lei é do final dos anos 90. Ah, já tinha a lei. Né, 89, alguma coisa assim, se não me falha a memória, entendeu? E foi aplicado isso. Quer dizer, o São Paulo foi vítima disso, porque foi um jogador de São Paulo. E aí o São Paulo se posicionou. Eu acho que como instituição, o São Paulo ficou nessa nota fria. O Casares já falou, eu não quero cometer nenhum... Eu não vi, eu vi a nota oficial do São Paulo repudiando, né? Se você sabe, Capri, o Solé... Mas eu achei a nota correta, viu, eu também. Não, tudo bem, mas eu queria que o presidente falasse. Entendeu? Eu acho que esse é um assunto muito sério. O presidente deveria ter ido até a entrevista, da sala de entrevista coletiva ontem no Morumbi, e deveria ter falado sobre o Agora, se tu me permite, eu acho que tem níveis de ofensas. Não sei se vocês me entendem. Por exemplo, chegar pro venezuelano e dizer tem um morto de fome, onde o país dele tá com metade da população passando fome, isso é terrível. Por causa de um ditador. Viu? Tu chegar para um palestino e dizer tomara que caia uma bomba na tua casa, também é um atentado. Entenda o que eu tô dizendo. Agora, tu chegar para um brasileiro, tu é de terceiro mundo, eu acho que é nível de ofensa, é diferente. Entende o que eu quero dizer? Mas sabe o que chama atenção? Cada um tem um sentimento, né? A gente não sabe também exatamente. o que a família do Navarro, né? Tá passando lá na Venezuela. Será que os caras têm o que comer lá? É um absurdo aqui na América do Sul. Eu acho isso um absurdo. Um paraguaio chamar o outro de morto de fome, como se o Paraguai... o Paraguai, com todo o respeito aqui, não é um desmerecimento, mas o Paraguai tem tantos problemas sociais como todos os outros países do continente aqui tem. Perseguido. Lá também tem. 90% da população tem gente passando fome. Na guerra do Brasil e Paraguai, a história tá contando a gente. E se tu chamar um time capenga e líder de cavalo paraguai, não é preconceito também? Claro, hoje é. Também então, assim, essa expressão eu uso até hoje, entendeu? Então eu sou xenófobo. É difícil, gente. Eu tirei muitas expressões do meu vocabulário. Eu não vou ser hipócrita aqui. Eu tirei várias expressões. Uma delas, judiação, não pode mais falar. Criado mudo, não pode mais falar. Outro dia eu falei no ar aqui, vários ouvintes me corrigiram. Se tem gente que se sente ofendida e gente que dá informação pra gente, por que eu não vou tentar ser uma pessoa melhor? Por que eu não vou tentar evoluir? Entendeu?
Pra mim não tem problema nenhum. Mas se tem gente que fica ofendida, ainda mais a gente como comunicador, acho que a gente tem que dar o exemplo. Mas eu tô alinhado com vocês. Eu acho que há ofensa e ofensa. Nesse caso do Bobadilha, acho que ele pegou pesado pra caramba, meu. Pegou pesado. Quando passa fome realmente, talvez. Tem que ser falado agora. Sei lá, mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. Pizza de cabeceira? Então, de cabeceira. eu cheguei na Leroy, falei já também, Dani, fui comprar um negócio lá e aí eu falei pro cara, criado um mudo, que eu não sabia o que falar. E tava tudo escrito lá, mesa de cabeceira, mesa de cabeceira, mesa de cabeceira e tal. Porque o criado mudo dá a relação que é tipo escravo, que não podia falar e era um criado, entendeu? Sei lá eu, cara. A gente tem que procurar evoluir, mas é duro, velho. Não é? Assim, até a gente que tem poder da informação aqui fica perdido às vezes. Talvez a nossa geração, a gente vai ter uma dificuldade de assimilar os termos, porque são muitos, mas nós, como comunicadores, temos esse dever de orientar, de passar a informação correta. Essa é a nossa missão. Até para que essa geração atual e as próximas que virão já entrem no caminho correto. Já entrem, já sigam. Porque lá na frente, para essa geração, então vai ter mudança. E eles também, em alguma coisa, vão ter dificuldade na adaptação. Mas a nossa missão é essa e a gente tem que colocar isso sempre como um farol para a gente aqui. Na Rádio Bandeirantes, enfim, na comunicação. Quantidade de gente falando que é mimimi é brincadeira. Eu tô vendo aqui as mensagens no WhatsApp também. Gente, tudo certo. As pessoas cada um podem Capelani, são os níveis de ofensa. São os níveis de ofensa que cada um mede. É isso, né? É isso aí. Eu acho que até que um dia aconteça algo parecido com essa pessoa que acha que é mimimi, aí ela vai poder medir se é mimimi mesmo ou se ela foi ofendida ou não. Porque a ofensa, cada um sente da maneira que não é? E ninguém pra pode ela sentir ali. por ninguém. Ninguém, exatamente. Algo que ofende, por exemplo, que não ofende o João Paulo Capelanes, pode me ofender. Claro que sim. Eu acho que ele pediu desculpas, mas cometeu um crime. Ele que pague e responda pelo crime cometido, não repita e sirva de exemplo para que outras pessoas não tenham esse tipo de atitude que o Bobadilha teve. Ponto final da minha parte. É isso aí. Bom, 8h07. 8h07. Ô, Puzóvio, tá silencioso hoje aí, tá quietinho. O que tá acontecendo aí? Para, João. Tá engordando, hein? Eu? Não, contrário, inclusive. Ao contrário, inclusive. Tá trabalhando muito, Puzóvio? Também, mas... É uma reclamação? Não, já... Reclamou ontem pra mim. É porque... Reclamou? Qualquer coisa você passa na RH amanhã, não tem problema. Ninguém tá te obrigando. Reclamou e eu respondi pra ele, viu? Posso te indicar o caminho. Quantos anos? Com 20. 20? Pô, 20 irmão. anos. Olha, eu tô com 54, então você só faz uma conta. O Capri tem um pouquinho mais, Preto, você tá na minha faixa. Não, mas tudo Então, ó, certo. estamos com quase... O Capri já com o quê? Com uns 40? 58. Então, 44, 45 de profissão. 43 de profissão. Olha. Irmão, você tá com 20 anos, com essa entrada já, você não chega aos 30, irmão, com cabelo. Não, já. Mas eu não vou colocar artificial, não. Com 25, o quê? Ele tá pagando 70 conto. Alô, Sanabria. Não, mas isso daqui eu Ele cortou o cabelo pra vir trabalhar hoje. É um tapa na juba aí na cabeleira, o doutor Puzóvio hoje. Sanabria, viu? Valeu, O Sanabria. Sanabria, você vai ver. Colocar você na cara do gol, que é Sadinha. Você vai ver, olha o Lô aí. Opa, a Nina Gagliotti abriu o microfone lá, viu? Abri porque tem bola rolando aqui já em Bragança Paulista. O RB Leipzig segue vencendo o Santos. Muitas alterações dos dois lados, eu já confirmo, porque aqui não teve placa, viu, Capri? Então vai ser no olhômetro mesmo. Mas só trazendo o destaque, Neymar não volta para a segunda etapa. Veron e David Washington estão em campo. Mas, ô Nina, o Neymar jogou bem ou não, na tua opinião? Deu pra tirar alguma conclusão? Sério, falando sério. Tocou muito pouco na bola. Quando tocou, não fez nada de extraordinário. Tá bom? Tá bom assim? Tá ótimo. A Dina tinha até explicado aí no final do primeiro tempo que ele tentou fazer um gol de efeito do meio da rua, mas não deu certo. Parece que foi meio discreta mesmo a participação do Neymar. Bastante. É isso. Muito bom. Atenção. 8h10. Mudou agora, virou o reloginho lá. E quero dar só mais um destaque aqui do Corinthians, porque nós falamos rapidamente sobre essa eliminação vexatória do Corinthians. Um abraço pro Léo Varanda, tá? Que a corintiano tá te ouvindo aí. Grande Léo. Um abraço, obrigado pela audiência. Timão pipoqueiro, roubartilhei essa sua opinião. Não, eu não sei se é pipoqueiro, eu diria... Pipoqueiro é quando você afrouxa. O Corinthians é um time indolente. Esses jogadores do Corinthians são indolentes, são preguiçosos. Acho que é diferente de pipoqueiro.
É um time preguiçoso. Sabe? Um time que não tem sangue, que não tem alma. É esse elenco do Corinthians aí, que desconhece a história do clube. Esses jogadores não sabem o que é o Corinthians, não sabem o que é a camisa do Corinthians. Para o corintiano é mais importante um time com raça, com garra, do que um time cheio de frufru, cheio de técnica, cheio de habilidade. Se tiver, óbvio que é sempre muito melhor. Mas a história do Corinthians mostra isso. Esses caras não sabem a história. Esses jogadores estão chegando ao Corinthians, eles não recebem uma cartilha lá de bons comportamentos, de bons modos. Né? Então, tinham que se ensinar tem lá na cartilha. Tem muito estrangeiro nos elencos, Capri. Então, tem muitos estrangeiros. Tem que ensinar os caras o que não é. têm, claro, os Tem caras que não têm ensinar o que identidade. Não tem identidade com os clubes. Muito estrangeiro. Então, mas na cartilha lá, na introdução, coloca lá o que é o Corinthians. Explica lá para os caras que estão chegando que nunca tiveram contato com a história. Explica lá na cartilha, ao invés de ficar falando, não pode ir pra balada, não pode sair não sei que hora. Explica lá na introdução o que é a história do Corinthians, o que é o Corinthians. Aí, quem sabe, esses caras se mexem um pouco, porque ontem foi uma covardia o que eles fizeram com o torcedor corintiano. O torcedor não merece ver aquele desempenho do time titular do Corinthians perdendo para os reservas do Huracan, gente. É do Huracan. Não é do River Plate, não é do Boca Juniors, não é do Estudiantes, não é nada disso. É do Huracan. Então, esses caras, eles não sabem o que é o Corinthians. E ontem ficou muito claro a falta de comprometimento com a camisa do Corinthians. A apatia foi muito grande ontem. Um time inofensivo no ataque. Um técnico que não esteve antenado com a necessidade do resultado. Eu não gosto do Mateuzinho, mas o Mateuzinho é mais lateral do que o improvisado Félix Torres, que eu nem sei exatamente qual é a função do Félix Torres, porque eu acho um jogador de um nível super baixo. Não é possível que na Zona Leste de São Paulo, com 5 milhões de habitantes, a gente não consiga encontrar 100 garotos que possam jogar futebol sem maracutaia nenhuma e achar um lateral, né? Não é possível. Ou um zagueiro. Acha. Acha. Mas não é do interesse, não é do entendeu? interesse, pra não perder pra tempo não tomar com isso, outro processo. mas vamos pra frente. Só isso. Mas assim, ontem era pra ter começado o jogo com o Garro. Ah, mas o Garro, se o Garro tá voltando de um processo que ele não consegue jogar, então nem manda o cara lá pra Argentina. Joga com o Garro os primeiros 45 minutos. Entendeu? Monta um time só com volante. Ah, Quesada, mas vai correr risco. Não importa, a fiel torcida ia abraçar esse time na volta. Pô, o time foi lá, guerreiro, jogou de forma ofensiva, tentou, buscou, não é? Ontem o Memphis, que colocou a mão na cintura também, não recebeu uma bola. Mas também não correu atrás da bola, né? Não, tudo bem, Esperou tudo bem. no pezinho a bola, tudo até bem, eu, não recebeu, me paga 4 milhões e eu fico mas também não recebeu. Memphis não jogou nada. Não recebeu, porque o Bidon não organiza jogo, o Martínez não organiza jogo, o Romero é um jogador ali que tem que estar no ataque para receber essa bola e tentar fazer alguma coisa, ele não é meio campista de organização. O Ranielli, o Mano tinha razão, talvez tenha sido deselegante naquela história de voltar para o Cuiabá, mas o Mano tinha razão, é um jogador de mediano para baixo, muito comum. Muito comum. O Corinthians tem vários desses jogadores que disputaram a copinha, então não precisaria gastar o dinheiro com esse cara, entendeu? Que nem pagou ainda. Que nem pagou ainda também, bem lembrado. E aí o único cara que pensa é o Carrídio, que também não tá aguentando, porque o cara tem 33 anos, ele joga todas as partidas do ano. Jogou mais do que o Leipzig. Então o cara não aguenta. Mal escalado ontem, tem jogado no meio, cara. Mais escalado, tem jogado no meio, perto da área. No meio, perto da área. E outra, o Ramalho é um cara fake. É um zagueiro reborn. Esse também parou de jogar? Não, zagueiro reborn. Não, se contrato tá tendo... não é bebê reborn? Não tem bebê zagueiro reborn? Zagueiro reborn. Não, é verdade, pô, o que é isso? Ontem ele recebeu uma bola do Angileri, né? Voltou a bola pra ele dominar a bola e pensar o jogo. Não, ele deixou a bola passar, foi escanteio. Mas o passe do Angileri recebe essa picanha também, né, irmão? Pelo amor de Deus. Não, os dois foram patéticos, mas o Angileri é o passe dele. Pra fechar, como foi o gol do Corinthians? Nas costas. 3 zagueiros, quem pulou foi o Thales Magno. 3 zagueiros e 3 volantes, 4 volantes. Quem pulou? Foi o Thales, que parecia um bailarino. Que acabava de entrar também. E falaram que o time Hugo Souza joga no gol, que caiu pra dentro do gol também. Não, o time que joga com 3 zagueiros e 4 volantes jamais deveria tomar gol, jamais poderia tomar gol. Mas não vai fazer também, né? Mas tomar também não pode, né? Respondeu o Pretzel. Você sabe o quanto eu era contra o trabalho do Ramon, porque eu achava que ele não estava conseguindo tirar nada a mais desse elenco, tá? 9 jogos? É um recorte pequeno? Eu acho que já é um recorte interessante, sabe?
em 9 jogos você consegue ver a mão ali do treinador no time. E tem uma coisa que o Dorival acho que estragou no time. O time jogava num 4-4-2, né? Com o Yuri e o Memphis, todo mundo jogando em função desses caras, com o Garro, é verdade, que na última fase aí o Ramon não conseguiu ter no ápice e que aos poucos o Dorival tá usando. Eu acho que ele estragou isso. Às vezes o time joga num 4-1-4-1, ontem jogou num 4-5-1, Gol do Bahia! com o Memphis dormindo, não é? Isolado lá na frente sem receber. Então acho que foi um erro do Dorival. Ih, rapaz! Gol do Bahia! Jean Lucas, hein? Gol do Bahia! Ei, Xandão! Rapaz do céu! Ei, Quantos minutos? 10 minutos. 10. Jesus! E agora? Lateral Olha esquerda. lá, Jean Lucas silêncio, começa hein? a jogada, vai pra área, cruzamento, bate, Tudo rebate. sozinho! E aí, sozinho. Sozinho, já não ninguém marcando. Ele fez Jean o gol Lucas. que o Alan Patrick perdeu no primeiro tempo. É, bem lembrado. Meu Deus. Pretzel, e aí? Aí o bicho pega, hein? E aí tá classificando o Bahia. O Inter tá indo pra Sul-Americana. A voz do campeão. Somos do povo o clamor. Tem muito jogo ainda, né? Tem bastante jogo. Então vamos ver. Agora, o goleiro que abateu tomou nessa, ele defendeu a bola e não apareceu ninguém pra tirar no rebote, ó. Não apareceu ninguém no rebote, não apareceu ninguém pra marcar o Jean Lucas. Ó, Ele fez uma grande defesa, ó. No primeiro chute ele evita o gol e no rebote não chega ninguém pra tirar a bola do jogador do Bahia. Brincadeira. Rapaz. Muito bom. 8h17, atenção. Muito bom pro Bahia, né? É, muito bom pro Bahia. Muito bom. Ô, Nina, tempo e placar do jogo aí em Bragança Paulista, amistoso. ARB Leipzig e Santos. Como é que tá aí, Nina? 9 minutos da segunda etapa, escanteio pro Santos, mas a equipe alemã segue vencendo por 1-0, gol de Simons aos 15 da primeira etapa. Foram 6 alterações na equipe do Santos. Quem permaneceu em campo? João Paulo, JP Sherman, Luizão, Bom Tempo e Tiquinho. Os novos, quem entrou? O João Basso no lugar do Zé Ivaldo, Kevson no lugar do Escobar, Pituca de volta no lugar do Roleiser, Veron no lugar do Barreal, David Washington no lugar do Tassiano e Rian no lugar de Neymar. Narra um pouquinho aí, Nina. Vamos lá, vai. Atenção, vinheta pra Nina Gagliotti. Vai, atenção então. Vem que essa me ajuda, vai. Nina Gagliotti! Escanteio pro Santos bater pelo lado direito. Quem tá na bola é o Gabriel Veron, que toma um pouco de distância, olha pra grande área, todos os jogadores, os autores dentro da área. A bola levantada na marca do pênalti. O Bom Tempo consegue dominar, põe a bola pelo lado esquerdo do campo. O Rian domina e volta tudo com o João Basso, que levanta mais uma vez na segunda trave. Ah, é isso, gente. Eu chego no meu limite. É isso. Na bola parada aqui. você foi bem barbaridade, Nina. Quando tava pra cobrar o escanteio, você tava num ritmo maravilhoso. É só Agora, trazer esse ritmo da bola parada pra bola pro rolando. campo. Mas aí, né, Capri, eu tô tentando ser repórter, imagina só ser narradora. Agora, confesso pra você, tá longe, não vi se era o Veron que ia bater esse escanteio. Se vocês viram pela TV, vocês me contem. Parecia que era ele no olhômetro. Gol do Inter, velho. Aê! Gol do Vitinho. Gol do Vitinho. Aí, agora o jogo ficou bom aí, viu? Bota o hino do Inter aí, velho. Bota o hino do Inter, velho. Tá louco. Vai, João! Seca Capelani, seca Quesada, bando de secadores, gol do Inter, bando de secadores, seca Quesada, seca Capelanes. Mas ele não torce mais. Bahia, mas eu quero ele não torce. Na Sul-Americana, não, eu quero o Inter na Libertadores. Secadores, tá passando da manchete, Capelanes, com esse resultado passa o Inter. Que pena, velho. Gol do Vitinho, ex-Atlético Paranaense. Só a música que eu ponho aqui pra esse gol, ó. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti. Pode cantar, Pretzel. Vai, Xandão, lá pra Ô, Pretzel. Você, quando era jovem, adolescente lá em Porto Alegre, você cruzava com Cleiton e Cledir pelas ruas da capital gaúcha? Não, eu era criança, né, Capri? Essa música, ela é de 81. Sim.
Eu tinha 11 anos. Você não encontrava 11 com anos. eles lá? Eles não passeavam lá no shopping? Não, passeavam, eram caras muito legais. É uma outra época, né? Hoje, por exemplo, eles não poderiam sair na rua com rede social e tudo, né? Xandão. Sim. Estão checando o gol aí, hein? Não, mas não tem nada o gol. Eu vi o gol. Acho que vai anular, hein? Não Tem nada que o gol. anular. Tem que anular. O Vitinho tá à frente. Acho que não. Tem que anular o gol do Atlético Paranaense contra o CRB. Isso tem que anular. Gol legítimo. Não foi nada. Não foi o que? O lançamento para ele posição irregular. Não, tem gol que anular, normal. professor. Tem que anular. Gol normal. Bom, João, vamos lá então. Vou te falar, hein, que raiva aí. 8h21, vamos em frente, João, vai lá. O negócio é o seguinte, ô Ricardo Tadeu Capriotti Sanches, você Sim. que é um apaixonado pela resenha, Sim. temos o homem da resenha, Carisma, Open Bar de Carisma, sabe com quem hoje Opa! à noite? Vocês. O Leão está entre nós! Aê, sim! Leão! Eu tava olhando aí vocês cobrando a narração da Nina e pensando, não é só eu que passo sufoco com esses caras que mandam eu rugir de vez em quando. Faz aí um rugido pra nós ao vivo, Não, vai! hoje eu tô meio rouco. Vai lá pra cá. Aê, Leão! É Reborn, hein? Leão Reborn! Eu tava ouvindo a Nina aqui pensando, rapaz, esses caras colocam todo mundo numa... Não tem Sabe quem moleza tá aqui, ouvindo? não. O Joel da Atena. Um abração pro Joel. Joelzito, não mandou mensagem hoje, hein, Joelzito? Ele sempre tá Monstro ligadinho. Joel. Grande abraço. Ele adora a vinhetinha, né? Ô, Leão, agora que alegria ter a sua presença aqui nos Obrigado, nossos igualmente estúdios. estar aqui é uma alegria também. alegria Que é toda honra nossa, tê-lo velho. aqui, hein, Leão? Ao Honra, velho. vivo. Obrigado, Que Que isso, deu que Leão? você veio hoje aqui? Tô curioso. Rapaz, hoje nós viemos aqui em alguns outros programas, estávamos gravando aqui na Band também, e aí eu estou aqui hoje ao vivo e a cores no estúdio. Sensacional. Ô, Leão, o negócio é o seguinte, Sim. ó. Já que você tá aqui hoje, eu quero fazer uma brincadeira com o nosso ouvinte, porque eu cresci ouvindo o seguinte, o ouvinte é feito pra ouvir. Não, o ouvinte é feito pra falar, pra participar, pra interagir. Legal, e pra nos legal. ajudar no dia a dia. Só que já que é uma troca, o ouvinte nos ajuda todos os dias, eu quero poder também ajudar o nosso ouvinte a partir de agora e fazer uma resenha com o ouvinte. Até às 9 da noite, o ouvinte vai ligar no número que já você vai passar. Mas a gente vai falar sobre a Kart Premium. Isso. Até porque o melhor laboratório desse país, disparado, gente, é a Lírios Suplementos. A Lírios tem o melhor laboratório Sim. do país. E aí, eu já cansei, já encheu o saco, gente, falar o seguinte. Eu tô normalizando dores constantes das articulações e tal. Ah, não, E isso são aí não conhecidas como as juntas também, pra quem não sabe. Dor na junta, quem nunca Dor ouviu na falar. junta, é. E a gente Nervo tem essa novidade. ciático Nervo doendo. ciático, dor na junta. Então, tem uma coisa muito bacana Sim. que pode chegar agora na casa do nosso ouvinte, frete grátis pra poder auxiliar. O que é, Leão? É o- Vai, Leão. É isso daí. O rugido do leão é o seguinte, é o Kart Premium. Esse Kart Premium, ele é um suplemento específico para articulações. Acontece o seguinte, a pessoa que logo de manhã tem que sair para trabalhar já sentindo dores, é muito complicado. Porque ele tem o dia pela frente e aí a pessoa já, às vezes, tem que pegar ônibus, pegar trem, tem que dirigir por várias horas. Enfim, e a pessoa tá reclamando, tá doendo o meu joelho, tá doendo as pernas, tá doendo as costas, e é aquelas dores que a pessoa precisa tomar remédio, um analgésico, um relaxante muscular, porque não tem como você ficar o dia todo sentindo dores. Então a gente se vê obrigado a tomar medicamentos. E às vezes a pessoa nem pode tomar remédio, mas está tomando remédio. Às vezes está com o rosto inchado, o corpo inchado de tanto tomar remédio. E as dores vão embora, mas daqui a pouco volta. Você vai fazer um tratamento natural. Na primeira semana você já vai ver resultado, mas espera um mês. Um mês de tratamento. Você vai ver que você vai melhorar. Dores no joelho, no ombro. Às vezes a pessoa levanta o braço pra pegar uma xícara no armário. Ai, meu ombro tá doendo. Jogou um futebol à noite, acordou no dia seguinte destruído, que é o meu caso. E às vezes as dores diminuíram. Às vezes a pessoa nem vai mais jogar. Não é verdade. Não joga mais bola, não faz uma caminhada, não corre, não pedala. Não brinca com o filho mais Não direito. Presta atenção, você vai usar o Kart Premium. Ele tem a concentração máxima de colágeno tipo 2, que é aquele colágeno específico para articulações, e tem o magnésio. Gente, o magnésio, ele manda embora as dores, as cãibras, formigamento, melhora a qualidade do sono. Isso é comprovado. Eu sou uma das pessoas que uso o Kart Premium. O magnésio, ele faz você dormir aquele sono assim, ó, que você acorda no outro dia feliz, contente. Tira a insônia.
É impressionante como. Graças a Não é um Deus. negócio que você toma agora e daqui meia hora você vai capotar. Não é um calmante. Mas ele equilibra a sua saúde e melhora a qualidade do sono. Pra você não precisar tomar remédio. Porque é complicado, hein? É complicado. não, Quando e a outra pessoa coisa. começa a depender de medicamento. E fora que vicia também, né? E aí você fica começa a entupir dependente. com um monte de porcaria. Não que tô falando que remédio é porcaria, mas às vezes você tá tão cansado de ficar com dor que você começa a colocar um monte de coisa no seu corpo, gasta dinheiro, não sabe do que se trata. Então, atenção, Leão, vamos fazer o seguinte. Condição especial. Telefone é o 0800 Vai. 787 3030. De novo. Vai ligar direto na Lírios. 0800 787 3030. Qual que é a condição? Mas vamos fazer uma condição assim, não, veja bem, não, a condição da hora pra comprar negócio agora. bacana, ó, o dia inteiro hoje eu vim aqui em vários programas, 50% de desconto. Pra quem ligar agora, valendo até as 21 horas, Capelas falou aqui, ó, tá ok, quase mais de meia hora. Você vai ter 60% de desconto. Vamos sair dos 50 e vamos pro 60. 60% de desconto, frete é grátis, não cobra frete, parcela se você quiser e eu vou mandar um presente especial para você, que é uma caixa de som original JBL. Atenção, 60% de desconto para você ligar agora, 0800 787 3030. Liga, aproveita. Agora, falamos aqui de desconto, presente e tal, mas o melhor presente é a sua saúde. É você poder dormir bem e acordar bem no outro dia, não ter dores, cãibras. É isso que vai fazer o Kart Prêmio. 0800 787 3030. É só ligar agora. Grande abraço pra você. E falar que ouviu aqui no Esporte Debate na voz do Leão. Ao vivo. Boa, Leão! Grande abraço pra vocês. Que alegria, Um abraço a todos os Leãozão ouvintes. monstro. Valeu, Leão. Atenção, a Nina Gagliotti tá lá acompanhando o amistoso entre RB Leipzig e Santos. E ao final a Nina tá na cabine lá do estádio, né? Ela não tá no gramado. E no intervalo do jogo, o Neymar foi perguntado pela reportagem do Sport TV, que é a emissora que está transmitindo o jogo, se ele vai renovar com o Santos. Atenção, aspas aqui. Atenção, Nina, aspas, aí você estava em cima, claro que você não conseguiu ouvir, não é? Então, aspas aqui pro Neymar. Mas boatos aqui, viu, Capri, já correm que ele não gostou muito da pergunta, né? Parece que ele... Aqui, ó, o que ele respondeu. Não vou responder mais sobre isso. Eu já falei que ainda não sei. Então é porque eu tô pensando. Não adianta nada daqui 3 dias me perguntarem de novo, porque a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12, após o dia dos namorados. O dia dos namorados fui eu que incluí aquilo. Terminou no após o dia 12. Então, eu entendo aqui o seguinte, o Neymar não decidiu ainda, porque ele deve estar esperando uma proposta de algum outro clube para ver se vai ganhar mais, para ver se vai ter alguma oportunidade melhor. O Capri, Aparentemente 12... ele não vai disputar o Mundial de Clubes, ninguém vai aparecer um clube para levar ele para disputar o Mundial de Clubes. A janela vai se abrir já aí, né? Então. Não, e dia 12 para o campeonato, né? O Santos enfrenta o Fortaleza fora e aí para. Isso, exatamente. Então é isso, minha gente. O Neymar não sabe se vai continuar no Santos ou não. Não sabe. E eu fico com a sensação de que se tiver uma oferta de algum clube, ele vai analisar com todo carinho. Se não houver essa proposta, como aparentemente não tem, e não sei se vai ter, porque ele não tá jogando para mostrar esse futebol. Eu acho que ele vai ter sim. Você acha que ele vai ter proposta? Ele tem mercado, Capri. Quando é 1º de junho? Mas ninguém sabe isso da condição real do... O Neymar pode Capri, machucar daqui o 2 jogos de novo, João. O Ancelotti disse na coletiva que falou com o Neymar por telefone que conta com o jogador. Tá, isso aí eu acho que é alguma coisa que a gente tem que levar em consideração. Mas, ele vai ô, voltar João, a jogar em algum lugar, ele vai. Tá, mas ninguém sabe se ele vai conseguir ter uma sequência de jogos. A gente tá falando isso aqui há um tempão. Capri, essa sequência aí que a gente tá querendo dizer é o seguinte, se ele vai conseguir jogar 2, 3 jogos, acho que vai ser essa aí a tônica do Neymar. Vai jogar 3 jogos, dá uma parada, joga mais 2, Tá, dá e uma esse parada, Neymar ajuda a seleção brasileira de jogar 2, 3 jogos? Ele vai ter que jogar 8 se o Brasil chegar até a final, né? É isso. É isso que a gente 2026, A né? discussão Mas aí é faz uma essa. preparação. Será que a gente vai ver o Neymar em grande forma novamente, A propósito. jogando em alto nível vários jogos seguidos? Essa é a pergunta que eu tenho impressão, eu falo sempre. Nem o Neymar consegue responder isso. Nem o Neymar consegue responder isso. Nenhuma Copa ele jogou todas as partidas do Brasil, né? Não. Porque em 14 o Súniga quase
Aleijou. Sim. Em 2022 ele sofreu contusão. Em 18 também. E aí é o seguinte, ele jogou 7 nessa volta ao Santos. Ele teria ficado fora, eventualmente, de uma final, que seria contra o Corinthians. Seria o oitavo jogo. Em 22 não jogou contra Camarões também, Dois né? jogos. E o jogo contra a Suíça. A Suíça. Jogou a Sérvia e depois a Suíça. Ele machucou contra a Sérvia e voltou contra a Coreia. E um detalhe, dia 1º de junho, domingo, será aberta a janela especial de transferências da FIFA para os 32 times que vão disputar o Super Mundial, que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Do dia 1º, Capri, ao dia 10. Então, eu acho que o Neymar vai esperar para responder isso no dia 11, tá? É o que eu posso acreditar, né? Porque se do dia 1º de junho ao dia 10 de junho está aberta a janela, eu não sei se os empresários dele, o Pini Zahavi, o pai dele, quem quer que seja, o Wagner Ribeiro, se os caras estão trabalhando no mercado para arranjar, descolar uma boquinha para ele aí em algum clube que vai disputar o Mundial. Mundial de Clubes da FIFA, que você vai acompanhar jogos diariamente aqui na Rádio Bandeirantes com os nossos enviados especiais, Leandro Quesada e o Gustavo Soler, que vai estar lá coladinho no Verdão, lá nos Estados Unidos, e que escala o Palmeiras agora na despedida do Estevão. Vai, Soler! Vamos lá, Capri. Palmeiras definido e escalado para este duelo contra o Sporting Cristal com 14, Marcelo Lomba, 2, o capitão Marcos Rocha, 3, Bruno Fux, 13, Mikael e meia dúzia, Vanderlan. Meio de campo com 8, Richard Rios, 5, Aníbal Moreno, 23, Rafael Veiga e 18, Maurício. No ataque, 41, Estevão e 42, Flaco Lopes. Boa, gostaram do Você time pediu, aí? ele tá no time, o Estevão tá no time. Gostou aí, Quesada? Gostou, Pretzel? gostei. Tá bom aí, Achei pro... legal. Eu gostei, né? Ele poupa o Everton, que eu acho que tá certo. Acho que ele poderia começar com outro jogador e deixar o Estevão pro segundo tempo, porque hoje é um jogo que não... O Sporting Cristal ainda joga pela vaga na Sul-Americana, né? Então o Sporting Cristal ainda sonha com a Sul-Americana, treinado pelo Paulo Autuori. Então acho que não vai ser um jogo assim tão aberto e tão fácil para o Palmeiras. Deve ganhar o Palmeiras, mas o Cristal ainda tem alguma coisa para fazer. Vamos pro intervalo, já voltamos daqui a pouquinho, muito mais aqui no Esporte em Debate, no pré-jogo de Palmeiras e Sporting Cristal. Oi, Nina. Só antes do intervalo, atualizando o nosso ouvinte, porque aos 15... Bom, não sei se deu pra ouvir, mas na hora que eu estava dizendo, o jogo tá 3-0 pro RB Leipzig, fez 2 gols na sequência com 4 minutos de diferença, e agora, nesse momento, o Santos desconta, consegue fazer o gol. Portanto, 3-1 neste momento e bastante comemorado o gol por aqui, viu, Capri? Só uma borrifada, como diz o Capela, né? Quando o RB Leipzig fez 2-0, a torcida do Bragantino começou a gritar que o Santos vai jogar a Série B. Putz, que fase. Que fase, Mas, ó, perder pro RB Leipzig... Fique mais... Não... Que assim. Os caras em férias. Em férias, né? E outra, Pretzel, você imagina o Pelé, ou Pelé, fazia amistosos com o Santos. O time do Santos destruía qualquer adversário. Jogava com qualquer um. Bayern de Munique. Qualquer amistoso no mundo, o Santos destruía tudo. Mas futebol mudou. Aí a gente tá vivendo de história. Não, eu adoro história. Claro, mas futebol mudou. Então, sim, Pretzel, o Santos mudou muito. Veja mas tu não só. acha que o RB Leipzig hoje na Série A do Brasileiro, ele fica entre os 4 primeiros, ele luta pelo título. Luta, claro que luta. É só pegar a escalação deles. Provavelmente, Não, se esse Luta time com jogar certeza. sério, os caras estão em férias, né? Estão em férias e estão fazendo 3-1 no Santos. Esse time jogando sério é um belo adversário para qualquer equipe brasileira aí. Qualquer um. Confirmando, viu, Capri? Gol de Rian, 3-1. Tá bom, vamos pro intervalo, já voltamos. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Atenção, ouvinte da Rádio Bandeirantes, uma pergunta para você. Já ouviu falar sobre o Troca com Troco do Auto Shopping Global? Então atenção, porque é você de carro novo e dinheiro no bolso. É isso aí, vem pro Auto Shopping Global. O carro que você procura tá aqui. São mais de 70 lojas e 3.000 ofertas esperando por você. Estacionamento, financeiras, centro automotivo, corretoras de seguros,
Despachante, Brasta de Alimentação, tudo para você fazer o melhor negócio, com toda a comodidade e segurança. E mais, aqui você encontra as melhores condições do mercado, preços, taxas de financiamento exclusivas e uma infinidade de marcas e modelos. Só que é pra correr, porque essas condições são por tempo limitado. Não perca essa oportunidade de sair com carro novo e dinheiro no bolso. Auto Shopping Global, um mundo de carros pra você. Avenida dos Estados, 8.000 em Santo André. Vai lá! Avenida dos Estados, 8.000 em Santo André. É Auto Shopping Global. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Mestre, como eu faço pra ficar menos ansiosa e dormir tranquila? A fonte do seu equilíbrio está mais perto do que pensa. Onde, mestre? No meu eu interior? Não, minha discípula. Está na farmácia mais perto da sua casa, com Nervocal. Nervocal tem ativos naturais que combatem a sua ansiedade leve e também a sua insônia, para você dormir tranquilo. Oh, obrigada por dividir sua sabedoria, mestre. Obrigado nada. Para agradecer, traz um Nervocalme para mim também. Nervocalme. Você zen 24 horas. Nervocalme é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e farmacêutico. Leia a bula. O jogo contra a criminalidade está mudando na maior cidade do Brasil. O sistema com mais de 20 mil câmeras Smart Sampa já ajudou a colocar na prisão criminosos em São Paulo. Diz aí, Baleia Rossi. Em São Paulo, os criminosos estão sendo capturados graças a iniciativas inovadoras de uma gestão MDB. Fala aí, prefeito Ricardo Nunes. Nós implantamos mais de 25 mil câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. Isso possibilitou a prisão de mais de 900 foragidos da justiça. O trabalho corajoso do MDB protege as pessoas. Felice. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. Se há uma pista que costuma ser um ótimo indicativo para o restante do campeonato, é a de Barcelona. Por ter curvas de diferentes tipos e uma reta longa de 1 km, o circuito espanhol sempre foi muito usado para testes. Em 34 corridas realizadas em Barcelona, por 21 vezes, o vencedor foi o campeão mundial no mesmo ano. Um aproveitamento de 61%. Mas, levando-se em conta apenas os últimos 10 anos, esse número sobe para 70%. Ou seja, para ser campeão, ganhar em Barcelona é um ótimo começo. Líder absoluta do campeonato de construtores, a McLaren tenta quebrar uma escrita. Não vence em Barcelona há 20 anos. Quem pode prolongar esse jejum da McLaren é Max Verstappen. O tetracampeão venceu em Barcelona nos últimos 3 anos e aposta numa melhora da Red Bull para encostar em Oscar Piastri e Lando Norris. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Giro dos Clubes, no Esporte em Debate. Gol do Inter, Borré. Inter 2, Bahia 1.
Destaque do Palmeiras, alô, Soler. Não, pera aí, repete aí o placar aí, ninguém ouviu o que o senhor falou. Gol do Inter, Borré, para desespero dos secadores. Inter 2, Bahia 1, Inter está se classificando e em primeiro, hein? Novidade. Vamos lá, Soler, o Palmeiras. Palmeiras que acaba de homenagear no gramado do Allianz Parque o atacante Estevão, que recebe uma placa das mãos da presidente Leila Pereira e também um quadro de João Paulo Sampaio, o homem que o captou para as categorias de base do Verdão. O Alviverde está escalado para o duelo contra o Sporting Cristal com Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Bruno Fux, Micael e Vanderlan, Richard Rios, Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Maurício no ataque, Estevão e Flaco Lopes na despedida de Estevão aqui no Allianz Parque. Nina Gagliotti acompanhando o amistoso do Santos. Fala, Nininha. Amistoso internacional entre Santos e RB Leipzig. A equipe alemã vai vencendo 3-1 com gols de Simons, que fez 2, e também Openda. Já Rian descontou para o Santos. Neymar jogou só a primeira etapa, saiu no intervalo e na sua saída definiu qual dia irá dizer se irá ou não renovar com o Santos, dia 12 de junho. Vamos ao São Paulo agora, Paulo do Vale. Acusado do crime de xenofobia, Meia Bobadilha do São Paulo é intimado a depor até sexta-feira na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, confirmou o delegado Rodrigo Correia Batista do DRAD em entrevista à Rádio Bandeirantes. Crime considerado inafiançável, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Agora o Corinthians, Luiz Fabiani. Corinthians investiga possível desvio de imagens em câmera localizada no almoxarifado do CT Dr. Joaquim Grava. Em uma varredura inicial, a nova gestão identificou que as câmeras posicionadas no almoxarifado do clube não levavam as imagens à central de monitoramento do centro de treinamento do clube. O espaço está lacrado e uma perícia é esperada amanhã no CT para avançar no caso. Membros de segurança do Timão protocolaram boletim de ocorrência no 24º Departamento de Polícia. Mais jogos desta noite de quarta-feira com você, Bruno Puzóvio. Bola rolando lá no Beira-Rio e o Internacional acaba de virar a sua partida 2-1 contra o Bahia, gol marcado por Rafael Santos Borré de cabeça. Neste mesmo momento, tendo 0-0 Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. Com esse empate, o Inter passando em primeiro colocado do seu grupo na Copa Libertadores da América. Muito bem, atenção, já tem Pedro Martelli. O Martelli vai narrar a despedida de Estevão. É isso aí, com os comentários do Leandro Quesada e do Alexandre Pretzel, as reportagens do Gustavo Soler e daqui a pouquinho mais da Nina Gagliotti, acompanhando o amistoso entre Santos e RB Leipzig. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. As câmeras inteligentes do Smart Sampa começam a proteger mulheres em São Paulo. Vereadora Eli Teruel. Políticas pensadas nas mulheres são prioridade. Como, por exemplo, o Smart Sampa, que se torna um grande aliado para todas nós mulheres. Estuprador foragido que foi preso aqui em São Paulo graças ao sistema Smart Sampa. Vereadora Sandra Santana. Agressores que violam medidas protetivas estão sendo identificados e presos. E com mais mulheres na política, é possível fazer ainda mais. O trabalho do MDB protege as mulheres. Felice.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. O PL sabe que no nosso país a gente aprende desde criança a respeitar os mais velhos. Mas tem gente que não aprende. Grupos de associações e sindicatos embaixo do nariz do governo estão roubando os aposentados através de descontos fantasmas no Lerite. Chega de roubos. Aposentadoria é sagrada. Quem rouba não cuida. Venha para o PL, pelo respeito, pela justiça, pelos aposentados. PL é 22. Para ouvir a Bandeirantes no seu celular, você precisa do aplicativo Bandplay. Ele está disponível gratuitamente para iOS e Android. Primeiro você acessa a loja de aplicativos do seu celular e baixa o Bandplay. Aí se cadastra com e-mail e senha e pronto. Você vai poder ouvir a Bandeirantes e assistir aos conteúdos da Band, a programação ao vivo, programas passados, podcasts e muito mais. Se você ainda não tem o Bandplay, vai lá agora e baixa. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Promoção Torcida Mafre. Jogar junto é bom de Mafre. Fluminense e Once Caldas vem duelando rodada a rodada pela liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. O time colombiano lidera neste momento com 12 pontos contra 10 do Flu e ambos venceram os últimos jogos. As equipes se enfrentam no Maracanã, encerrando a fase de grupos. Se der Fluminense, o tricolor avança na liderança e se livra dos playoffs. Já o empate joga o Flu para enfrentar uma equipe da Libertadores na próxima fase. O jogo será nesta quinta, dia 29, às 9h30 da noite. Camisa 10 bateu com o pé esquerdo! No radinho do carro, no bar com amigos ou no sofá de casa, torcer é bom. Mas torcer com vaga garantida na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre. Faça um seguro alto, vida ou residencial e concorra a viagens com um acompanhante para a grande decisão. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Rosana Vale, deputada federal pelo PL. O PL Mulher trabalha com força e coragem pelas mulheres e pelos municípios de São Paulo. Aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, lutamos por segurança pública, habitação, infraestrutura, com obras como a Ponte dos Barreiros, o Conjunto Cantagalo, o Tancredo Neves. Queremos um Brasil mais justo, porque hoje está tudo muito caro. Que saudade do Bolsonaro. Venha para o PL Mulher, o Brasil precisa de você. PL é 22. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O jogo contra a criminalidade está mudando na maior cidade do Brasil. O sistema com mais de 20 mil câmeras Smart Sampa já ajudou a colocar na prisão criminosos em São Paulo. Diz aí, Baleia Rossi. Em São Paulo, os criminosos estão sendo capturados graças a iniciativas inovadoras de uma gestão MDB. Fala aí, prefeito Ricardo Nunes. Nós implantamos mais de 25 mil câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. Isso possibilitou a prisão de mais de 900 foragidos da justiça. O trabalho corajoso do MDB protege as pessoas. Felice.
O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena é o Fiel Zone, no Allianz Parque o Fan Zone, no Morumbi é o Camarote dos Ídolos e no Santos o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Você conhece a rede através do endereço soccerhospitality.com.br, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. 8h51 e o palpite, gente, o palpitômetro, nós não conferimos ainda o palpitômetro, temos que conferir aqui o palpitômetro. Deixa eu ver aqui. O quê? Ô, Puzov, tem que fazer uma auditoria. Você tá de brincar isso aqui? Não. Não. O Denis entrou outro dia aí. É. Ele já me alcançou. Você tá de brincadeira. Ô. Empatados, 26 pontos. Pô, ele entrou semana passada, ô Puzóvio. Denis Gavassi é um monstro. Ah, eu sei, ele é um... Eu vou fazer uma auditoria nisso aqui, ó, Puzóvio. Coisa errada esse Yang, né? Você tá de brincadeira. E o senhor igualou o Manuel? Alcancei o Manuel. Na última rodada fiz 10 pontos, né? Por auditoria isso. Já nesse palpitômetro. Tá esquisito esse negócio aí mesmo. Vamos conferir aí, vai. Palpitômetro. What's going on? Vamos palpitar para a 10ª rodada que vem aí nesse fim de semana, começando pelo jogo desse sábado, 6h30 no Morumbi, São Paulo e Mirassol. Vai, Manuel! São Paulo 3, Mirassol 0, hein? Ah, dá um tempo, né? Usóvio. Empate 1-1. Só que não, piazada. Pretzel. 2-1 São Paulo. Mas que é isso, rapaz? Capelanes. Era o meu palpite. 2-1 São Paulo. Quesada. 2-1 São Paulo. 1-1. Vai, Denis. 2-0 São Paulo. Você realmente sabe o que está fazendo? Ainda nesse sábado, 9 da noite, Arena MRV, Atlético Mineiro e Corinthians. Vai, Manuel. Atlético e Corinthians, 1-1. Pusóvio. 1-0 Corinthians. O Pretzel. 1-1. Bomba, bomba, mamãe. Capelanes. 2-1 Galudo. Quesada. 1-1. Pra mim, vamos ter 2-1 Galo. Vai, Denis. 2-1 Galo também. Domingo, 4 da tarde, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Vai, Manuel. Palmeiras e Flamengo. 2-1 pro Palmeiras. Pusóvio. 1-0 Palmeiras. Pretzel. 1-0 Palmeiras. Capelanes. 1-1. Quesada. Resultado bem comum, hein? Nos últimos jogos, 1-1. 2-1 Palmeiras. Denis. 2-0 Palmeiras. Domingo, 6h30, Barradão, Vitória e Santos. Vai, Manuel. Vitória e Santos, 0-0. Pusóvio. Empate 1-1. Pretzel. 1-1. Capelanes. Vitória ganha 2-1. Quesada. Que brincadeira, os caras estão pegando todos os meus palpites aqui. 1-1. 2-0 Vitória. Denis. Zebra, Santos 2-0. Segunda-feira, 8 da noite, estádio Cícero de Souza Marques, Bragantino e Juventude. Vai, Manuel. Bragantino 1, Juventude 1.
Os óbvio. 2-0 Bragantino. Pretzel. 2-1 Bragantino. Tinha um pênalti que não deram, foi roubado. Portugal foi roubado. Capelanes. Pegaram todos. 1-0 Bragantino. Acertou, miserável. Quesada. 3-0 Bragantino. Esse salvou a Santa Ceia. 3-1 Bragantino. Pô, tá de deboche? Vai, Denis. 6-0 Bragantino. Ai, essa doeu. Que sonorização, é incrível. Muito Beto bom. Rebeck, sensacional. A sonorização é melhor do que o som. Claro que é. Muito melhor. Bom, já voltamos aqui, hein? Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O PL sabe que no nosso país a gente aprende desde criança a respeitar os mais velhos. Mas tem gente que não aprende. Grupos de associações e sindicatos embaixo do nariz do governo estão roubando os aposentados através de descontos fantasmas no Lerite. Chega de roubos. Aposentadoria é sagrada. Quem rouba não cuida. Venha para o PL, pelo respeito, pela justiça, pelos aposentados. PL é 22. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. As câmeras inteligentes do Smart Sampa começam a proteger mulheres em São Paulo. Vereadora Eli Teruel. Políticas pensadas nas mulheres são prioridade. Como, por exemplo, o Smart Sampa, que se torna um grande aliado para todas nós mulheres. Estuprador foragido que foi preso aqui em São Paulo graças ao sistema Smart Sampa. Vereadora Sandra Santana. Agressores que violam medidas protetivas estão sendo identificados e presos. E com mais mulheres na política, é possível fazer ainda mais. O trabalho do MDB protege as mulheres. Felice. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Finalzinho aqui do Esporte em Debate. Nina Gagliotti, tempo e placar de jogo aí em Bragança Paulista, Nina. 48 da segunda etapa, jogo prometido até os 50, tá 3-1 para o RB Leipzig e o melhor lance desse segundo tempo foi um garotinho que invadiu o campo, saiu fintando todos os seguranças e conseguiu dar um abraço no Neymar no banco de reservas. Só isso, hein? Que beleza. Tá bom, boa sequência aí, viu, Nina? Até já, hein? Atenção, Alexandre Pretzel, tempo e placar do jogo em Porto Alegre, Pretzel. Faltando 20 segundos para esgotar o tempo de acréscimo, 7 de acréscimo, Inter 2, Bahia 1, Inter vai passando em primeiro. Que isso, que fase, hein? Muito bom, então é o seguinte, olha, terminou o Esporte em Debate, amanhã estaremos juntos às 7h30 da noite, vem aí a jornada esportiva de Palmeiras e Sport em Cristal, é a despedida do Estevão. Um jogo histórico que o Pedro Martelli narra a partir de agora, com os comentários do Alexandre Pretzel e do Leandro Quesada e as reportagens do Gustavo Soler. O João Paulo Capelanes estará aqui com o Bruno Puzov e a Nina Gagliotti volta também no apito final, trazendo o trabalho lá dos vestiários do Santos nesse amistoso contra o RB Leipzig, que tem a vitória do time alemão por 3-1 e deve terminar com essa vitória da mesma maneira. Terminou lá em Porto Alegre, a Nina informa que terminou em Bragança, e terminou em Porto Alegre também, Internacional 2, Bahia 1, o Inter
vai às oitavas de final da Libertadores e o Bahia está eliminado da competição. Bom jogo a todos vocês, ótimas emoções. Valeu, Lelê, bom trabalho. Pretzel, bom trabalho. Até amanhã, minha gente. Um abraço. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Sil, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes, para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil. Começa agora a última participação, pelo menos do ano de 2025, de Estevão com a camisa do Palmeiras do Allianz Parque. É noite de Copa Libertadores, é noite de jogaço de bola no Allianz Parque. Palmeiras e o Sporting Cristal vão se enfrentar pela última rodada da fase de grupos. É o sexto jogo do Grupo G. Palmeiras, Verdão, tá legal, tá bonito, tá tranquilo na parada, é o líder do Grupo G, melhor campanha, 100% de aproveitamento. Encontra nesta noite ele que pauta o jogo, ele que atrai todos os torcedores, ele que atrai e muda também o campeonato europeu a partir do meio de ano. Estevão
vai embora, vai vestir a camisa do Chelsea, mas marcando, deixando o seu nome na história do Palmeiras, homenageado, titular do time Palmeiras, sob o comando de Estevão, pega o Sporting Cristal, é o líder do grupo G, primeiro colocado, 15 pontos, Sporting Cristal, terceiro, 4 pontos, mas o que vale? Vale muito pro Sporting Cristal, por que não? Uma terceira posição buscando avanço na Copa Sul-Americana. Palmeiras e Sporting Cristal, jogo que o microfone da Bandeirantes transmite para você a partir das 9h30 da noite. À frente da cabine da Bandeirantes, nesse momento à direita. Aquece o Palmeiras, à esquerda aquece o Sporting Cristal. Novidades também na escalação de Abel Ferreira. O Palmeiras, escalado definido, destaque do Verdão. Boa noite a você, alô, Gustavo Soler. Tudo bom, Martelli? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Uma quarta-feira especial para o torcedor palmeirense que vai no mix de sentimentos. Orgulhoso de ter visto Estevão, já sentindo saudades da cria da academia, que hoje faz o seu último jogo com a camisa do Verdão aqui no Allianz Parque. Por isso, expectativa de público na casa dos 40 mil torcedores para o jogo de hoje. O ingresso mais barato custando R$20, o mais caro a 120. A diretoria colocou os preços lá embaixo exatamente para ter casa cheia nesse que também é o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Verdão, se vencer hoje, meu caro Pedro Martelli, chegará a 142 vitórias na história da Copa Libertadores da América. Em título de curiosidade, 142 é a quantidade de jogos que o Corinthians tem na principal competição de clubes do continente. E deve fazer isso, o Palmeiras deve fazer isso com o Estevão. Estevão, expectativa do torcedor que vai chegar em grande número ao Allianz Parque, por que não marcar o gol, deixar sua marca na última participação no Allianz Parque, mas tem sempre aquela mensagem: eu vou, mas volto, é um até logo, não é uma despedida. A expectativa do torcedor do Palmeiras que tenha mais bom futuro Estevão na Europa, mas que volte um dia a vestir a camisa do Verdão no Allianz Parque. Palmeiras e Sporting Cristal, já a bola rola no microfone da Bandeirantes. Menos de 25 minutos para o início do jogo. Verdão aquece em campo, o futebol da Bandeirantes também presente nesta noite de Copa Libertadores. E o Sporting Cristal, clube peruano, vem inclusive de uma derrota no Campeonato Peruano, vem de derrota também dentro de casa na Libertadores. Qual a missão do time peruano? Qual a missão do Sporting Cristal, Soler? Que quer jogar uma água nesse chope, nessa festa palmeirense. O Sporting Cristal ainda sonha com classificação para a Copa Sul-Americana. Matematicamente, não é impossível o Sporting Cristal se garantir na próxima fase da Libertadores, mas precisaria vencer o Palmeiras com uma boa vantagem no marcador e torcer para uma derrota do Cerro Porteño diante da equipe do Bolívar. Então é muito difícil a missão de continuar vivo na Libertadores, mas o Sporting Cristal pelo menos busca esta vaga na Sul-Americana. O time peruano, que é comandado por Paulo Autuori, que assim como aconteceu em diversas vezes nos seus últimos trabalhos aqui no Brasil, já está na corda bamba também no comando do Sporting Cristal. Nome conhecido no futebol brasileiro, nome conhecido, Paulo Autuori, é o técnico do Sporting Cristal. Você ligado no FM 90.9 no tradicional de São Paulo, tá chegando ao Allianz Parque, Suroeste de São Paulo. Vai logo! Chega a hora do jogo em 20 minutos. Rola a bola para Palmeiras e Sporting Cristal. Abraçando toda a audiência no microfone da Bandeirantes, todos os cantos do Brasil. Na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Você ouve a Rádio Bandeirantes no FM 86.3 na faixa estendida, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você também curte a transmissão da Bandeirantes, a leitura do jogo, a leitura da partida, a análise do futebol da Bandeirantes. Alexandre Pretzel, boa noite a você, Pretzel. Boa noite, Martelli, a toda a nossa equipe técnica. Tô esperando um bom jogo, a despedida do Estevão aqui do Allianz Parque, ainda tem a disputa do Mundial de Clubes. É um jogador que deixa muitas marcas, um jovem jogador que impressionou a todos no futebol sul-americano e convocado para a seleção brasileira também do Carlo Ancelotti. É uma pena que a gente veja ele por tão pouco tempo, né? Mas essa é a realidade financeira dos nossos clubes e ele vai embora, mas vai embora deixando uma marca muito boa e se mostrando realmente como um projeto de grande jogador num futuro bem próximo. O Palmeiras é favorito, o Sporting Cristal treinado pelo Paulo Autuori. Um abraço para ele, né? Sempre gentil conosco, mas o Palmeiras é favorito para fazer 18 pontos
100% de aproveitamento em mais uma marca histórica do Verdão, meu caro Pedro Martelli. Essa é a esperança do torcedor do Palmeiras, a expectativa também do time titular dessa noite, 18 pontos, 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Mais um comentarista da Bandeirantes, mais uma análise. Leandro Quesada, boa noite a você, fala Quesada. Fala Martelli, grande abraço a você, aos nossos ouvintes. Olha só, é um jogo que tem essa parte de festividade por causa do Estevão, mas acho que é um jogo que o Abel pode, e a comissão técnica dele, né? Aí no caso, os outros profissionais que estão no Palmeiras, esses caras todos podem analisar, não é? Quem é que realmente está preparado para uma eventualidade, já pensando em algo maior que é o Mundial de Clubes, não é? Bom, o Lomba, vamos lá, toda vez que o Lomba entra, eu não lembro dele ter comprometido, né? O Marcos Rocha é um cara que já tem a carteirinha ali, né, do Palmeiras, tem a plaquinha de patrimônio, é um cara que entra, experiente, sabe das coisas do Palmeiras. O Fux e o Mikael são jogadores que estão ali, né, pedindo uma certa passagem, mas eu considero o Gomes e Murilo a dupla ideal nesse setor. O Vanderlan, bom, Vanderlan em relação ao Piquerez, aí não tem discussão, Piquerez é titular absoluto. Mas nesse meio campo, Aníbal Moreno, que já foi titular e perdeu espaço, o Veiga, titular de sempre, tá voltando aos poucos. O Rios, para mim, é um cara imexível, como diria o ministro certa vez. E aí no ataque só está faltando o Paulinho, que pode entrar no jogo, e o Vitor Roque para jogarem ao lado de Estevão, porque imagino que esse será o trio titular durante o Mundial de Clubes. Gostei do time, gostei, acho legal algumas peças que fatalmente serão utilizadas, principalmente no evento maior que acontece nos Estados Unidos da América, já já. E esperando por uma grande estrela, né? Depois o Solé pode contar, será que vai vir essa grande estrela? De 1º de junho a 10 do mesmo mês, a janela especial da FIFA para os 32 times que disputam o Mundial. Será que o Palmeiras vai trazer um grande nome? Eu tô muito curioso, viu? E a torcida palmeirense também, né, Martelli? Torcida do Palmeiras na expectativa, o que vem pela frente? Tem o Super Mundial de Clubes, o futebol da Bandeirantes vai transmitir todos os jogos, você vai curtir uma pausa de um mês no Brasileirão, mas é por um bom motivo. Jogaços de bola, Super Mundial de Clubes no microfone da Bandeirantes, plantão esportivo desta noite. Alô, Bruno Pozóvio no QG, diga lá, fala comigo, boa noite, Pozóvio. Fala Martelli, boa noite pra você e pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Uma quarta-feira movimentada no futebol sul-americano. Mais cedo, pela Copa Libertadores no Beira-Rio, o Inter de virada venceu o Bahia por 2-1, gols marcados por Vitinho e Rafael Santos Borré. No mesmo horário, o Nacional do Uruguai ganhou do Atlético Nacional da Colômbia por 1-0 e com isso o Inter passou em primeiro no grupo F. Na segunda posição, o Atlético Nacional, em terceiro, o Bahia de Rogério Ceni, agora na Copa Sul-Americana. Logo, 9h30 da noite, teremos, além de Palmeiras e Sporting Cristal, Bolívar e Cerro Porteño lá na Bolívia. Além disso, no Maracanã, Flamengo e Deportivo Táchira, e em Quito, a LDU vai entrar em campo contra o Central Córdoba da Argentina. Jogos decisivos, isso porque o Central Córdoba está liderando o grupo C com 11 pontos somados, Flamengo na segunda posição com 8, LDU também na terceira posição com os mesmos 8 pontos conquistados, e na lanterninha o Deportivo Táchira, que não somou nenhum ponto nessa Libertadores, partida importantíssima para o Flamengo. Falando também sobre Copa Sul-Americana, mais cedo o Boston River do Uruguai goleou o Guarani no Paraguai por 5-0. Além disso, na Argentina, o Independiente fez 7-0 no Nacional Potosí. Teremos às 9h30 da noite em Belo Horizonte, Cruzeiro e União Santa Fé. Na Argentina, Defensa e Justiça contra o Cerro Largo. No Chile, Palestino e Muxuque Runa em campo. Além disso, a Universidade Católica do Equador contra o Vitória, que inclusive brigando pela vaga nos playoffs da Sul-Americana, depende apenas de si para continuar vivo na competição. E nessa tarde, Martelli, tivemos a grande final da Conference League e o Chelsea de virada goleou o Real Betis por 4-1. O Chelsea agora que zerou a Europa porque conquistou todos os títulos europeus possíveis. E um destaque também para essa noite, amistoso internacional lá em Bragança Paulista. O RB Leipzig venceu o Santos por 3-1, partida que a Nina Gagliotti acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes. Martelli. Futebol da Bandeirantes está pronto para o jogo de daqui a pouco, 9h30 da noite. Rola a bola pela Copa Libertadores. É o último jogo da fase de grupos, Estevão. A última aparição até o momento no Allianz Parque. Estevão em campo, confirmada entre os titulares. Em 15 minutos rola a bola. Com Palmeiras escalado, com Sporting Cristal escalado, com
você ligado no microfone da Bandeirantes, Verdão em campo, Libertadores da América, o futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Daqui a pouco vai rolar a bola no estádio do Allianz Parque para Palmeiras Esporte Cristal, para você ligado no microfone da Bandeirante. Está tudo pronto para o jogo. Ninguém absolutamente no gramado do Allianz Parque neste momento. Já as equipes sobem em definitivo por início do protocolo oficial e na sequência início da partida. A última partida de Estevão no Allianz Parque, o último jogo do Palmeiras da fase de grupos. Vamos girar nossa equipe de destaques. Começando com o Santos, falando do Peixe amistoso, Bragança Paulista, que história é essa? O Santos joga, Nina Galhote informa. Boa noite a você, Nina. Fala, Pedro Martelli, boa noite para você e a todos os ouvintes. Amistoso internacional entre Santos e RB Leipzig. O Santos saiu derrotado pelo placar de 3-1. Simons marcou 2 e Openda marcou 1 pelo time alemão. E
Rian descontou para a equipe santista. O Neymar jogou os primeiros 45 minutos. No intervalo foi perguntado se vai renovar ou não com o Santos. Não gostou nada da pergunta, mas deu um prazo para a resposta. Dia 12 de junho. O destaque, a informação do São Paulo, falando do tricolor paulista. Tricolor venceu, mas teve problemas em campo, hein? Paulo do Vale. Oi, Martelli. Acusado do crime de xenofobia, meia Bobadilha do São Paulo é intimado a depor até sexta-feira na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Confirmou o delegado Rodrigo Correia Batista, do DRAD, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Crime considerado inafiançável, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. A informação do Corinthians falando do time do povo. Etimão, que isso, Corinthians? Que isso, Corinthians? Fala, Luiz Fabiani. Tudo bom, Martelli? Corinthians investiga possível desvio de imagens em câmera localizada no almoxarifado do CT Doutor Joaquim Grava. Em uma varredura inicial, a nova gestão identificou que as câmeras posicionadas no almoxarifado do clube não levavam as imagens à central de monitoramento do centro de treinamento do clube. O espaço está lacrado e uma perícia é esperada amanhã no CT para avançar no caso. Membros de segurança do Timão protocolaram boletim de ocorrência no 24º Departamento de Polícia. O destaque do jornalismo da Bandeirantes, Luiz Henrique Lon. Oi, Martelli, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A frente fria que avança pelo sul do país vai derrubar as temperaturas a partir de amanhã. A expectativa é que a temperatura chegue perto dos 13 graus já na madrugada desta quinta-feira, com possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense. Hoje, em São Paulo, a ventania de mais de 60 km por hora já provocou estragos, derrubando pelo menos 67 árvores e deixando 76 mil pessoas sem luz em casa. No Tatuapé, na Zona Leste, uma árvore caiu e feriu 2 pessoas. Uma delas teve traumatismo na cabeça e foi levada a um hospital. A segunda está consciente. Com alerta de frio intenso, a Prefeitura ativou a Operação Baixas Temperaturas a partir de amanhã para reforçar o atendimento à população mais vulnerável. É com você, Martelli. Esse é o timaço da Bandeirantes, pronto para o jogo de daqui a pouco, a última partida do Allianz Parque de Estevão. Estevão, garoto bom de bola, promessa, realidade, craque. Há muitas as nomenclaturas para Estevão, fato é uma realidade. O garoto do Verdão vai embora no meio do ano, mas tem jogo ainda pela frente para você, torcedor alviverde, desfrutar. O Palmeiras vai em campo com o confirmado titular Estevão. Timaço da Bandeirantes pro jogo, tá pronto, hein? Na mesa de som, Rafael Palmeira, na central de Beto Rebeck, no Twitter de Alexandre Marques, no digital Guilherme Maciel, equipe de externas. Aqui comigo Daniel Xingote, Rafael Pellegrini, tudo pronto pro jogo de daqui a pouco. Palmeiras e Sporting Cristal, mais uma do Verdão, mais um destaque do Palmeiras. Pra quem pergunta no YouTube, infelizmente, como é bom, nada de live hoje. Mas você escuta no somzaço do microfone da Bandeirantes. Pode falar, Soler, mais uma do Verdão. Vamos lá, meu caro Martelli, destacando nessa equipe do Palmeiras a formação da defesa hoje, com Bruno Fux e Michael iniciando entre os titulares. Gomes e Murilo ficam no banco. Isso porque no domingo, duelo contra o Cruzeiro no Mineirão, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com a sua dupla de zaga titular, já que ambos estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Então, a ideia para o jogo de hoje é colocar Fux e Michael juntos, exatamente para que eles ganhem ritmo de jogo e entrosamento, já pensando nessa partida do final de semana contra o Cruzeiro, que será a última do Palmeiras antes do embarque para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E aproveitando a disputa deste torneio, antes de começar a competição nos Estados Unidos, teremos a data FIFA. Com isso, alguns jogadores do Palmeiras foram convocados. Na seleção brasileira, o Estevão; na seleção paraguaia, o zagueiro e capitão Gustavo Gomes. Eles vão se enfrentar no dia 10, na Neoquímica Arena, aqui em São Paulo. E aí no dia 11, a presidente Leila Pereira vai colocar o famoso Aeroleila à disposição para levar Gomes, Estevão e também Luigi e Benedetti, que vão participar de jogos da seleção brasileira sub-20. Esses jogadores se apresentam no dia 11 nos Estados Unidos. E aí
Caso Richard Rios, Facundo Torres, Emiliano Martinez e Piquerez também sejam convocados, o Palmeiras vai fretar voos para esses jogadores também chegarem diretamente aos Estados Unidos. Jogadores de Palmeiras e Sporting Cristal neste momento subindo ao gramado, estão no gramado do jogo, no palco do jogo, no Allianz Parque, Palmeiras e Sporting Cristal. Vamos escalar os times, vamos escalar Palmeiras e Sporting Cristal no microfone da Bandeirantes. Olha o Verdão aí, tricampeão de Libertadores, tetracampeão de Copa do Brasil, 12 brasileiros nas costas, buscando o tetracampeonato na Liberta. Na Bandeirantes, a escalação do Palmeiras. Em caso de vitória, o Palmeiras vai se transformar no primeiro time da história da Copa Libertadores da América a terminar 2 vezes com 100% de aproveitamento na fase de grupos. E para colocar mais uma marca histórica para o Alviverde, o técnico Abel Ferreira vai a campo com 14 Marcelo Lomba, 2 o capitão Marcos Rocha, 3 Bruno Fux, 13 Micael e meia dúzia Vanderlan. Meio de campo de 8 Richard Rios, 5 Aníbal Moreno e 23 Rafael Veiga. Mais avançados, 18 Maurício, 41 Estevão e 42 Flaco Lopes. Repeteco do Verdão. Palmeiras de 14, Marcelo Lomba, 2 o capitão Marcos Rocha, 3 Bruno Fux, 13 Micael, meia dúzia Vanderlan. Meio de campo de 8 Richard Rios, 5 Aníbal Moreno, 23 Rafael Veiga, 18 Maurício. Mais à frente 41 Estevão e 42 Flaco Lopes. E o banco de Abel Ferreira, Soler? De 21 Everton, 4 Giai, 10 Paulinho, 12 Mike, 15 Gustavo Gomes, 17 Facundo Torres, 22 Piquerez, 26 Murilo, 30 Lucas Evangelista, 31 Luigi, 32 Emiliano Martinez e 40 Alain. Escalado e definida a equipe do Palmeiras. O Verdão está pronto para o jogo de daqui a pouco. Menos de 5 minutos para a bola rolar no Allianz Parque, Zona Oeste de São Paulo. A expectativa de um grande jogo de Estevão. O Estevão vai se despedir do Allianz Parque. Essa joia, esse grande jogador do Palmeiras que vai se desenhando. Vai se desenhando também um importante jogador do futuro. Não só do futebol europeu, como também já convocado à seleção principal nacional. Palmeiras está escalado e nesse momento cumprimenta a torcida peruana, o Sporting Cristal, que está sim presente no Allianz Parque. Vamos escalar o Sporting, 20 vezes campeão peruano na Bandeirantes. A escalação do Sporting Cristal. Que sonha com uma vaga em competição sul-americana. Na Libertadores está difícil, mas vai em busca de uma classificação para os playoffs da Sul-Americana. Com o técnico brasileiro Paulo Autuori no comando, o Sporting Cristal vem a campo com no gol Henriquez, 18 Alex Cabedios, 21 Romero, 4 Chaves, 3 Alcedo, meio de campo de 25 Távara, meia dúzia Pretel e 10 Gonzalez. No ataque 24 Pacheco, 77 Jeffrey Cabedios e 11 o capitão Ávila. Tem o banco do Paulo Autuori aí, o Soler. 12 Solis, 13 Duarte, 9 Cauterúcio, 15 para Carlos Loura, 22 Sousa, 23 Castro, 26 Wisdom, 28 Pasquini, 29 Posito, 30 Alarcon, 37 Fabian Loura e 39 Caparo. Gostou das escalações, Quesada? Eu gostei da escalação do Palmeiras, acho que é legal rodar, e o Palmeiras pode se dar o luxo, Martelli, de fazer essa rodagem justamente hoje, né? Melhor campanha da Libertadores, time em alto astral, né? Se preparando aí para o Mundial, bem no Campeonato Brasileiro, embora tenha sido derrotado aí na última rodada pelo Flamengo. Achei legal. E agora no nosso monitor interno aqui, o Martelli, Pretzel Soler, mostrou o sorridente Paulo Autuori. Pô, o Paulo Autuori mal chegou, né? E já tá na marca do pênalti. Lembrando que foi o Guillermo, né? O Guillermo Garret, que treinou o time na derrota para o Palmeiras lá na terra do Sporting Cristal. E agora o Paulo Autuori vai tentar pelo menos tirar uma casquinha nesta noite, jogando aqui na capital paulista, Martelli. E a curiosidade, o Autuori ganhou do Sporting Cristal em 97, treinando o Cruzeiro na final da Libertadores. Foi a única vez que o Cristal chegou na decisão
O Cristal é um time médio no Peru. Os grandes são Universitário e Alianza Lima. Então o Cristal já é um time, essa camisa azul é marcante realmente. E no jogo contra o Palmeiras foi 3-2 lá, nós cobrimos esse jogo. E os 2 gols do Cristal foram de fora da área, Martelli, do Pretel e do Távora. 2 volantes que chutam no gol. Soné, neste momento, jogadores intercalados no círculo central, um do Sport e outro do Palmeiras. Comebol dá uma resposta também às cobranças da imprensa, né, Soné? Exatamente, né? O protocolo antirracismo da Comebol executado aqui no Allianz Parque. Aí, sobre essa questão levantada pelo Quesada, o Autuori, sim, por incrível que pareça, já está meio na corda bamba. Isso porque, quando ele chegou, tinha a promessa, vou reformular tudo, vou mudar a parada toda. E o time é praticamente o mesmo aí. Já estão torcendo o nariz para ele. Quem é que apita o jogo, Soné? Vilmar Roldan da Colômbia com os auxílios de John Leon, Davi Fuentes, Guillermo Guerreiro do Equador é o quarto árbitro, Leonardo Mosqueira no VAR. Ergue o braço Wilson Randon, aponta o centro do gramado, começa o jogo no Allianz Parque. Sai pro jogo a equipe do Palmeiras, sai pro jogo Sporting Cristal. Tô curtindo futebol na Bandeirantes. Palmeiras de verde e branco, camisa em verde, meiões em verde, shots em branco à direita. À esquerda inteiro de azul claro, a equipe do Sporting Cristal. Detalhes em camisa em branco. Sai jogando o Palmeiras, placar de 0-0, comecinho de jogo. Bruno Fux vira pelo círculo central do gramado, dá um tapinha de bola curtinho para Richard Rios. Volta a jogada pelo círculo central para Bruno Fux, tenta o tapa à frente. Maurício volta a jogada atrás. Aníbal Moreno inverte o lado do campo pela meia esquerda, era para Vanderlan, vem por baixo para botar para fora. Cabellos estica a perna direita, põe para fora, arremesso manual. Marca a arbitragem, dá último toque no jogador do Palmeiras. Manual para o Sporting Cristal bater no campo de defesa pela meia direita. Sai para o jogo a equipe peruana em placar de 0-0. A despedida de Estevão, a casa do Palmeiras, a despedida de Estevão no Allianz Parque. Manual Cabellos sai para a cobrança pela meia direita, arremessa a bola à frente, vem na cobertura, tranquilo, bonito. Micael por baixo de perna esquerda, tira, completa Maurício. Maurício pela meia esquerda, dá um tapinha de bola à frente, volta a jogada pelo campo de defesa, Aníbal. Ele inverte a jogada, aplaudido pelo torcedor do Palmeiras, volta na quarta zaga. Marcos Rocha, o capitão do Palmeiras, domina, gira pela meia direita para Estevão, despedindo-se do Allianz Parque. Estevão para Rios, Rios volta a jogada um pouquinho mais atrás para Fux, Fux pela meia esquerda para Micael, Micael zagueiro, quebra para o campo de ataque nas costas da zaga, deu toque de cabeça, afastou, já vestira, rebote do Palmeiras pela meia esquerda, próxima bandeira de escanteio, não vale. Não tá valendo mais nada, tá marcado impedimento, é isso? Exatamente, provavelmente, Martelli, o Palmeiras vai usar dessa bola aérea para ser uma arma contra o Sporting Cristal. Isso porque o Axel Cabellos, lateral direito, 1,67 m de altura. Romero um pouco mais alto, 1,85 m. Chaves, o outro zagueiro, 1,79 m. Alcedo, 1,79 m, ou seja, só tem um jogador acima do 1,80 m na defesa do Sporting Cristal. Ative efeito estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Placar de 0-0, comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. É o último jogo da fase de grupos Libertadores da América. Palmeiras sai jogando pela meia esquerda, dá um tapa de bola de perna esquerda. Vanderlan para o campo de ataque, tenta o domínio. Flaco Lopes perde a bola, vem por baixo, corta a marcação da equipe do Sporting Cristal. Domina pela meia direita, está pressionado pela marcação. Pretel perde a bola, domina pela meia esquerda, escapou da marcação, pediu a falta, o juiz não deu. Maurício por dentro, balão para Veiga, dominou, bateu no gol, soltava para Estevão sozinho. Tá reclamando de um toque de mão na pancada do Estevão. O melhor, né? Do Veiga. O Estevão tava sozinho na direita pedindo a bola, Soné. E era pra dar essa bola no Estevão, né? Tava totalmente livre. O camisa 41 do Palmeiras ia sair na cara do goleiro Henriques. O Veiga tá precisando também fazer gol. Agora segurou demais essa bola e bateu direto. Ela desviou no meio do caminho aqui. Foi na minha frente, Martelli. A bola bate no defensor da equipe do Sporting Cristal e volta em cima do Távora. Então não dá para marcar esse tipo de falta porque o lance é muito próximo pela regra, nada a ser marcado, e o Vilmar Roldan assim definiu muito bem. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Jogo parado, falta para o Sporting Cristal, bateu no campo de defesa, saiu jogando mal, Verdão retoma, Flaco Lopes dominou a entrada da grande área, rolou, vai pitar o gol, Veiga saiu, bateu, defendeu, Henriques! Grande defesa de Henriques na cara do gol! Era o primeiro gol do Verdão.
Quase sai a primeira bola no gol, na bola desviada no meio do caminho, quase o gol do Palmeiras, Soler. Na finalização do Flaco Lopes, a bola bate na defesa, sobra por Maurício que tenta a cavada. Henriques faz a defesa, escanteio verde, Veiga na bola. Veiga autorizado para cobrança pela esquerda, levantou, vem um toque de cabeça na segunda trave, corta a marcação, rebote ainda do Palmeiras, placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes, é a noite de Copa Libertadores, 4 minutos jogados do primeiro tempo. Marcelo Lomba domina na entrada da grande área, gira pela meia esquerda, é para Vanderlan, volta a jogada para Bruno Fux, sai para o jogo no corredor central de sua intermediária, tranquilo zagueiro, Fux inverte o lado do campo, tá sozinho, livre na quina da grande área, Estevão dominou, pedalou, balançou, soltou, bola para Veiga, vai fazer, em cima do zagueiro! Gol do Verdão, tava aberto, Veiga, bate em cima da marcação, volta para o Palmeiras, retoma o Verdão, Maurício dominou pela esquerda, soltou para Flaco Lopes, cruzou, vai pitar o gol, sobrou para Estevão, por baixo ao cedo, tira! Pressão do Palmeiras. Marcos Rocha domina pela meia direita na quina da grande área. Chapou de primeira para Veiga. Veiga dominou, bateu no gol. Por cima pela linha de fundo. Pega a mão na bola, mas é a pressão do verde. Quase o Palmeiras abre o placar, Soler. E faz a torcida levantar no Allianz Parque e incentivar o time que busca esse primeiro gol logo no começo do jogo. Na última jogada pela esquerda, Martelli. Papéis invertidos. O centroavante Flaco Lopes cruzou para o lateral Vanderlan, que não conseguiu aproveitar. É tiro de meta para a equipe do Sporting Cristal. Torcedor do Palmeiras, sobe o volume no Allianz Parque para você ligado, o grande Manuel Zaidan tá curtindo na Bandeirantes, Vivaldo Jonqueira, Regina Vieira, Matos Filho, Maniceu, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes, desce pro campo de ataque a equipe do Sporting Cristal, domina pela meia direita, trabalha a bola, Cabídeos pela linha de fundo, passe a longo demais, linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras bater, Fernando Salvador conosco, Zé Carlos também, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes, descobre a jogador, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre! 5, quase 6 minutos jogados desse primeiro tempo, é noite de Copa Libertadores, a despedida de Estevão, titular do Palmeiras, último jogo no Allianz Parque, trabalha a bola pela quarta zaga, a equipe do Palmeiras, Bruno Fux domina na entrada de sua grande área, observa o Sporting Cristal, não faz a pressão para cima de Fux carrega até o círculo do central, aí ele para, pisa na bola, viu que tá sem espaço, chapa pela meia esquerda, é para Vanderlan cruza a fronteira à frente do banco de Paulo Atualdi, Vanderlan levou para a linha de fundo, escapou da marcação, ergueu a cabeça, cruzou na segunda trave, é forte demais. Cruza toda a extensão da grande área, vai pela linha lateral manual. Pro Sporting Cristal bater no campo de defesa pela meia esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. É o comecinho de jogo, é noite de Libertadores. Sexta rodada do Grupo G, fase de grupos, Verdão, só dá Verdão no começo do jogo. Manuel Alcedo vai para fazer a cobrança, placar de 0-0. Alcedo olha por meio do gramado, não tem opções, sobe a marcação do Palmeiras, querendo o primeiro gol. O torcedor do Palmeiras faz barulho no Allianz Parque, Alcedo arremessa a bola à frente, vem pro domínio, finta a marcação, Gonzalez tenta o tapa à frente, escora à frente a marcação do Palmeiras, toca por último Marcos Rocha. Manuel marcado para a equipe do Sporting Cristal bater no campo de defesa pela meia esquerda. Passamos de 6 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando no Allianz Parque, agora 7 jogados. Manual para a equipe do Sporting Cristal bater no campo de retaguarda pela meia esquerda, Alcedo vai para a cobrança. Jogadores do Palmeiras posicionados no campo de retaguarda, bola de primeira. Era pro domínio Távora volta pelo círculo central do gramado, gira pela meia direita, cruza a fronteira com espaço aberto, Cabedios cruza a fronteira, meia direita, trabalhou 3 dedos a bola, bolão pro seu xará, Jeffrey Cabedios levou para a linha de fundo, ganhou do Vanderlan, viu o campo acabar, Micael na cobertura. Vai-se embora Jeffrey Cabedios, linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras, Soler. E hoje com o goleiro Marcelo Lomba na meta, né? O Palmeiras chegou a conversar com o Grêmio para tentar a contratação do Gabriel Grando, porque o Lomba tinha o interesse do Fluminense no seu futebol. Acredite se quiser, para dar uma renovada no gol, já que ele tem 38 anos e o Fábio vai fazer 45. Mas o Lomba, nas 2 últimas semanas, conversou com a direção do Palmeiras e disse que vai cumprir o seu contrato, que vai até o final desse ano. Então o Palmeiras congelou as conversas com o Grêmio e o Lomba fica até o final da temporada, e aí terminando 2025 ele vai embora. Alô Tatá, Tarcísio Lira, louco, beleza, tá ligado o palmeirense curtindo na Bandeirantes, com Rafael, Isadora, Viscovini, o trio de palmeirenses ligados no microfone da Bandeirantes, querendo o primeiro gol em placar de 0-0 até o momento. 8h30 jogados da primeira etapa, Palmeiras 0, Sporting Cristal também 0. Está jogando o Palmeiras pelo campo de defesa, na meia esquerda, domina de primeira, Micael para Fux,
Fux pela meia direita para Marcos Rocha, ele cruza a fronteira, se soltar lateralmente, é bom para Estevão, fez isso, soltou o bolão, linha de fundo, Estevão dominou, linha lateral, levou para a linha de fundo, pode cruzar, Racer vai pitar, gol! Rasga Chaves! Corte providencial. Alcedo na área também tira a jogadaça do Estevão. Lateral pro Palmeiras, bateu no campo de ataque pela meia direita, já cobra Marcos Rocha, volta para Fux. Fux do círculo central do gramado para Nibo. Vai jogando o Palmeiras, buscando o primeiro gol, trabalha pela quarta zaga. Marcelo Lomba no campo de defesa, trabalha pro Palmeiras. Lomba pela meia esquerda para Micael. Micael no campo de retaguarda, quase 10 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Palmeiras em campo, tudo igual. Palmeiras vem pro campo de ataque, Fux lança, ponta esquerda para Maurício, forte demais, vai nas mãos do goleiro inteiro de amarelo. Tranquilo Henriquez para fazer a defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Esporte Cristal está jogando pelo campo de defesa, giro de bola pela meia direita para Jeffrey Cabídios, passa por todo mundo, vai-se embora pela linha lateral. Manuel no campo de defesa para a equipe do Palmeiras bater em placar de 0-0. Peças para carro, moto, caminhão, Aracata. A marca líder em suspensão pode contar. Bruno Fux está jogando pelo campo de defesa, torcedor do Palmeiras, ligado no microfone da Bandeirantes. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho está tirando a bola, rolando para você. Copa Libertadores, fase de grupos, último da fase de grupos. No Allianz Parque, relógio marca 10 no primeiro tempo. Último jogo de Estevão no Allianz Parque, Palmeiras 0, Esporte Cristal também 0, QG de Esportes da Bandeirantes. Alô, Pozófio. Martelli, 10 minutos de bola rolando lá no Maracanã, por enquanto 0-0 para Flamengo e Deportivo Táchira, mesmo placar em Quito para LDU e Central Córdoba nesse momento. Córdoba em primeiro e Flamengo em segundo, passando para as oitavas da Copa Libertadores da América. Escanteio para a equipe do Esporte Cristal, bater pela meia esquerda, placar de 0-0, 10 minutos jogados com a perna esquerda na bola. Gonçalves levantou na segunda trave, sobe, Micael tira, quarta sobra pela querida grande área, pela meia direita, recomeça na intermediária ofensiva, a equipe do Esporte Cristal, não tinha ninguém, volta no campo de defesa. Galera na Avenida Emboimirim, valeu, obrigado a você ligado na Bandeirantes. E o jogo, como é que tá, Pretzel? Palmeiras amassando o Cristal, né? O Cristal tenta jogar um pouco mais agora, com uma liberdade no meio de campo. Agora o início foi avassalador, foram duas chances claras com o Veiga e também com o próprio Estevão, trabalhando muito a bola com facilidade dentro da área. Agora o jogo deu uma equilibrada, que o Cristal também saiu de trás. Faltou gol, né, Quesada? Faltou gol, o Palmeiras é superior, a diferença tática entre as equipes é muito grande. Há um time muito esforçado. Deixa eu ver o Palmeiras chegando, Estevão na grande área, rolou pra Veiga, fraquinho. O Estevão estava dentro da grande área, o passe foi curto, perdão, Quesada. Imagine, a prioridade é sempre o narrador. Mas assim, tá faltando gol, né? E o jogo vertical do Palmeiras, a diferença é muito grande. Agora, não vamos deixar de lembrar, né? Foi 3-2 o jogo na ida, né? Ou seja, esse time em algum momento encarou o Palmeiras, pelo menos mostra essa força, essa vitalidade para tentar encarar um time que é melhor do que o Sporting Cristal. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Placar de 0-0, Palmeiras tenta descer para o campo de ataque, não se acerta, a quarta marcação, sai jogando pelo campo de defesa. Quebra Romero para o campo de ataque, na meio direito, o passe é forte demais. Não chega para Jeffrey, Cabídios vai-se embora em Manuel. Lateral marcado para o Palmeiras bater no campo de defesa pela meia esquerda. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. Curtido na Fibra 90.9, tradicional no estado de São Paulo, futebol da Bandeirantes, chegando para todos os cantos do Brasil, pegando legal no FM 86.3. Galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, futebol da Bandeirantes respirando mais uma vez, mais forte do que nunca nessa noite de Copa Libertadores. Domina pelo campo de defesa na meia direita, Richard Rios volta a jogada centralizada, o zagueiro Bruno Fux cabia com ela para cima da marcação, ele inverte o lado do campo a meia altura para a esquerda, chegou para Vanderlan, deu tapinha de bola com a bicuda, perdeu a bola, desceu em contra-golpe, o Sporting Cristal dominou pela meia direita, Jeffrey Cabídios tentou passe à frente, corta a marcação, Aníbal Moreno, volta o jogo pelo campo de defesa, sai com Fux pela meia direita, de novo para Marcos Rocha, capitão do time, Rocha para Veiga dominou, lançou nas costas da zaga, tentou o lançamento à frente, era para Richard Rios, toca de cabeça, a quarta marcação, Romero sobrou pela meia direita, é para Estevão vai para cima o garoto, Estevão que na grande área, inverteu o lado do campo, bola boa, pela meia esquerda, chegou para Vanderlan na linha lateral da grande área, voltou um pouquinho mais atrás da ponta esquerda para Maurício de primeira por dentro, Aníbal tá pedindo, chega antes dele para fazer o domínio, corta a marcação do Sporting Cristal,
falta nos pés de Mikael. Mikael trabalha a bola pelo círculo central do gramado. É para Fux, ele cruza a fronteira para Veiga. Veiga dominou, clareou pela meia esquerda, lançou na linha de fundo, passe a longo para Vanderlan, escapou, tomou carrinho, o Gizão manda seguir. Nada a marcar, cai Vanderlan na grande área do Vale, ou melhor, Soler. Fiquei com a impressão que o Vanderlei tinha certeza que ia ser tocado e quando não foi, não sabia mais o que fazer na jogada. Acabou caindo de maduro. Vida que segue no Allianz Parque. Segue o Palmeiras também pro campo de ataque pela meio direita. É para Estevão. Estevão domina pela querida grande área. Você ligado no microfone da Bandeirantes. 14 minutos jogados. Do primeiro tempo. Palmeiras vem pro campo de ataque pela meia esquerda. 0-0. Vanderlan pra Veiga. Veiga entrada da grande área. Ergueu a cabeça, buscou espaço. Não tem ninguém. Volta pra Vanderlan. Cadê o primeiro gol nesse último jogo de grupos da fase Libertadores? Verdão que era o primeiro. Marcos Rocha, querida grande área pela meia direita. Cruzou, condiciona, boca do gol da rede. Pelo lado de fora, vai pela linha de fundo. O suficiente para assustar o Henriques. Escanteio pro Palmeiras bater na ponta direita. Soler. O Diego Henriques, ele ia saindo já para cortar esse cruzamento, mas depois do desvio, quase ele não volta para evitar o gol. Para sorte dele, ela dá na rede pelo lado de fora. Escanteio Palmeiras. Rafael Veiga vem para bater de pé canhoto. Veiga para cobrança de escanteio pela ponta direita. 2 braços erguidos, 15 minutos jogados do primeiro tempo. Veiga bateu curtinho para Estevão, rasteiro. Devolveu o Estevão para Veiga. Veiga pela meia direita. É para Marcos Rocha. Dominou, livre da marcação. Não cruzou, 3 dedos da bola. Ponta direita para Veiga. Veiga levantou, toque de cabeça. Zagueiro. Toca de cabeça pela linha de fundo. Não foi legal o toque. Tiro de meta pro Sporting Cristal também, o Aníbal, hein, Soler? É, o Aníbal Moreno foi desfalque também, né, no final de semana contra o Flamengo por motivos pessoais. Hoje retorna, joga e tem a possibilidade, meu caro Martelli, dele ser titular contra o Cruzeiro, porque o Abel gosta da característica do Aníbal Moreno de ser um mordedor de camisa 10 adversário. Conte com alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. Esse HG Nakata, anote aí, pode contar. 15, quase 16 minutos jogados desse primeiro tempo. Desce para o campo de ataque, equipe do Sporting Cristal pela meia direita. Perde a bola, vai mal, Alcido. Corta a marcação, Maurício ganha lateral, manual para o Palmeiras. Bateu no campo de defesa, já cobrado Mikael, recua pela quarta zaga para Fux. Fux pressionado, dá um tapa de joelho nos pés de Lomba. Lomba titular nesta noite no Allianz Parque, que vai ficando cada vez mais bonito. Inchando o Allianz Parque nesta noite de Copa Libertadores. Fux caminha com a bola nos pés, centralizado no seu campo de defesa. Fux de primeira para Aníbal para a meia esquerda para Maurício. Maurício enxergou pela ponta esquerda, boa a bola, ninguém foi. Flaco Lopes foi um pouquinho centralizado. Para a canhota foi o Vanderlan, para ninguém em arremesso manual. Lateral no campo de defesa para o Sporting Cristal bater. Tem gol. Martelli tem rede balançando em Quito e é gol importante. A LDU abre o placar contra o Central Córdoba e como o Flamengo está empatando com o Deportivo Táchira no Maracanã por 0-0 nesse momento no Grupo C. Central Córdoba e LDU passando para as oitavas da Copa Libertadores da América. Lateral para a equipe do Sporting Cristal, bater no campo de ataque pela meia direita. Você ligado no microfone da Bandeirantes na FM 90.9, na faixa estendida 86.3, pegando legal em todos os cantos do Brasil. Você escuta, ouve a Rádio Bandeirantes, galera, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, aplicativo da Band, Band Play, em todos os cantos do mundo. Chega o pesado microfone da Bandeirantes nesta noite de Libertadores. Manual para o Sporting Cristal bater no campo de ataque pela meia direita. Vem para a cobrança sem pressa, mas devia ter Alcedo que está disputando com o Sporting Cristal a terceira fase. Ou melhor, né? Terceiro lugar, aí sim, para a fase de Sul-Americana. Vale sim o jogo para o Sporting Cristal. Lateral cobrado para ninguém, passa por todo mundo, vai nas mãos de Lomba. Agora Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Palmeiras vem para o campo de ataque, no campo de defesa, domina, calma um pouquinho a parada, Marcos Rocha volta para Fux. Fux caminha de novo centralizado, ele sempre encara a marcação do Ávila, capitão. Trabalha a bola pela esquerda, se apresenta Aníbal pela canhota, de primeira para Mikael volta a jogada para Fux. Fux caminha de novo com ela nos pés do círculo central, ergue a cabeça, busca espaço, lança a frente para Veiga, de letra bolão. Veiga para Lopes pela meia esquerda, acelerou o bolão, tira da grande área para Vanderlan, dominou, chapou por dentro, boa bola para Maurício, desarmado. Bom, Pretzel, 18 jogados, sem gols até o momento, hein? Verdade, agora o que está me chamando a atenção é a presença do Veiga. O Veiga muito intenso no jogo e jogando perto da área, quase como um falso 9, ao lado também do próprio Flaco Lopes, que é um 9 de ofício, né? Então, muito boa a movimentação do Veiga, parece que ele está encarando esse jogo como
a volta à titularidade, né, para definitivamente retomar sua posição para a disputa do Mundial de Clubes. O Palmeiras joga bem, mas o Cristal já deu uma ajeitada na marcação e o jogo ficou parelho. Quesada. O Paulo Tuori é um bom treinador, eu reputo como bom treinador, enxerga bem o jogo, né? Conhece bem esse time do Palmeiras, recentemente estava aqui no Brasil, assumiu há pouco tempo o Sporting Cristal e está tentando segurar um time que é superior, né? Agora, essa movimentação é muito legal e aquilo que a gente falou do Veiga, né? Como é bom ter sombra, né? O Veiga sabe que ele não é o bam, né? Então ele está vendo muita gente aí com chance de ganhar vaga no time, então precisa se apresentar e mostrar mais empenho, ele está fazendo isso. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se, entre na torcida. Tem galera de Santos também ligado, Vivaldo Junqueira de Santos, na Baixada Santista, curtindo o futebol da Bandeirantes, 19h30, jogados deste primeiro tempo. 0-0, cadê o gol, Verdão, cadê o gol? Estevão, a última no Allianz Parque. Estevão é lançado, Fux lançou o bolão, linha de fundo para Estevão, Flaco fechou, Estevão dominou no limite, pedalou, balançou, vem por dentro, rolou o bolão para Maurício de Los, bateu no gol, pra fora, pela linha de fundo, boa bola de Estevão, entrada da grande área, Maurício bate no gol com desvio, escanteio, ponta direita, Soler. E que passe do Bruno Fux buscando o Estevão na velocidade, o garoto consegue o passe para o Maurício, a bola é desviada, sai escanteia e o Veiga vem bater. Veiga autorizado, partiu, levantou a segunda trave, o toque a gol, com desvio pela linha de fundo. Gizão tá dando tiro de meta, é isso? Exatamente, marca o tiro de meta a favor da equipe do Sporting Cristal. O Bruno Fux, que deu aquele belo lançamento pro Estevão, meu caro Martelli, ele joga por empréstimo no Palmeiras até o final do ano, numa troca. O Caio Paulista foi pro Atlético, o Bruno Fux veio para o Palmeiras. Passe fixado em 3,5 milhões de dólares. No entanto, talvez o Palmeiras não tenha que pagar todo esse valor. O Verdão tem um interesse na permanência do Bruno Fux e vai tentar empurrar o Caio Paulista em definitivo para o Atlético Mineiro. O problema é que o Caio também não se firmou no Galo, mas o Verdão quer fazer um bom esquema para não gastar muito dinheiro e ficar de forma oficial com esse zagueiro. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Vem pro campo de ataque o Palmeiras, Estevão lançado, cruzou na boca do gol. Fecha o zagueiro, volta pela linha de fundo. Não dá para respirar com o Estevão na ponta direita, é mais o escanteio. E mais uma oportunidade do Palmeiras jogar essa bola dentro da área. Bruno Fux, Mikael vão lá para dentro e Rafael Veiga já se posiciona para cobrar de pé canhoto. E o escanteio para a equipe do Palmeiras bater pela ponta direita. Veiga para a bola de novo. 22, 21, 21 e 30, quase 22, escanteio para a equipe do Palmeiras bater na ponta direita. São 6 jogadores do Verdão dentro da grande área. Quem sabe é o primeiro gol do jogo. Partiu para a bola, Estevão, escorregou. Era o Veiga, Veiga cobrou curtinho. Aí o Gizão mandou voltar. Entendi nada, viu, Soler? O Vilmar Roldan, para variar, tá de resenha dentro da área. Gosta de um papo, homem. Escanteio agora sim, vai pra bola, Veiga, jogadores pro meio da grande área do Sporting Cristal, pode ser o primeiro gol do jogo, a expectativa do torcedor do Palmeiras, do gol norte, vai Veiga, Veiga partiu, cobrou, era pra Fux, corta a marcação, volta a bola na entrada da grande área, o rebote ainda do Palmeiras, recua, trabalha a bola no círculo central do gramado, girando pra você, voltando ao plantão esportivo, 22 jogados, primeiro tempo é Libertadores da América, no Allianz Parque, por enquanto, 0 pro Palmeiras, 0 também pro Sporting Cristal. Vem pro campo de ataque o Palmeiras, saiu mal o goleiro, a bola pro Flaco Lopes dentro da grande área. Põe pra fora o goleiro Manuel pro Palmeiras bater na meia esquerda. Acho que agora dá, viu? QG de Esportes da Bandeirantes, Oposófio. Martelli, 22 minutos de jogo no Maracanã. Flamengo e Tátira seguem empatando por 0-0 em Quito. A LDU vencendo o Córdoba por 1-0. Com isso, nesse momento, Córdoba em primeiro, LDU em segundo e o Flamengo em terceiro, indo pra Sul-Americana. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de Copa Libertadores do Allianz Parque. Você ligado no FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre!
Está jogando Jeffrey Cabedios pelo campo de defesa, de primeira para Alcido dentro da grande área, vai para o inteiro de amarelo, goleiro Henriques por dentro, se apresenta Chaves à frente para Távora ergue a cabeça, tenta descer para o contragolpe para a equipe do Sport Cristal, domina pela meia esquerda, Pretel pela ponta esquerda, passe é longo, mas chegou na bola, legal, Cabedios levou a entrada da grande área, soltou, tentou domínio, perdeu Pacheco volta pela meia esquerda, insiste a equipe do Sport Cristal, Palmeiras se destina a marcar, 23 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Alô, Osvaldo Cruz, alô, José Francisco, tá ligado no microfone da Bandeirantes, está jogando o Sport Cristal pela meia direita, ao centro do campo de defesa, tenta o lançamento à frente, vai Aníbal Menino na bola, cirúrgico, bote de Aníbal, recomeça o Palmeiras pelo campo de defesa. Está jogando Vanderlan pela canhota. Vanderlan escapa da marcação, tenta o passinho por dentro. Chega para Aníbal de primeira para Maurício por dentro para... Boa saída de bola de Rios para Maurício, volta pela quarta zaga para Fux centralizado no círculo central. Olha a troca de passes do Verdão. Veiga abriu jogada pela ponta direita, já está no campo de ataque Estevão levou para a linha de fundo. Marcos Rocha finta a marcação, 3 dedos da bola, volta para a meio direita para ir. Veiga, Estevão estava pedindo, Veiga volta, um pouquinho mais atrás para Bruno Fux. Aníbal quem domina, ele tira pela meia direita, boa bola para Estevão para Marcos Rocha, estava pedindo, Estevão preferiu girar sozinho, a entrada da grande área, volta a jogada um pouquinho mais atrás, de novo para Aníbal, arriscou em cima da marcação. Explode no zagueiro, volta para Fux, que recua no campo de defesa só da Palmeiras, hein, Pretzel? O Veiga é o dono do jogo. Essa jogada que eles fizeram em combinação aqui na direita, abrindo espaço para o Fux recomeçar a jogada, foi maravilhosa. E o Veiga saiu da lateral para o meio para fazer a armação de novo. É o dono do jogo e o Palmeiras ataca muito pelo lado direito, com o Estevão dando um calor do lado esquerdo de defesa do Cristal. Bom jogo para o público que enche o Allianz Parque. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na Cata, você sabe. Pode contar. Dá para contar com Veiga. Quesada. Dá e deve, né? Não é o Veiga dos melhores momentos, mas é um jogador que pode melhorar. Melhorando fisicamente, mais ligado, ele vai ser fundamental para os objetivos aí da equipe do Palmeiras. Boa movimentação do time. Maurício está fazendo um bom jogo também, belo tiro de fora da área. E o Estevão é um garoto dourado do futebol brasileiro, né? Muito bem no jogo, Estevão, ligado. Quem sabe que é a última vez que ele está pisando aí, né? no gramado do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque. Você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0, Libertadores do Allianz Parque, domina no campo de ataque, o Sport Cristal perde a bola, Vanderlan ganhou, toma rapa forte, o Veiga, tocada é falta. Falta pro Palmeiras bater, campo de defesa, meia esquerda. Chegou firme pra cima dele o Pretel, um dos jogadores que marcaram golaços contra o Palmeiras na primeira rodada, né, da Libertadores, no jogo que aconteceu em Lima, no Peru. Agora chegou firme ali pra cima do Rafael Veiga. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aberto e simples, em um instante. Placar de 0-0, cadê o gol do Verdão? Palmeiras está jogando pelo campo de defesa, 0-0 por enquanto. Fux domina centralizado no campo de retaguarda, ergue a cabeça, Estevão parte para o campo de ataque na meia direita, perde a bola e prefere o Fux pela meia direita, boa bola para Marcos Rocha, lançou para Estevão na cara do gol, achei que estava impedido, o juizão mandou seguir, goleiro bem. Com a bola em mãos, Henriques repõe a bola no campo de defesa pela meia esquerda. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 27 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, Sérgio Sport Cristal mal. Flaco Lopes dominou a entrada da grande área, bateu. Sensacional! Henriques pegou! Mal demais o zagueiro Lopes, Flaco Lopes, uma pancada, que defesa do goleiro! E tá explicado, porque é um jogador de confiança na seleção paraguaia. Foi convocado para os jogos contra Equador e Colômbia, o Henriques, e agora dá os motivos do porquê foi selecionado para ser um dos 3 goleiros da seleção peruana. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Pancada no centro do gol, foi forte, uma pancada e foi bem, hein, Henriques? Vai da defesa. Vem pro campo de ataque, a equipe do Sport Cristal domina pela meia direita, tentou escapar da marcação. Boa bola, cabeça no meio da grande área, Pacheco bateu no gol, travado pela marcação do Verdão. Rebote do Christian Rios, ele tenta o lançamento à frente, perde o toque de mão, esbarra na marcação, volta, não vale. Falar em Gizão demorou, mas marcou, toque de mão, posse de bola pro Palmeiras no campo de defesa.
E falta a favor da equipe do Palmeiras, porque claramente, na hora que o Richard Rios deu o passe buscando o Estevão, esticou o bração para ali o Gonzalez. Aí não vale, né, Martelli? Com a mão não pode, falta a favor do Palmeiras. 28 jogados deste primeiro tempo para você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes trazendo para você as emoções desta noite de quarta-feira. Libertadores da América, por enquanto, 0 para o Palmeiras, 0 também para o Sport Cristal. Fux com a bola nos pés do campo de defesa. De novo caminhando com ela, busca espaço, erga a cabeça, chapa para a esquerda. É para Mikael. Mikael pressionado, fatia para o campo de ataque, tentava o lançamento à frente para Maurício. Quarta marcação do Sport Cristal, sobe para tocar de cabeça ao cedo, volta pela meia direita para Frei Cabídios. Ele tenta o lançamento à frente, escorou de cabeça o capitão, camisa número 11, Ávila para ninguém. Vai no campo de defesa para Marcos Rocha. Está jogando Marcos Rocha pelo campo de defesa pela meia direita, volta para o centralizado Fux. Esse é o desenho do Palmeiras na direita. Marcos Rocha por dentro, Fux na meia esquerda, Mikael. Fux lança para o campo de ataque na meia esquerda, boa bola para Maurício. Maurício do Biro pisou na bola, soltou à frente para Veiga. Balançou legal na fita do corpo, escapou, criou um espaço meia direita. Rios chamou para a perna esquerda, não bateu, soltou Maurício, bateu para fora do gol. Uma pancada de perna esquerda, passou à direita do gol de Henriques. Linha de fundo, grande jogada do Verdão, era o primeiro do jogo, Soler. E com muita qualidade, essa bola cai no pé esquerdo do Veiga, ele só balança para cima da marcação e tira dois marcadores. Oferece para Richard Rios, que dá um corte seco para cima do Távora, e aí ele deixa na medida. O Maurício invade a área, mas na hora do bate, ela não vai na direção do gol, perde grande chance o camisa 18. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Tá maduro o gol do Verdão, tá maduro o gol do Verde. Quase 30 agora sim no toque da Bandeirantes. Você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Libertadores da América, fase de grupos, último jogo de Estevão no Allianz Parque, último jogo da fase de grupos, relógio marca 30 minutos do primeiro tempo. Palmeiras 0, mas só tá perto, Verdão. Palmeiras 0. Sport em Cristal também 0. QG de Esportes é seu, Pusóvio. Martelli, em noite de Libertadores, o Inter mais cedo venceu o Bahia por 2-1 lá no Beira-Rio. Com isso, ficou na liderança do Grupo F com 11 pontos. Em segundo, o Atlético Nacional da Colômbia com 9 pontos somados. Já o Bahia de Rogério Ceni, agora nos playoffs da Copa Sul-Americana. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Leandro Quesada, 31 jogados, primeiro tempo, 0 Palmeiras, 0 Sport Cristal, Quesada. É uma questão de tempo sair o gol do Palmeiras, né? E quando o Palmeiras foi atacado, né, no melhor lance aí criado pelo Sporting, nessa jogada do Pacheco, não é, no chute, na tentativa de chute após a tabela com Cabejos, logo na sequência, no mesmo minuto, na mesma minutagem, o Palmeiras foi lá com uma tabela incrível do Veiga, do Rios e do Maurício. Tá muito legal ver esse trio jogando, hein? Vem pro campo de ataque, o Palmeiras domina pela meia esquerda, Maurício volta, jogada pela quarta zaga para Mikael de primeira para Aníbal. Aníbal pelo circo central do gramado, cadê o gol do Verdão? Aníbal fatiou Paulão, ponta direita, que bola, Estevão, céu na cara do gol, é só fazer, driblou, deixou no chão, bateu no gol! Gol de Estevão, gol de uma joia, gol de um futuro gênio do futebol brasileiro. Jogadaça do Verdão, uma bolaça de Aníbal, fatia a bola pro campo de ataque pela ponta direita, Estevão, tudo se desenha para ele, a torcida, o estádio, a despedida, a noite, o jogo, a Libertadores. Estevão recebe a bola na quina da grande área pela meia direita, ele nunca deixou de partir para cima, vai para cima da marcação, chegou o zagueiro, ele fez a fita, balançou no corpo, deixou no chão, corta para dentro, perna esquerda na bola, chapa no canto inferior direito do goleiro Henriques.
movimento nas arquibancadas de reverência para Estevão, o último dele no Allianz Parque. O último jogo no Allianz Parque, um golaço de Estevão, na marca dos 33 minutos jogados no primeiro tempo. Precial Viverde, pulsar, estremecer e vibrar, merece Estevão, pode pintar mais pela frente, um golaço do Palmeiras, agora no Allianz Parque, Estevão, Palmeiras 1. Sporting Cristal 0, Soné. E antes de começar o jogo, ele foi homenageado por Leila Pereira e João Paulo Sampaio, responsável pela sua contratação para as categorias de base do Palmeiras, e recebeu 2 placas. Parecia que todo mundo já estava prevendo o que ele ia fazer em campo, porque esse realmente foi um gol de placa. Lançamento magistral de Aníbal Moreno, ele domina, encara a marcação, deixa o Axel Cabedios de bumbum caído no chão, de Cabedios em pé, e de chapa ele bate firme, sem chances para o goleiro Henriques. Um golaço na despedida de Estevão, um golaço com a assinatura da joia palmeirense, o 10º gol dele no Allianz Parque, o 26º como jogador profissional, o 11º na temporada. Estevão é o artilheiro do Palmeiras nesse ano, Martelli. Festa da torcida do Palmeiras, Estevão 1 pro Palmeiras, 0 pro Sporting Cristal. Quesada, que golaço do Estevão. Maravilhoso, né? Como você destacou na narração, na linda narração, né? Que lançamento do Aníbal Moreno, né? A gente gosta dessa coisa dos grandes lançamentos. Futebol do Brasil sempre teve grandes lançadores, embora ele não seja brasileiro, mas os jogadores estrangeiros faziam muito isso, né? E aí a jogada característica, domina o Estevão, passa pelo Cabejos, o Axel Cabejos, e faz um golaço. Mas que golaço que o garoto de ouro do Palmeiras fez. Vai ter muitas saudades aí em breve, hein? Porque logo logo o garoto estará brilhando em outros campos do planeta. Golaço do Palmeiras, golaço de Estevão, placar de 1-0, tem falta o Verdão, falta pro Palmeiras bater, escanteio como se fosse escanteio curtinho pela meia esquerda, Veiga pra bola, o Palmeiras abre o placar, Estevão foi pro gol, 1 pro Palmeiras, Veiga pra bola, pode ser o segundo, ergueu a bola, segunda trave, o toque do Mikael, passa por todo mundo, sobrou pra ele, hein, vem Estevão escapa da marcação, bateu no gol, Henriques no centro do gol, como joga Estevão, Pretzel? Joga demais e eu me sinto privilegiado até assistir esse gol do Estevão, porque a jogada toda é linda. O lançamento do Aníbal Moreno também é espetacular, né? O Autuori não fechou aquele lado, porque o Estevão já tinha entrado outras 2 vezes sozinho na grande área. E o gol dele, a construção, ele domina, ele dá o corte no jogador de marcação que cai no gramado e ele bate na diagonal do goleiro Henriques. Um gol realmente espetacular e a gente se sente com o privilégio de estar participando desse momento na despedida do Estevão aqui do Palmeiras. Motopeças de qualidade na Cata, conte com desempenho, a confiança da marca líder e suspensão também. Motopeças na Cata, pode contar. E você privilegiado no microfone da bandeira, só Verdão, contra golpe armado, Rios, entrada da grande área, soltou para Estevão, Estevão dominou, ergueu a bola, bolão para Veiga, cochilou, Veiga cai. Veiga cai, demorou para bater no gol. Perde a bola a equipe do Verdão. Contra-golpe tá armado para a equipe do Sporting Cristal. Tome contra-ataque pela meia esquerda do Bira, até escapa da marcação. Pacheco, próxima bandeira de escanteio pela canhota. Veiga ainda tá caído dentro da grande área. Pacheco encara a marcação, volta para a meia esquerda. É para Cabedios arriscou Lomba. Firme Lomba no centro do gol, Soné. Tranquilo, o goleiro Marcelo Lomba faz a defesa nessa que é apenas a 3ª partida do Marcelo Lomba nesta temporada de 2025. Componentes de suspensão, transmissão e direção na Cata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. Palmeiras está vencendo o jogo para 1-0, é festa do torcedor do Verdão. Festa no Allianz Parque, um golaço de Estevão, um show de Estevão no último jogo dele no Allianz Parque com a camisa do Palmeiras. Palmeiras 1, Sporting Cristal 0 aos 37 desse primeiro tempo. Flaco Lopes domina para a meia esquerda, escapa para o meio de 3, pede a falta, o Gisão mandou seguir. Vilmar Roldan quer jogo, domina para a meia direita, tomou o tranco atrás. Cabedios pede a falta, Vanderlan vem por baixo, tira. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Siri já.
Daqui a pouco, intervalo inteligente na Bandeirantes pra você. João Paulo Capelanes assume a FM 90.9 e faz seu estendido 86.3. O futebol da Bandeirantes segue pra você nesta quarta noite. Noite de Libertadores 1 para o Palmeiras, 0 para o Sport Cristal. Vem pro campo de ataque, a equipe do Palmeiras, levantamento feito à frente pela meia direita. Vai chegar na bola, Richard Rios vem na cobertura, Henriquez. O Henriquez foi na cobertura, linha de fundo, tiro de meta para o time peruano. Agora foi bem o goleirão Henriquez, fechou a porta ali para o Richard Rios, por sinal, 2 jogadores que podem se enfrentar nesta data FIFA. Richard Rios, jogador da Colômbia, e o Henriquez convocado pela seleção peruana. Esse gol do Estevam tá tirando o Cristal da Sul-Americana, meu caro Martelli, porque o Bolívar tá empatando com o Cerro Porteño, no saldo de gols o Cristal tá ficando Estevam botou Flaco Lopes na cara do gol, vai ampliar. Flaco é só fazer, bater no gol de comadinha. Golaço! Gol! Do Palmeiras! Só vale golaço, só pode golaço, só pode pintura no Allianz Parque nesta noite. Estevam, como ataca, como marca, domina no campo de defesa pela meia direita, chapa a bola, bota na cara do gol no centro do gramado. Flaco Lopes, centroavante, lento, só tem estatura, que nada, adianta Flaco Lopes, ganha na corrida dos zagueiros, sai na cara do gol, erga a cabeça, foi frio, foi tranquilo, foi gelado, a cabeça, dá o tapinha embaixo da bola de perna esquerda por cobertura, por cima do goleiro Henriquez. Que categoria, que golaço. Estevam para Flaco Lopes, bola no gol do Sport Cristal. Na marca dos 39 minutos jogados deste primeiro tempo, vai se armando o show, vai se armando o show de Estevam, o show do Palmeiras nessa noite. Explode o torcedor do Verdão, Allianz Parque comemora agora, Palmeiras 2, Sporting Cristal 0, Soné. E só vale golaço na assistência de Estevam, chegando neste momento a 16 participações em gols nesta temporada. O jogador que mais participa de gols na equipe do Palmeiras, o vice-líder em assistências, dá um passe magistral para Flaco Lopes, que agora não usou da força, usou da inteligência e da técnica para cavar por cima de Henriquez e marcar mais um golaço para o Palmeiras, o 41º dele com a camisa do verde, o 9º nesta temporada, Martelli. Olha, Pretzel, que show, hein? Que show, a defesa do Cristal toda aberta, né? O Paulo Autório foi reclamar alguma coisa do quarto árbitro, mas do quê? Tem que reclamar do time dele mal posicionado, e o Lopes sozinho. Eu gosto desse jogador, viu? Ele é combatido por muitos torcedores, eu acho ele um jogador utilíssimo, um centroavante de área mesmo, um cara que sabe fazer gols, e ele faz um golaço, já mata o jogo 2-0. Pro Cristal agora passar, só pra deixar claro, tem que torcer pro Cerro Porteño fazer um gol do Bolívar, pro Sport Cristal chegar na Sul-Americana. Leandro Quesada, 2, Palmeiras 0, Sport Cristal. Eu tô com o Pretzel também, viu? Acho que às vezes ele é perseguido de forma desnecessária, o Flaco Lopes. Não estamos falando que ele é o melhor centroavante do mundo, nada disso, mas é um cara que tem o seu valor, né? E que golaço, né? Que golaço. Muitos perderam recentemente gols assim. Agora, o Estevam é um jogador pronto pro futebol europeu. Ele intercepta a bola na zona ali dos volantes do zagueiro e cria toda essa jogada maravilhosa pro Flaco Lopes ampliar. 2-0 o Verdão. Olha, se o Palmeiras continuar ligadão assim, vai fazer bonito na primeira fase do Mundial, eu acredito. Vem Sport Cristal para o campo de ataque de perna esquerda, dominou, Pacheco tirou, bateu no gol na trave, a bola não entra. O Távora dominou uma bola na entrada da grande área, bateu no pé da trave da ponta direita, o Lomba pulou, mas não alcançou nada, Soné. E em Lima, o Távora foi mais um que marcou um golaço contra o Palmeiras. Também quando o Verdão abriu 2-0 no placar, e agora ele tentou mais um belo gol, mas foi impedido pela trave. Segue 2-0 ao Viverde. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se, entre na torcida. Já vem João Paulo Capelanes, o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes FM 90.9. Tradicional de São Paulo, faz seu estendido 86.3 para todos os cantos do Brasil. Palmeiras tenta descer para o campo de ataque na meia direita, sai com bola e tudo.
tudo, Flaco Lopes. É o primeiro tempo de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Relógio marca 42 jogados, finzinho da primeira etapa, um show de Estevão na última participação no Allianz Parque com a camisa do Palmeiras. Um gol e uma assistência até agora, tá bom pra você? 42 jogados deste primeiro tempo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser o mais premiado do Brasil, se assim pode confiar. Canta forte o torcedor do Palmeiras, canta o hino do Verdão no Allianz Parque desta noite de quarta-feira. Vem pro campo de ataque o Sport Cristal, lançamento à frente para ninguém nas mãos de Lumba. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. Quase 43 minutos jogados, quase 43 jogados do primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa do Allianz Parque. O Palmeiras vencendo o jogo, o torcedor feliz da vida, contente, 2-0. A informação que vem do plantão da Bandeirantes, fala Bruno Pozóvio. Martelli tem rede balançando na Bolívia. Dorni Romero faz 1-0 para o Bolívar no Cerro Porteño. Com isso, o time boliviano indo para Sul-Americano. O Sporting Cristal ficando sem competições internacionais. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Atenção, Palmeiras para o campo de ataque. Estevão na quina da grande área, ponta direita, rolou para Flaco. Flaco devolveu linha de fundo. Estevão chegou no limite, dominou, cruzou para Flaco, passou da bola. Vanderlan comete a falta de ataque. Para o jogo, árbitro dentro da grande área, falta a bola para o Sporting. Falta a favor do Sporting Cristal, só destacando a negociação envolvendo o Estevão com o Chelsea. O Chelsea que hoje foi campeão, né, da Conference League, mas que tinha garantido já no final de semana a vaga para a Champions League. Então, o Estevão já na sua primeira temporada no futebol europeu vai disputar a principal competição de clubes do velho continente. Ele que é a venda mais cara da história do Palmeiras, 45 milhões de euros fixos vendidos para o Chelsea. Caso ele complete 75 jogos com a camisa do clube inglês, o Palmeiras ainda vai faturar mais 16 milhões e meio de euros, ou seja, podendo chegar a 61 milhões e meio de euros à venda. De ataque, Flaco na grande área, Maurício vai fazer o gol, Henriques espalme, bota em linha de fundo, não dá pra cochilar, que jogo faz o Verdão, escanteio pro Palmeiras. E busca a goleada no Allianz Parque ainda no primeiro tempo, mais uma bela troca de passes que chega no pé do Maurício, ele bate firme, Henriques pega, escanteio para o Palmeiras e vem o Veiga de pé canhoto em busca do terceiro. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços, no Grupo Souza Lima. Já a informação do plantão, 44 minutos jogados do primeiro tempo. Olha o Palmeiras no campo de ataque. E o escanteio para a esquerda, Veiga. Será que vem o terceiro? Será que vem mais um do show? Veiga pra bola, levantamento, segunda trave, sobe sozinho, o zagueiro tira. Na entrada do círculo central, no campo de ataque do Palmeiras, Vanderlan faz a cobertura. Vanderlan volta pelo círculo central, gosta da vontade o torcedor do Verdão. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se, entre na torcida. A informação pro Sófio. Martelli tem rede balançando em Quito, a LDU faz 2-0 no Central Córdoba, resultado que deixa o Flamengo de fora da Copa Libertadores nesse momento no grupo C. LDU em primeiro, Central Córdoba em segundo e o Flamengo indo para os playoffs da Copa Sul-Americana. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata, pode contar. Já o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ou melhor, João Paulo Capelanes assume em FM 90.9 na faixa, estendido 86.3. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. 46 jogados, não quer saber de placa, não quer saber de acréscimos. Sai jogando o Palmeiras do campo de defesa, vencendo por 2-0. Gol de Estevão, gol de Flaco Lopes. Palmeiras desce, Estevão, tapinha de calcanhar para Veiga na meia direita. Desarmado pela marcação do Sport. Desce o Sport Cristal para a meia esquerda, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Alô, Bandeirantes! Alô, Bandeirantes! Você ligado por enquanto, placar de 2-0. Palmeiras desce, Estevão lançado, Micael deixou praticamente na cara do gol. Estevão dominou, quina da grande área. Perdeu espaço, meia esquerda, Eliso, pedalou, balançou, bateu no gol, Henriques faz a defesa. Em 2 tempos, Henriques faz a boa defesa para o Sport Cristal, Soler. E no outro gol, no Gol Sul, na semana passada contra o Ceará, ele fez uma jogada parecida e marcou um golaço para cima do Fernando Miguel. Agora ele tentou um bate mais colocado, Henriques fez a defesa. Lembrando que vamos até os 47 no primeiro tempo. Vai terminar no primeiro tempo, o Palmeiras vence. Olha a bola do Maurício para Estevão, vai fazer! Flaco! Gol!
Show do Palmeiras no Allianz Parque. Um bolão de Maurício, tava dormindo, tava cochilando, tava já no intervalo. Sport Cristal. Maurício domina pela meia esquerda dentro da grande área. Cadê a zaga do Sport Cristal? Já no vestiário, Maurício ergue a cabeça, não foi fominha, foi solícito. Viu Flaco Lopes na meia direita dentro da grande área, ele invade, passa a bola rápido, rasteiro e ligeira por todo mundo, chega para Flaco Lopes, segunda trave, gol aberto, é tudo que o centroavante quer, de perna direita, bota para dentro do gol, no último lance do primeiro tempo aos 47, é show do Palmeiras do Allianz Parque, agora, já no intervalo, Palmeiras 3, Flaco, Sporting Cristal 0. Intervalo inteligente, Bandeirante chegando agora com a vitória do Palmeiras. Deu Verdão, deu Palmeiras. Já dá pra cravar, já deu, já foi, já ganhou. Palmeiras 3, Sporting Cristal 0. O Allianz Parque, que por sinal é um estádio que costumeiramente recebe grandes espetáculos, shows, artistas, celebridades. E hoje recebe um show, mas não é nenhum cantor. Se bem que tá jogando por música esse Palmeiras. Alô, Gustavo Soler, despedida do Estevam, teve de tudo, 3-0 Palestra, Soler. E mais um gol de Flaco Lopes, né, Capê? O 10º dele nesta temporada, vice-artilheiro do Palmeiras no ano de 2025. O time alviverde vai vencendo o Sport Cristal por 3-0 nesta despedida de Estevam, que marcou um gol e deu uma assistência. Estevam, 26 gols como jogador profissional e 15 assistências por enquanto. Na temporada, KP, são 11 gols marcados e mais 5 assistências, 4 gols na Copa Libertadores da América. O último jogo dele aqui no Allianz Parque, jogo de jogador grande. O Palmeiras vai garantindo 100% de aproveitamento na Libertadores, KP. E mais uma vez o Palmeiras vai batendo recordes, vai se transformando no primeiro clube na história da Copa Libertadores da América a ter 100% de aproveitamento na fase de grupos em 2 oportunidades. Outros times que já tiveram 100%, Vasco em 2001, Santos em 2007 e Boca Juniors em 2015. Maravilha, Gustavo Soler, é o Palmeiras quebrando recorde atrás de recorde, marca atrás de marca. Deixa eu dar uma passada na cabine Bandeirantes. Primeiro, viu, que essa tô numa dúvida. Ô, Alexandre Pretzel, você tá fazendo a transmissão ao lado do Pedro Martelli, é isso? Sim. Tá tudo bem com o Martelli, não? Tudo certo, tá fazendo uma grande narração. Não, a narração tá excelente, mas essa passagem de bastão do fim do primeiro tempo pro intervalo foi, vou falar um negócio pra você, hein? Tá tudo bem com ele, não? Tá tudo bem. Aí é com o narrador, né? Os narradores, eles têm um estilo próprio, né? Sim. Um negócio diferente do resto da equipe, então... Entendi. Cada um faz um perfil diferente, né? Por exemplo, tu quando narra também, tu é um personagem também, né? Então acontece isso, né? Entendi. Maravilha. Alguma vez na vida foste um personagem, Pretzel? Olha, de vez em quando no Esporte Debate, quase sempre. Tipo hoje, né? Vibrando com o Inter. É, chora com secadores. Chora secadores. O que vocês secaram hoje foi uma enormidade, mas não deu. Sequei mesmo. Sequei com toda a força do mundo. Mas tá bom. Pretzel, então, já que você tá falando, emenda aí. Bom, o que do Palmeiras, né, Pretzel? Oitava de final, já tava classificado. Tchau, Estevam. Show do Palmeiras. E matou o jogo, Pretzel. Matou o jogo, aliás. Eu tava vendo o Paulo Autori de mão no bolso na área técnica, vendo o seu time sendo amassado pelo Palmeiras. É um negócio estranho, realmente. O Cristal está praticamente eliminado agora, com o Bolívar ganhando do Cerro Porteño. Bom, dito isso, foi um show do Palmeiras, respeitando o torcedor que lota o estádio. O Palmeiras tratou o jogo como um jogo de primeira rodada de Libertadores, ou como um jogo de mata-mata de Libertadores, indo para cima, correndo atrás como se estivesse precisando da vitória de maneira urgente. Matou o jogo com 3-0, com o Flaco Lopes excelente na área, fazendo tabelas, com o Rafael Veiga colocando o jogo realmente em outro patamar, sendo titular novamente e aos poucos recuperando seu ritmo, e com o Estevam, o personagem da noite, fazendo um golaço que abriu a vitória e também contribuindo para outros ataques. Então, uma atuação de luxo do Palmeiras, tratando o jogo como deve ser.
Palmeiras está chegando a 18 pontos em 6 jogos. Isso é uma marca fortíssima. 142 vitórias. É um negócio realmente impressionante para o time brasileiro na Libertadores da América. Então o Palmeiras respeita o jogo, respeita o torcedor e coloca realmente a partida já num outro estilo, num outro ritmo, podendo, se mantiver o ritmo, ou talvez com outros atletas, poupando alguns titulares para chegar a uma goleada histórica. Um primeiro tempo de luxo, Capelanes, apenas cumprimentando realmente tudo que o Palmeiras fez, do goleiro Lomba até chegar do Flaco Lopes, Capelanes. E foi um espetáculo mesmo. Quem está ouvindo a transmissão do Pedro Martelli, com o Pretzel, com o Soler, com o Puzov e, claro, com o Leandro Quesada, tá vendo verdadeiramente um show dentro e fora de campo. Leandro Quesada, até onde Estevão pode chegar? E queria que você fizesse uma análise capciosa sobre esse jogador, que realmente, para achar crítica em cima desse menino de nem 18 anos, é brincadeira. A gente é apaixonado pelo futebol bem jogado, né? Que nos últimos tempos o futebol brasileiro deixou de apresentar. A gente não ganha uma Copa desde 2002, a gente tem fracassado aí nessas competições internacionais. Tem aí Copa América, é verdade, com o Tite, mas quando chega a Copa do Mundo a gente não consegue se apresentar num grande nível. Em competições internacionais, não é? Quando eu digo mundiais, ganhamos o último título, inclusive, com o Corinthians, né? E o Paulo Torre está na história, né? Porque ele conseguiu ganhar também um campeonato mundial de clubes, não é? Dirigindo a equipe do São Paulo. E a gente foi perdendo nessa força, conquistas, nossos craques ficaram mais raros. E aí quando a gente vê um garoto desse, né? Como joga bola, que jogada linda, né? Ele recebeu, cortou para dentro, cabeça erguida, escolheu o canto, sem nenhuma chance de defesa pro goleiro Diego Henriques, né? Da equipe do Sporting Cristal. Agora, o que eu verdadeiramente espero, João, que eu acho que você também espera, e o torcedor palmeirense, o torcedor apaixonado pelo bom futebol, é que o futebol europeu não estrague o Estevão, tá? Defina estragar. É que ele não vire assistente de lateral jogando no Chelsea, entendeu? Que ele tenha liberdade para fazer o que ele fez hoje. E olha, hein, que hoje ele jogou a lá europeu, porque é ele que intercepta a bola, né, que estava sendo tocada ali no ataque da equipe do Sporting Cristal. Ele faz essa interceptação no setor dos zagueiros, dos volantes, e aí encontra o Flaco Lopes, aciona o Flaco Lopes para o Flaco Lopes carregar e ampliar para 2-0, né, num belo gol, né, numa cavadinha do argentino, que depois marcaria também o terceiro gol da equipe do Palmeiras. É dessa forma que eu analiso, né, que o Estevão tem a liberdade para ser o criador, o driblador, o definidor, que obviamente ele tem as obrigações táticas que todo jogador do planeta precisa ter, mas que no Chelsea ele passe a maior parte do tempo atacando e não defendendo. Guarda bem essa frase para que ele não vire assistente de lateral, tá, João Paulo Capelanes? Boa. Porque isso tem acontecido com vários brasileiros que vão jogar na Europa. Exatamente. E outra coisa que me chama a atenção, alguns brasileiros que têm aquele gingado brasileiro perdem na Europa. Não tô falando que lá é ruim, tá? Não tô falando que lá é ruim. Eu tô falando e concordando contigo, chancelando o que você diz, que justamente muitas vezes esse tipo de coisa acontece. O cara, ele tem que ser, vamos lá, mais objetivo. Vou dar um exemplo aqui meio tosco, mas talvez sirva. Vai ser um exemplo. O Endrick com o Carlo Ancelotti. Sim. O Endrick tentou dar uma cavadinha, bem verdade, errou e tal. E o Ancelotti falou que esse tipo de coisa não se faz. Eu acho assim, o Flaco Lopes fez um golaço. É bem verdade que é um recurso. Se o cara tem qualidade eu acho que ele tem que ser incentivado. Claro que no momento decisivo você tem que ir lá fazer o gol. O treinador tá no direito, tô falando que o Ancelotti tá errado. Só tô falando que muitas vezes o cara depois fica inibido de não tentar mais um drible, de não tentar fazer mais alguma coisa, entendeu? Exato. Sei lá, eu acho que tem que você deixar poda, solto. né? Poda aquilo que o cara tem de melhor, vezes, né? exatamente. Claro, chama pro cantão e fala, olha, tem momento que você pode fazer isso, tem momento que você não pode, claro, né? E por falar em Ancelotti, que convocou o Estevão, né, em cima da hora aí para defender a seleção do Brasil. Vai ser muito legal acompanhar o Ancelotti na seleção aí, brasileira. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso colocar em destaque os parceiros comerciais na volta super placar com Bruno Puzóvio. E Neymar! Ô Neymar! Só você enxerga jogo, né, Neymar? Você tá por cima da carne fresca. Você é o cara, né, Neymar? Você com seus parças, com seu pai, né? Com tudo aquilo que não agrega em nada o Santos Futebol Clube. Vocês vão entender por que eu tô falando sobre isso depois do intervalo. Até já!
Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Camisa 10 bateu com o pé esquerdo. No radinho do carro, no bar com amigos ou no sofá de casa, torcer é bom. Mas torcer com vaga garantida na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre. Faça um seguro alto, vida ou residencial e concorra a viagens com acompanhante para grande decisão. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Vem pro campo de ataque, o Palmeiras domina pela meia esquerda, Maurício volta, jogada pela quarta zaga para Micael, Micael de primeira para Aníbal, Aníbal pelo circo central do gramado, cadê o gol do Verdão? Aníbal fatiou Paulão, ponta direita aqui, bola, Estevão, céu na cara do gol, é só fazer, driblou, deixou no chão, bateu no gol, Martelli, martelando o Brasil inteiro. E Palmeiras, tá martelando geral também. O Palmeiras, Allianz Parque e Libertadores é um caso de eterno amor. Como é gostoso ser palmeirense, né, gente? A grande verdade é essa aí. 10h31. Soler, rapidinho, eu tenho aqui alguns compromissos dentro do intervalo Inteligente Bandeirantes. Antes de passar pro Pedro Martelli, os times voltaram aí, porque eu tô sem retorno aqui. Eu tô vendo aqui os melhores lances da Libertadores e da Sul-Americana desse meio de semana aí, Soler. Voltaram e já tá meio que no esquema pra começar. Então vai começar. Tá vendo, Martelli?
Isso não é deixa, Martelli. Tem que chamar o nome dos caras. Então é contigo. Martela pra mim, Martelli. Martela, Martelli. Valeu, João Paulo Capelani. Começar o segundo tempo, invertem seus lados na esquerda, o Palmeiras à direita, o Sport Cristal vai começar o segundo tempo. Palmeiras e o Sport Cristal para mais 45 minutos de bola rolando. Teve mudança no Sport Cristal, já a confirmação de Gustavo Soler. À esquerda o Palmeiras, à direita a equipe do Sport Cristal. Vamos lá, o que você está esperando, seu juiz? Jogadores... Tá esperando aos 15, ainda não deu 15 geralmente de intervalo. tá 17h30, né? Ó, já vamos pras trocas então. Saiu com a 4 Chaves, entrou com a 29 o Pósito. Saiu com a 11 o Ávila, entrou com a 9 Cauteruccio. Vai começar o segundo tempo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Palmeiras à esquerda, meiões e camisa em verde, shorts em branco, à direita inteiro de azul claro, a equipe do Sport Cristal, 2 mudanças, portanto. Cauteruccio, camisa de número 9. É o centroavante do time aí. No lugar do Ávila e o Pósito. No lugar do Chaves, Vilmar Roldan ergue o braço, aponta o centro de campo. Começa o segundo tempo. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes para mais 45 minutos de bola rolando pela Libertadores. Atenção que é show. É show do Palmeiras, 3 pro Palmeiras, 0 pro Sport Cristal. Verdão é o mesmo, já com falta, campo de ataque na direita, né, Solé? Exatamente, o Pósito na primeira dele já largou o sarrafo ali pra cima do Estevão, cometeu a falta, é bem perto do banco de reservas do Verde e o Veiga já se posiciona, vai jogar lá no pagode porque Fux e Mikael foram lá pra área do Henriques. Jogo tá parado, falta marcada para a equipe do Palmeiras, bater no campo de ataque pela meia direita, ergue a cabeça, vai para a cobrança, Rafael Veiga. É o comecinho do segundo tempo para você ligar no microfone da Bandeirantes no Allianz Parque. É falta pro Palmeiras bater, quem sabe o quarto gol. Será que veio, vira 3, acaba 6. Verdão no campo de ataque. Falta, Veiga na bola, primeiro minuto de bola rolando o segundo tempo. Na direita vai para a cobrança, Veiga. Autorizado, comprou curtinho, é saído, linha de fundo. Rios levantou, segunda trave pro domínio, Mikael devolveu pro meio da grande área no alto. Tira o zagueiro, volta para Veiga. Veiga dentro da grande área, tem todo o domínio no peito, escapa da marcação. Perdeu o zagueiro na primeira, ganha. Na segunda, vem na cobertura firme. Afasta o perigo de qualquer jeito de perna esquerda, quebra Pósito. As mudanças. Quesada no Sport Cristal. O Pósito é um zagueiro, né, na vaga do Chaves, não foi bem, né? O Chaves apanhou bastante no primeiro tempo. Cauteruccio foi campeão pelo São Lourenço, lembram? 2014, né? Time do Papa, do ex-Papa aí, jogador bem rodado, 38 anos, camisa 9, fazedor de gol. Começa o segundo tempo, Pretzel, as mudanças do Sport Cristal, vem a virada do time peruano, Pretzel. É pra não tomar uma goleada histórica, né? O primeiro tempo foi constrangedor, viu? Eu adoro o Paulo Autuari, a gente conversa com ele sempre, ele responde a tudo que a gente pergunta por WhatsApp e até concede entrevistas pra nós, mas o time do Cristal tá pior do que o primeiro jogo da fase de grupos, quando o Palmeiras venceu por 3-2 e com outro treinador, o Cristal deu muito incômodo, né? Até, sabe, transformou o jogo num jogo tenso. O jogo chegou a ficar 2-2 com o Palmeiras ganhando no fim. Então, 5 jogos depois, o Sport Cristal está sendo eliminado e com uma atuação realmente patética, sem, é claro, esquecer do que o Palmeiras está fazendo, um jogo maravilhoso. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aberto simples no instante. Último jogo, a última participação de Estevão com a cabeça do Palmeiras do Allianz Parque, mas veio o Mundial de Clubes. Palmeiras vai estar em campo, o futebol da Bandeirantes também vai estar em campo. Gustavo Soler vai estar na gringa, vai estar nos Estados Unidos, junto com Leandro Quesada, trazendo os destaques do Super Mundial de Clubes do futebol da Bandeirantes. É o comecinho deste segundo tempo, quase 3 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, está jogando Sport Cristal pelo Circo Central do gramado, um tapinha de bola de Romero por dentro, trabalhou a jogada na entrada da grande área, Fux na cobertura, deixa a bola passar, passe errado pra ninguém, tá nos pés de Lomba, sai jogando a equipe do Palmeiras com goleiro, Lomba titular nesta noite, agora Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. Jogo parado, falta marcada, falta forte, meia direita, campo de defesa, Veiga cai, cadê o cartão? Vai subir, cartão amarelo para Távara, deu uma pegada firme e desnecessária ali em cima do Rafael Veiga, falta na frente
do banco do Paulo Autuori, cartão amarelo, primeiro do jogo para Távara, camisa 25 do Sporting Cristal. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Quem está no banco do Palmeiras, Soné? Vamos lá, jogadores de linha, Giai, Paulinho, Mike, Gustavo Gomes, Facundo Torres, Piquerez, Murilo, Lucas Evangelista, Luigi, Emiliano Martinez e Alan. Palmeiras joga agora no final de semana, domingo, né? Isso, 7h30 da noite, contra o Cruzeiro, e o senhor narra. Jogão, hein? Tem o jogo das 6h30, né? O Corinthians entre campo 6h30 e o Santos às 4, é isso, né? Mas você não 4, atrasa não, 6h30, 7h30. O pessoal da TV podia ter colocado 8h30, né? Mas eles não pensam muito, às vezes, né? Pra ajudar nós. Vem pro campo de ataque o Palmeiras, placar de 3-0, domina a entrada da grande área, Maurício já deixou uma assistência para a meia esquerda, tentava para Vanderlan perde a bola da linha de fundo pelo campo de defesa, está jogando a equipe do Sporting Cristal, rifa de qualquer jeito, Pósito para o campo de ataque para ninguém, vem na cobertura, trabalha o Palmeiras, Micael, domina pelo círculo central do gramado, ergue a cabeça, enxerga Marcos Rocha dominou pelo campo de defesa, cruza a fronteira pela meio direita, para Richard Rios, o colombiano para o brasileiro Estevão devolveu para Richard Rios, meia direita, levou linha de fundo, cruzou para Flaco, testou para o meio da grande área, Maurício, travado pela marcação, sobrou Aníbal, emendou longe do gol. Eu nunca vi isso. O Flaco Lopes já marcando o terceiro gol, ele tentou testar para trás. Para ajeitar e para dar uma assistência, acho que ele pensou, já fiz 2. Vou soltar a bola, Soler. Fiquei com a impressão que essa bola não veio naquele peso ideal para ele testar firme na direção do gol. Ele foi perdendo o ângulo e por isso ele buscou o trabalho de pivô no Maurício, que foi bloqueado, e na sequência, finalização do Aníbal Moreno, direto para fora, segue 3-0 Palmeiras. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Placar de 3-0, o Palmeiras está vencendo o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9 no tradicional de São Paulo. Na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Verdão tá dando um show nesta noite de Libertadores. Sai jogando pelo campo de defesa o Sporting Cristal. Romero pelo campo de defesa pela meia esquerda, gira pela meia direita, propósito. Ele trabalha, tenta o tapa por dentro do círculo central do gramado, ergue a cabeça, tá pressionando pela marcação. Tavara pedia a bola, falta pela quarta zaga no campo de defesa de novo com Romero por dentro, Romero no círculo central do gramado, girou a jogada, tentou passe à frente para a meia esquerda, lançamento na velocidade pela ponta, levou na linha de fundo, chegou na bola, Cabedios, chapelou, Estevão invadiu, grande área, bateu no gol, Lopes palmou e cruza toda a extensão da grande área, cai no pé da meia direita para Jeffrey Cabedios, na entrada da grande área, vem o chute, a gol, passou por todo mundo, linha de fundo, hein, ou linha lateral. Só sei que o Palmeiras sofreu uma pressão, hein, Soler? Sofreu uma pressãozinha do Sporting Cristal e agora o Axel Cabedios, o Estevão é o dono da festa, mas ele quis tirar uma casquinha, deu um chapelaço pra cima do atacante do verde, escanteio Sporting Cristal. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviço 0, Grupo Souza Lima. Escanteio para o Sporting Cristal, bater, são 5 jogadores peruanos lá pro meio da grande área. Jogadores do Palmeiras preocupados, tá 3-0, mas não quer sofrer gol não, Verdão. Caiu um jogador do Palmeiras no meio da grande área. Tá reclamando ali o Richard Rios. E vai ter uma conversa do Vilmar Roldan, como fala o árbitro do jogo. Já pode dar passaporte, né? Parece árbitro brasileiro, Vilmar Roldan, hein? Olha lá, tá lá na área. Olha, conversa do Vilmar Roldan. Resenha, hein? Só na resenha, hein? Escanteio para a equipe do Sporting Cristal bater em placar de 3-0 para o Palmeiras, 7h30 jogados deste segundo tempo. Vai para a cobrança curtinha, escanteio já cobrado pela meia esquerda, Távara domina amarelado, soltou na entrada da grande área pela meia esquerda para Jeffrey Cabedios, levantou na segunda trave, tá sozinho, toque de cabeça para o meio do gol, chega por baixo para botar para fora, Micael. Escanteio agora na direita para o Sporting, Soler. No cruzamento que buscava o zagueirão Romero, ele tentou cabecear para o meio da área, onde estava o Cauterúcio. Micael colocou o corpo na frente, manda pra fora, escanteio, vem Gonzalez nela. Mais uma vez Gonzalez levantou, aí treinou nas mãos de Lomba repõe velocidade com pressa o Verdão, Maurício contra golpe armado para a equipe do Palmeiras, Maurício para Estevão, tentou passe à frente, pediu toque de mão, juiz não marca, segue o jogo. Sim, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar.
Vem pro campo de ataque a equipe do Sporting Cauterucci. Ele trabalha pela meia esquerda. Bom levantamento para o meio da grande área. É bom também para Lomba. Ataque nas mãos do goleiro. Mais uma legal pro Lomba. Agora sim a informação, plantão. Pusóvio. Martelli, tem rede balançando lá em Quito. A LDU marca o terceiro no Central Córdoba. Por isso, o Flamengo, por enquanto, empatando 0-0 com o Tátira. Está fora da Libertadores da América. Como é que tá a situação do Flamengo, hein? O Flamengo, para poder avançar, como é que é a conta aí? Você sabe, Pusóvio? A LDU agora primeiro colocado do grupo C com 11 pontos somados, Central Córdoba também 11. O Flamengo precisa vencer a sua partida, está empatando por 0-0 e com isso vai passar o Central Córdoba em número de saldo de gols, Martelli. O Flamengo, então, tá em segundo, é isso? Flamengo em terceiro colocado. Terceiro, perdão. Com 9 Flamengo em pontos terceiro, somados. então, tá na Sula, hein? É neste Flamengo, momento. Cara... Que isso, hein? Deixa eu ver a chegada do Verdão. Estevão dominou, deixou dentro da grande área. Maurício vai fazer. Gol! Do Palmeiras! Show! Aula de futebol de Estevão nesta noite. Mais uma assistência na conta de Estevão. Maurício marcou o quarto gol. Maurício decreta a goleada no Allianz Parque. Estevão domina na intermediária ofensiva pela meia direita. Estevão ergue a cabeça. Que visão! Bota Maurício na cara do gol. Ele faz o facão. Tava legal, olho no olho do goleiro, perna direita, bate no canto inferior direito de Henriques, na marca dos 10 minutos jogados do segundo tempo no Allianz Parque. Precisa viver de pulsar, estremecer e vibrar. Maurício, Estevão para Maurício, anote aí. Quarto do Verdão, 2 assistências de Estevão, 1 gol de Estevão, é show de Estevão, é show do Verdão, é show do Palmeiras. Maurício, Palmeiras 4, Sporting Cristal 0, Soler. E de novo, com muito espaço, com muita liberdade para pensar, raciocinar e levantar a cabeça para ver Maurício entrando no facão. Lançamento perfeito de Estevão para dar a sua 6ª assistência na temporada, 16ª como jogador profissional. Maurício, cara a cara com o goleiro, não perdoa para marcar o 12º gol dele com a camisa do Palmeiras, o 8º na temporada. Palmeiras 4, Sporting Cristal 0. Alexandre Pretzel, que isso, hein? Espetáculo, eles estão vendo agora o posicionamento do Maurício. Para mim é condição legal, para mim é gol legal da nossa linha aqui. E ele avança sozinho, dá um tapa com muita tranquilidade para fazer 4-0. Agora o Autuori com essa linha de defesa, acho que ele fica em São Paulo, hein? Acho que nem volta para Lima do jeito que tá, né? Anulou, olha só. Chamou a atenção que parecia em condição Pedido, legal. Hein? Pedido, Quesada, anulado o gol do Palmeiras. Então, mas só com a ajuda do VAR, né? Só com a ajuda do olho mecânico, não é? Pra gente realmente... Pra gente ter alguma posição aí oficial, enfim, uma bela jogada, um belo gol. E aí o Palmeiras perdendo a chance de fazer 4-0. Mas tá tão lindo hoje pro Palmeiras, né? Que a torcida tá comemorando até gol que tá sendo invalidado. Peças para carro Motocaminho Aracata, marca líder em suspensão, pode contar, portanto, 3-0. 3-0 para o Palmeiras, anulado o gol de Maurício, mas foi legal, foi bonito. 3 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Sporting Cristal. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Palmeiras desce para o campo de ataque, 12h30 jogados deste segundo tempo. É Libertadores da América, é o último jogo da fase de grupos. O Palmeiras dando show, Verdão insiste, Flaco Lopes dominou, abriu jogada pela esquerda para Vanderlan, linha lateral da grande área, pela canhota, dominou, girou frente à marcação, sem espaço, volta para Aníbal pela esquerda no campo de ataque, recua para Micael, inteiro no campo de ataque, a equipe do Palmeiras, Micael pela esquerda de novo para Aníbal rente a marca da Copa pela canhota, para Vanderlan, boa fita, Vanderlan deixou passar, cruzou para Flaco. O zagueiro furou. O Flaco se assustou com a bola porque o zagueiro fura, pega nele e vai pela linha de fundo, Soler. A ruindade do zagueiro Romero agora atrapalhou o centroavante do Palmeiras. O cruzamento do Vanderlan tinha o caminho para a zaga da equipe do Sport Cristal. O Romero
falhou na hora de dar um bico na bola, ela bateu no Flaco e se perdeu. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Verdão pro campo de ataque, o passe a longo do Veiga. Nas costas da zaga para ninguém tá nas mãos do goleiro. Alan já vem, hein, Solé? Exatamente, Alan e Facundo daqui a pouco no verde. Vem pro campo de ataque o Sporting Cristal. Palmeiras está vencendo o jogo por 3-0. É show, é 18 pontos no campeonato mais importante para a equipe do Palmeiras. É Libertadores, 18 pontos em 6 jogos. 100% de aproveitamento, 3-0 vencendo o Verdão. Da meia direita o Sporting desceu, vai ganhar mais um escanteio. Pô, quantos escanteios pro Sport, hein? Mais um, Solé. Exatamente, quinto escanteio para a equipe do Sporting Cristal, que vai tentar chuveirar essa bola lá dentro da área. Segue 3-0 Palmeiras. Tentando fazer um golzinho, a equipe do Sporting Cristal. O Palmeiras está bem na fita, 3 para o Palmeiras, 0 para o Sporting. Vê levantamento na segunda trave, sobe para tocar de cabeça, quarta marcação, sobrou pela meia esquerda, dá para emendar Gonzalez, ameaçou bater o gol, gira pela canhota, próxima bandeira de escanteio pela ponta esquerda, proteção dos zagueiros escorregou. Perdeu Marcos Rocha, vem na sequência o capitão tira, Marcos Rocha para Rios volta a jogada para Marcos Rocha, está jogando o Verdão com a bola nos pés, boa bola para Fux lançou Maurício, contra-golpe, a falta no Fux, Carrinho, reclama o zagueiro, Soler. E não pinta cartão amarelo agora, ficou na reclamação o Bruno Fux querendo uma advertência para o jogador do Sporting Cristal, algo que não acontece, e muda o Palmeiras. Sai com a 18, Maurício, vem com a 17, Facundo Torres. 18, Maurício para a entrada do Facundo Torres e agora fim de festa para Estevão. Sai com a camisa 41, ovacionado por todo o Allianz Parque. Torcedores de pé se despedem de Estevão. O último jogo dele com a camisa do Verdão no Allianz Parque. Sai com a 41 Estevão, vem com a 40 Alan. Mais um jogador formado na base do Palmeiras. É, minha gente, Estevão é a palavra, a frase que representa demais ao torcedor do Palmeiras. Não acabou ainda não, tem muito a se construir ainda no Palmeiras. Mas no Allianz Parque, infelizmente, nessa passagem, ficou assim, aos 15 jogados, segundo tempo, Estevão jogou 60 minutos, 2 assistências, 1 gol, no 3-0 pro Palmeiras, e as mudanças no Allianz Parque, Pretzel. Que momento, né? Um momento maravilhoso, e acho que o Abel foi muito bem, substituiu o Estevão logo aos 15, 16 do segundo tempo. O menino realmente vai fazer história também, eu acho, na Europa, e é um cara que também ainda pode ajudar o Palmeiras na questão do Mundial de Clubes. E tem o jogo contra o Cruzeiro também, importantíssimo pelo brasileiro no final de semana. Parabéns ao menino, tomara que ele mantenha essa postura, essa naturalidade, esse grande futebol na carreira dele no futebol europeu. Eu acho que ele tá indo no caminho certo, né, Quesada? Tá, é um grande talento. A questão é se o futebol europeu não vai estragar o talento brasileiro, né? Que chega lá na Europa, obrigações táticas das mais variadas, né? E aí tira aquilo que o jogador tem de mais legal, que é o improviso, o drible, né? De jantar o adversário. Tomara que isso não aconteça com o Estevão, porque a gente tem uma joia, mais uma joia do futebol brasileiro, mais uma joia da Sociedade Esportiva Palmeiras. Estevão no banco de reservas do Allianz Parque neste momento, o placar de 3-0 pro Palmeiras, 3 pro Verdão, 0 pro Sporting Cristal. Todas as câmeras aqui no Allianz Parque, aqui embaixo, todas viradas para Estevão. Trabalha a bola a equipe do Palmeiras pela meia direita, vem pro campo de ataque Richard Rios, abriu jogada pela ponta direita para Facundo Torres, primeira participação, limpou, soltou a entrada da grande área, para Veiga, dominou, Veiga escapou da marcação, boa fita do Veiga, empurrada, falta pro Verdão. Só assim para parar Veiga. A 2 metros da meia-lua da grande área centralizada, é falta perigosíssima pro Palmeiras, Soné. No giro ele tirou 2 jogadores do Sporting Cristal da jogada e ia ficar de frente pro gol para bater firme de pé canhoto. Aí acabou apelando, o Pretel cometeu a falta a favor do Palmeiras e o próprio Veiga é quem já pede bola para fazer a cobrança. Ative o Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, Bete Simples em um instante. Abraço pro Wilson Moreira, ligado na cidade Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul. Ó, 10 graus lá, hein? Olha a frente fria chegando. É, minha gente, vai ficar frio aqui no sul.
Estão prometendo esse inverno aqui pro Sudeste há um tempão, mas um não tempo, chega né? nunca também, né? Já pegou neve? Ainda bem. Não. Aqui não faz frio, né? Jogo parado, falta marcada para a equipe do Palmeiras. Rafael Veiga não deixou dele ainda, mas pega muito bem na bola. Falta para o Palmeiras bater, é centralizado. O goleirão escolheu a barreira de 6 jogadores, 5 agora do lado esquerdo, cobrindo a meta de Henriques. Veiga na bola, quem sabe o quarto gol autorizado. Veiga partiu, bateu no gol. Rafael Veiga, numa noite de sol, o time que recusa fechar a cortina do show no Allianz Parque, não para, não diminui, batendo falta em extrema habilidade, extrema categoria, extrema frieza e extrema consciência. Veiga, uma falta centralizada, ele girou, ele tomou, ele caiu, ele parou, ele bate no gol, no canto superior direito por cima da barreira, sem chances para Henriques. Um golaço de Veiga. 4 pro Palmeiras, só pode golaço na noite de despedida, na noite de reapresentação, na noite de Rafael Veiga. Perna esquerda na bola, ele também quer o ingresso, ele também quer a festa. Veiga bate falta na marca dos 19 minutos jogados do segundo tempo, a cobrança de um gol de falta. Veiga, um golaço, ela pega onde se encontra um trave e travessão. 4 pro Palmeiras, 0 pro Sporting Cristal, Soné. E se tem festa, se tem jogo importante, se tem festa na arquibancada no Allianz Parque, tem que ter Rafael Veiga como protagonista. Aqui é a casa dele, o torcedor dentro de campo, o maior artilheiro da história do Allianz Parque, chega a 53 gols no local onde ele escolheu jogar, onde ele escolheu torcer pela Sociedade Esportiva. O gol de número 105 de Veiga, o maior artilheiro do Palmeiras na história no século 21. Esse que é o jogo de número 350 para o segundo maior artilheiro do Verdão na Libertadores. Rafael Veiga chega a 20 gols na principal competição do continente. Volta a marcar, volta a recuperar a confiança. Veiga neles, 4-0 pro Palmeiras. Tá bom pra você, Quesada? Mamma mia, né? Como diriam os antigos palestrinos, que cobrança, não é? Que talento, que categoria do Veiga. Realmente fazendo um grande jogo hoje. A gente não falou do Maurício, uma menção, né? O Maurício saiu, fez uma partidaça também o Maurício. Muito bem o Palmeiras. Quesada, você daí, Pretzel daqui, eu também, torcedor do Palmeiras em todos os cantos do Brasil e do mundo. Que show, hein, Pretzel? Que show do Palmeiras nessa noite. 4-0 para fechar a primeira fase, realmente, dando um recado para os outros times, né? Esse time é favorito para ganhar a Libertadores da América. O Flamengo não consegue fazer o gol, ó. Foi só eu falar também, né? Será que é isso? Será que é sintonia? Porque eu ia dizer que o Flamengo, se ficar fora da Libertadores, é o acréscimo para todos os primeiros colocados, né? Mas o Palmeiras está dando um show realmente e vai mudar mais 2 vezes. Foi isso mesmo, Puzov? Exatamente. Pedro Martelli no Maracanã. Olha Léo aí, Pereira faz o gol salvador do Flamengo. Agora 1-0 contra o Deportivo Táchira. O Flamengo ultrapassando o Central Córdoba e se tornando o segundo colocado do Grupo C, indo para as oitavas da Copa Libertadores da América. Aí é um problema o Flamengo em segundo, né? Porque quem fica em primeiro, casos de Palmeiras, São Paulo e Inter, pode pegar o Flamengo nas oitavas. Fica no pote 2. Conte com alta performance, a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata pode contar. Mudanças no time do Sporting Cristal. Risca aí meia dúzia Pretel e 24 Pacheco para as entradas de número 22 o Sousa e o 26 Wisdom. E já risca aí no Palmeiras 8 Richard Rios, saindo para a entrada do 30 Lucas Evangelista e sai com a 42 Flaco Lopes para a entrada do 10 Paulinho. Paulinho com a 10, Lucas Evangelista com a 30. Mudanças na equipe do Palmeiras, claro, você que anotou aí.
tivemos também o Wisdom. Wisdom, você sabe que é a sabedoria em inglês, hein, na tradução. Você sabe, né, que sabe? É uma palavra bonita, né? Se bem que ele é tão jovem para ter toda essa sabedoria, só tem 19 anos, mas um dia ele vai se tornar sábio. Ô, Pretzel, o senhor que já é sábio, o senhor que inclusive tem um parente aqui que saiu, que é o Pretel, saiu com a meia dúzia, e o Palmeiras mexe. Meu Deus. Eu gostei muito do Flaco Lopes, viu? Fez um primeiro tempo excelente, fez 2 gols e ainda ajeitou a bola para o Maurício tentar fazer um gol no segundo tempo. Jogou de maneira muito inteligente. Então, parabéns pela atuação do Flaco Lopes e a entrada do Paulinho para ganhar ritmo, né? Para o Paulinho chegar em ponto de bala na disputa do Mundial no lugar do Lopes e o Rio saindo também para descansar. Nossa, mas agora a chegada para cima do jogador do Palmeiras. Vai ter que subir um cartão. O Pósito que tomou esse cartão, foi isso, Soler? Exatamente, né? Carrinho forte ali pra cima do Rafael Veiga, o segundo que o camisa 23 do Palmeiras toma no jogo. E você que usou suas aulas de inglês, né, para traduzir o nome do Wisdom, com 4-0 do placar, será que o Autuori falou pra ele: você sabe que tá difícil, né? É tipo isso. Tem que ser. Vamos ver o que o Wisdom vai fazer em campo. Jogo parado, falta marcada para a equipe do Sport Cristal. Bater no círculo central do gramado, para do jogo. Agora Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série já. Jogo tá parado, falta marcada para a equipe do Sport Cristal. Bater, você ligado no microfone da Bandeirantes. Sonsaço da Bandeirantes no FM 90.9, na faixa estendida 86.3. Futebol da Bandeirantes trazendo para você a show. Um show do Palmeiras do Allianz Parque nessa noite de quarta-feira. 4 pro Palmeiras, tá? 2 de Lopes, 1 de Estevão, outro de Veiga. Teve cavadinha, teve zagueiro com bumbum no chão, teve gol de falta. Teve de tudo no Allianz Parque nesta noite. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Libertadores da América, 6º jogo último da fase do grupo. Estevão se despede do Allianz Parque. Relógio marca 25 jogados do segundo tempo. Palmeiras 4, Sporting Cristal 0. Na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu, Bruno Pozzófio. Martelli, com o gol de Léo Pereira lá no Maracanã, a situação do grupo C é a seguinte: LDU na liderança com 11 pontos somados, Flamengo também 11 na segunda posição, se classificando para as oitavas de final da Copa Libertadores. Na terceira posição, o Central Córdoba com 11 pontos indo para a Sul-Americana. Deixa eu ver a chegada do Palmeiras para o campo de ataque, vai apitar o quinto gol, bateu a gol! Paulinho! É o cara que precisa de ritmo, é o cara que precisa de tempo. Chegou agora, Paulinho! Um toque na bola. Palmeiras descia pela meia esquerda, foi inteligente, foi solícito, não foi fominha. Alan dominou a entrada da grande área, soltou no facão, Paulinho invade a área. Pela meia esquerda, leva pra linha de fundo, bate no gol, meio mascado, aceita Henriques. Paulinho, mais uma vez é show do Verdão. Quem para o Alviverde, quem para o Palmeiras na Libertadores, show na noite do Allianz Parque. Paulinho tava precisando do gol, tava precisando da força. Na marca dos 27 minutos jogados do segundo tempo. Chega o gol, marca o gol, esse é o recado do Verdão. Cresce Alviverde, pulsar, estremecer, vibrar o Allianz Parque inteiro é verde. Agora na Bandeirantes pra você, Palmeiras 5, Paulinho, Sporting Cristal 0, Soné. A primeira flechada de Paulinho com a camisa do Palmeiras. Ele chegou para vestir a 7, mas agora ele já usa a camisa 10 do verde. Cara a cara com o goleiro Henriques, ele não perdoa. Se hoje foi a despedida de Estevão no Allianz Parque, outra cria da academia aparece para dizer: contem comigo, estou aqui para ajudar. Alan, que presente para o Paulinho, cara a cara com o goleiro, ele não perdoa. Palmeiras 5, 0 para o Sporting Cristal Verde, é 100% na Libertadores. Alexandre Pretzel, que
noite do Palmeiras. Paulinho marca. Dessa vez o goleirão não ajudou, mas não interessa, né? O Paulinho precisava fazer um gol até para ir se firmando mesmo. Custou muito caro, 18 milhões de euros, mais 2 jogadores, então é um cara que todo mundo espera que vire titular, né? Com o ritmo recuperado de lesão e ajudando muito. E vem mais, hein? Mais. Vem mais. Paulinho soltou a bola na entrada da grande área, veio o chute a gol, espalma o goleiro do Sport. Cara, e teve mudança no Palmeiras, não teve não, Solé? Tiveram uma de cada lado. Saiu com a número 10, o Gonzalez, entrou com a 39, o Caparó. E saiu também com a número 23, Rafael Veiga, e entrou com a 31, Luigi. Ô, Quesada, vira 3, acaba 6, Quesada. É, mais ou menos assim, né? Mas que show de bola do Palmeiras. E aí muita gente fala, mas o grupo do Palmeiras é isso, é aquilo, é fraco e tal. O Flamengo tá ganhando de quanto aí do Tátira? 1-0. Só 1-0. Então é isso que eu digo, cara. Né? E eu acho que o Tátira, né? O Tátira é até mais fraco que o Sporting Cristal. Tátira é ruim, hein? É isso que eu falo. O Palmeiras não importa quem tá do outro lado, entendeu? Ele atropela. E ele tá fazendo isso essa noite, jogando um futebol sério. Hoje ninguém poderia falar nada do Palmeiras. Poderia jogar uma partida sem nenhum tipo de vontade, de tesão, não. Tá jogando sério, tá jogando bem. Futebol tático do time, marcando, levando a sério, não é? No nível lá em cima e goleando. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se, entre na torcida. Olha o Palmeiras chegando, Alan girou, jogada pela meia direita, entrada da grande área para Paulinho pressionando pela marcação, marcou, levou para a linha de fundo. Paulinho, 10 da equipe do Verdão, acabou de marcar com a camisa do Palmeiras, dominando aqui da grande área para Alan, tenta a devolução, perde a bola. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. É Libertadores da América, noite de Copa, última da fase de grupo, 100% Verdão. 30 minutos, marca o relógio do segundo tempo. Palmeiras 5, hein? Paulinho, 2 de Lopes, 1 do Estevão, 1 do Veiga, Sporting Cristal 0. Fala, Pusófio. Martelli, lá na Bolívia, o Bolívar segue vencendo o Cerro Porteño por 3-0, só passando pelo grupo G da Libertadores. Palmeiras soberano 18 pontos, Cerro Porteño 7, Bolívar indo para a Sul-Americana com 6 e o Lanterna Sporting Cristal com apenas 4 pontos somados. É, porque tem gente falando aqui, ó, Preto Sequeçada, mas o time já tá morto. Pô, todos os times, o que a gente, hoje o Red Bull Leipzig, né? Enfim, de férias meteu 3-1 no Santos. O Palmeiras está vencendo, cumprindo a sua parte. Pô, ontem jogou um time reserva contra o Corinthians perdeu o jogo. São Paulo jogou em casa contra o Talheres, sofreu para ganhar de 2-1. Enfim, tem outros times que... É nesse jogo aqui que você evidencia a diferença das equipes, gente. Não tem como. 6 jogos, 6 vitórias, um show de bola, maior número de vitórias, maior número de gols. Interessa, 100% e dá um recado para os concorrentes. Claro que haverá parada ainda, né? O Palmeiras, se avançar no Mundial, ele vai ter um desgaste também para a volta do Campeonato Brasileiro, para a volta da própria Libertadores no mês de julho e agosto. Então, mas o Palmeiras tem elenco, tem grupo, né? E será que vai se reforçar na janela agora? Vamos aguardar também. O Cristiano Ronaldo tá balançando lá, né, Quesada? Pois é, imaginou? Nossa, seria um negócio... Foi o Franco Romero que saiu mesmo, né? Foi, não, né? O Gonzalez saiu, foi a última troca. Deixa eu ver a chegada do Palmeiras, Luiz invadia a grande área, cruzou, passe esquerda do gol! Linha de fundo, tiro de meta pro Sporting Cristal, bateu o Alan, tá se indispondo ali com algum jogador do Sporting Cristal, hein? Com o Axel Cabedios, e rapidamente o Lucas Evangelista já tirou o Alan ali da confusão. Tá 5-0 pro Palmeiras, e aí o Evangelista chega e fala: meu amigo, 100% de aproveitamento, não se complica, a gente precisa de você nas oitavas. E cartão amarelo, um para cada lado, um pro Axel Cabedios, um para o Alan. E a Érica Castelhano tá dizendo, Martelli, que você merece nota 1000 pela narração. Ô, grande Érica, um beijão. Ela se emocionou com a tua narração do segundo gol, espetacular. A Érica é parceiraça da Rádio Bandeirantes, hein? Valeu, Érica. Nosso ouvinte assídua e sempre
mandando cumprimentos para nós. Muito obrigado para ela e para a família. Aproveitando que ela tá na audiência, acabou hoje a caixa que ela deu de Páscoa, hein? Espetacular. Muito obrigado, Erika. A Erika é a funcionária não funcionária mais amada da Rádio Bandeirantes. Ela ainda arrumou uma cachaçinha pra gente ano passado. Quando abrir, rapaz, sai da frente. Vem pro campo de ataque a equipe do Sporting Cristal. Pode pintar aquele golzinho, não. Não vai pintar aquele golzinho, não. Falhou o Sousa, perde a bola. Descobre o jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Quase 35 minutos jogados deste segundo tempo. O Palmeiras está vencendo o jogo. Placar de 5-0, um show do Verdão. No que era uma noite de Estevão, está sendo sim uma noite de Estevão. E sendo uma noite de Palmeiras, 2 assistências de Estevão. 1 gol de Estevão, um show do Palmeiras no Allianz Parque. É Libertadores, o Palmeiras sabe jogar. Verdão vem pro campo de ataque, insistiu pela esquerda. Pedalou, balançou, escapou da marcação. Luigi tá pedindo entrada da grande área. Luigi solta pela esquerda para Vanderlan. Vanderlan erga a cabeça, recua, passada um pouquinho mais atrás para Mikael. Mikael por dentro, é para Fux, não, antes dele Aníbal Moreno. Aníbal Moreno gira para meio direita no campo de ataque, para meio direita mais uma vez para Marcos Rocha. Marcos Rocha para Alain. Alain por dentro, olha o passe à frente, tá um pouquinho pressionado, vamos ver o que vai fazer, vai ter que se virar. Conseguiu se virar, não. Não se virou legal, não. Perde a bola Facundo Torres, arremesso manual no campo de defesa pela meia esquerda para a equipe do Sporting Cristal. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe. Pode contar. Público. 40.570 torcedores presentes no Allianz Parque para uma renda de R$2.185.569,35 para você comprar um babalu. Vem Verdão para o campo de ataque. Paulinho dentro da grande área, meia direita, telefonia de fundo, cruzou. O Palmeiras não para, o show não termina, o Palmeiras insiste, o Palmeiras desce, o Palmeiras amplia. Paulinho já tinha marcado dele, levou a bola para a linha de fundo, pedalou, balançou dentro da grande área, levantou segunda trave. Facundo Torres sobe no segundo andar, desta profunda do gol, gol aberto, explosão do torcedor do Allianz Parque. Será? Vira 3, acaba 6, Palmeiras da rede de novo, Facundo Torres, na marca dos 35 minutos jogados do segundo tempo. Goleada, show, noite inesquecível pro Palmeiras. Palmeiras 6, Sporting Cristal 0, Soné. E o seu pedido é uma ordem, meu caro narrador. Será que vira 3, acaba 6? Pode deixar, o Palmeiras realiza o seu desejo, meu caro Pedro Martelli. Você acabou de ver 30 milhões de euros brincando com a bola. Jogada do Paulinho pela direita, ele levanta a cabeça e cruza para Facundo Torres. Testar firme e marcar o 6º gol do Palmeiras na noite de hoje. O 6º gol dele com a camisa do Palmeiras. 6-0 para o Verde. 6 jogos na fase de grupos. 6 gols na noite de hoje ao Palmeiras 100%. 100% Palmeiras, que isso, minha gente. Que show do Palmeiras. Leandro Quesada, todo mundo quer entrar na festa. E que festa, hein? E olha, cabe mais, hein, gente? Do jeito que o Palmeiras está indo, pode ser que daqui a pouco faça 7, 8. E hoje é um jogo que é difícil escolher alguém que tenha destoado nesse time do Palmeiras, né? Notas altíssimas para essa grande atuação. E o Palmeiras não sai de cima. Impressionante. O Paulinho, ligadaço, hein? Que jogador que o Palmeiras contratou, hein? Para mim, a melhor contratação do Verdão nessa janela aí. E todos os jogadores entrando como se o jogo tivesse 0-0, né? É um negócio espetacular, vai. Deixa eu ver a chegada do Palmeiras, insiste Luigi pela linha de fundo, pisa na bola. Aí tem muita marcação pra cima dele, ele solta pra Alain. Alain domina pela meio direita, erga a cabeça, volta pra Luigi pra Marcos Rocha, ganha a lateral Pretzel. Só pra dizer que realmente é isso, né? Um respeito aos 40.570 torcedores, não para. E o respeito ao adversário, não fica fazendo firula, é chance criada e é gol marcado.
6-0. É um nível muito alto para um jogo de Libertadores da América. Aí o cara vem e paga barato hoje, né? Entre aspas, sim, barato. E o cara vê um 6-0. Tem torcedor mais feliz da vida aqui do Palmeiras? Não. E ainda a despedida com uma atuação espetacular do Estevão. Um grande jogo do Flaco Lopes, do Veiga também. Facundo Torres lançou dentro da grande área. Paulinho girou, bateu no gol. Defende Henrique. Já está marcado impedimento, né? Gente, que isso, cara. Ô Martelli, oi. Mas hoje não precisa nem colocar entre aspas o paga barato. Ingresso mais barato a R$20. Hoje estava no precinho para ver a despedida do Estevão e a festa palmeirense. É que o mais caro era 120, né? Exatamente. Aí você fala, pô, 120 para muita gente é caro, mas infelizmente pro contexto, né? Mas fica tranquilo, né? Quem pegou ingresso 120 não pagou esse valor, porque a maior parte das cadeiras ali são para torcedores que pagam um preço de sócio que já é mais elevado. Então, se o cara pagou vintão de 120, ele pagou caro. Mas saiu vintão gol, né? Exato. Saiu vintão gol. Quem pagou mais caro pagou R$20 por gol. E aquela estatística, né? O Pretzel cantou a bola antes de começar o jogo e agora confirmada. Corinthians, 142 jogos na história da Libertadores. Palmeiras, 142 vitórias na Libertadores. Espetacular. O Eduardo Savoia, que é um grande ouvinte nosso, grande jornalista, está te mandando um abraço, sendo que você é um dos grandes narradores da nova geração. Obrigado, Savoia, sou fã, cara. É legal Obrigado, te registrar Savoia. essas questões também, porque todo mundo nos ouve. Vem pro campo de ataque, a equipe do Palmeiras pela meia direita do Miralan. O garoto leva pra linha de fundo, placar de 6-0. É o show do Verdão, é o show do Palmeiras. Alan escapou da marcação como se não fosse nada, soltou por dentro o Paulinho. Tenta a devolução, corta a marcação, foi pra fora. Quase 40 minutos jogados do segundo tempo. É show, é festa. É festa ao viver que o Palmeiras tá querendo. Será que vem o sétimo? Manuel pro Palmeiras bater no campo de ataque pela meia direita. Que clima no Allianz Parque, que show, que privilégio ver o Verdão nesta noite no futebol da Bandeirantes. Vem pro campo de ataque o Palmeiras pela meia esquerda, erga a cabeça, chapou a bola, Vanderlan para Facundo Torres, já deixou dele, Facundo Torres pela meia esquerda, rolou a bola para Luigi, Lucas Evangelista é quem domina, trabalha pela meia esquerda, volta jogando um pouquinho mais à frente, Cício Palmeiras, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Vai dar não, hein? Vem Palmeiras pro campo de ataque, Alan invade a grande área, meia direita, abandona a ponta, vem por dentro, cruzou, deu tapinha de bola, perna esquerda, Facundo Torres pra ninguém. No toque da Bandeirantes, relógio, marquei isso aí. Não dá, gente. Vem Palmeiras pro campo de ataque na meia esquerda. Perde a bola agora sim. Libertadores, fase de grupo, show do Verdão. Relógio marca 40 minutos jogados no segundo tempo. Palmeiras 6. Na despedida de Estevão. 6 pro Palmeiras. Esporte em Cristal, 0 na Bandeirantes, o Platão Esportivo no QG. Alô, Bruno Pozófio. Martelli, reta final de jogo no Maracanã, o Flamengo segue vencendo o Deportivo Táchira por 1-0 em Quito, a LDU fazendo 3-0 no Central Córdoba nesse momento. LDU em primeiro, Flamengo em segundo no Grupo C da Copa Libertadores da América. Curiosidade, isso que o Puzov está colocando, o grupo do Flamengo tem 3 times com 11 pontos, o Central Córdoba fez 11 pontos e tá ficando fora, cara, olha que negócio, olha o que o Palmeiras faz, o Palmeiras faz 18, não interessa também os adversários, né, se você for colocar o Cerro Porteño Sport em Cristal no grupo do Flamengo e trouxeram pro grupo do Palmeiras o Táchira e o Central Córdoba, o Palmeiras ia fazer 18 pontos também, então é impressionante. Agora, olha o grupo do Flamengo, o equilíbrio, 3 times com 11 e um tá ficando fora. Para você ligado no microfone da Bandeirantes FM 90.9, faixa estendida 86.3 para todos os cantos do Brasil. Eduardo Savoia, valeu, ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços é no Grupo Souza Lima. Já apito final na Bandeirantes, João Paulo Capelanes assume. Fala, Soler, acho que dá, hein? Se você quiser acender uma velhinha, já começar a fazer uma oração para você fazer história na narração de um jogo do Palmeiras, faltam 2 gols para o Palmeiras construir a sua maior goleada na história da Copa Libertadores da América. Temos
3 minutinhos, dá tempo. Aí eu posso fazer a história também ficando rouco, né, cara? Aí, 8 gols. Meu filho, amanhã é atestado. Amanhã o Paulo do Vale se vira. Vou dar uma ligada pro Bruno Puzóvio. Lateral marcado para a equipe do Palmeiras bater no campo de ataque pela meia direita. Faltam 2 então pro Verdão. Tem acréscimos já. Vamos ver se o Vilmar Roldan vai dar acréscimos ou até ele vai terminar com 45. O Sporting Cristal tá caindo também da Sula, é isso? Já Puzóvio atualiza. Vem para o campo de ataque o Palmeiras pela meia esquerda. Domina, tá livre de marcação. Ergue a cabeça Vandelan de primeira para Facundo Torres. Facundo Torres já deixou dele, tá tentando levantar a bola para o meio da grande área. Luigi tá pedindo a volta. Jogada intermediária ofensiva pela meia esquerda. Incansável. Aníbal Moreno domina. Aníbal Moreno pelo círculo central do gramado. Motopeças de qualidade. Nakata conte com desempenho. A confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças. Nakata pode contar. Olha o Verdão. Paulinho soltou a jogada na entrada da grande área para Alan, desarmado pela marcação do Sporting Cristal. Sobra pela meia esquerda. Os jogadores do Sporting Cristal olham, erguem a cabeça, não tem opção. Parece que o Palmeiras joga com 30 contra 11 do Sporting. Vem o time peruano para campo de ataque. Mikael no bate cirúrgico, limpo, tá impedido. Impedimento marcado, podia dar vantagem, né, Solano? Exatamente, porque o Palmeiras já saía no contra-ataque. O Mikael, ele foi perfeito, porque ele viu realmente o impedimento, ele pediu pro Bandeira, o Bandeira demorou para marcar, e aí ele vai lá e faz o desarme. Com um detalhe, Martelli, esta é a segunda vez que o Palmeiras aplica uma goleada por 6-0 na Libertadores. Das 4 maiores goleadas do Palmeiras na Libertadores, 3 foram no comando técnico da atual comissão. 8-1 contra o Petroleiro em 2022, era o João Martins no banco. 6-0 contra o Universitário do Peru com o Abel no banco, e agora 6-0 também com o Abel no banco, mais uma vez contra um time peruano. Componentes de suspensão, transmissão e direção a Nakata. Nakata, qualidade, qualquer caminho pode contar. 45 vai marcar, 45 vai marcar, 45 para você ligado no microfone da Bandeirantes. Vai terminar o jogo, vem Verdão. Alan domina, vira o jogo pela meia esquerda, tenta o lançamento à frente, escapou da marcação de Facundo Torres, estava pedindo a entrada da grande área, perde a bola, volta para o contragolpe para a equipe do Sporting Cristal. Domina no círculo central do gramado, Cauterucci tenta o lançamento à frente pela meia esquerda. Tu tá gostando do jogo, Leandro Quesada? Ah, sim, foi uma atuação realmente de gala do Palmeiras, né? Irretocável, eu diria, né? Tirando aquela bola na trave, que foi o único susto que o Verdão teve, de resto, um time que dominou completamente o adversário, né? Acho que o Sporting Cristal jamais esquecerá dessa pancada. E tem mais, hein? Sorte que deram a falta lá pro Sporting Cristal para a meia esquerda. 45, cadê os acréscimos, seu juiz? Acho que o Vilmar Roldan vai pedir a bola, hein? Ele vai acabar com o baile do Palmeiras antes dos acréscimos, vai ter não. Vai cantar forte o torcedor do Palmeiras, 100%, 100% na Libertadores, 100% Estevão, 100% Verdão. Termina o jogo no Allianz Parque, o show. Fecha o teatro, hein? Fecha o show. Termina. Se é uma casa de shows, se é uma casa de campeão, se é uma casa de um time multicampeão, não sei, mas que nesta noite teve show de Estevão, show do Palmeiras, show da torcida teve. Termina a fase de grupos para o Palmeiras e promete demais pela frente. 6 para o Palmeiras, 0 para o Sporting Cristal, e na Bandeirantes o apito final é seu. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Pedro Martelli, realmente, você usou o termo correto, um espetáculo. Se o saudoso Fiore Giliotti estivesse conosco, ele diria: fecham-se as cortinas, termina o espetáculo torcida brasileira, porque foi realmente foi um show. Um privilégio o torcedor que esteve no Allianz Parque, um privilégio o torcedor que acompanhou a sua transmissão, porque teve de tudo. 6-0, e posso falar? Ficou barato. Podia ter chegado até 10-0 para o time do Palmeiras, hein? Daqui a pouquinho eu volto para o Allianz Parque. Antes disso, alô, Bruno Puzóvio, tem bola rolando. O Flamengo vence, mas se tomar um gol, tá fora da Liberta. É isso, Puzóvio? Exatamente, Capela. Lá no Maracanã, finzinho de jogo, e o Flamengo tá na frente, 1-0 contra o Deportivo Táchira. Neste momento, a LDU fazendo 3-0 no Central Córdoba, liderando com 11 pontos. Flamengo, segundo colocado, também 11 pontos. E um golzinho do Central Córdoba já ajudaria, porém, o Flamengo, se empatar, está fora da Copa Libertadores da América. Rapaz, vamos ficar em cima desse jogo aí. Faltam quantos minutos para terminar a partida aí, Puzóvio? Apenas 2 minutinhos, Capela, de fim de jogo lá no Maracanã. Logo, logo teremos um encerramento dessa partida. E tem escanteio, aparentemente, para o time do Córdoba, hein? Vamos ver aqui.
O Rossi saiu socando tudo. Narra aí, pô. Acabou. Não, cara, eu tô muito longe do monitor, eu não tô enxergando Narra nada. aí, ó. pô. Você tem comentarista e repórter do seu lado, pô. Tátira, coloca aí pros homens então na TV, vai. É isso, pô, chama, pô. Não, mas não tô enxergando, Soler. É uma pipocada, hein? Ah, você botou a Nina pra narrar e você vai tremer, tio? Narra aí, pô. Velho, eu preciso da imagem primeiro, né, gente? Até eu já narrei, vamos lá. cara. Vem o time do Tátira pela ponta esquerda, levantamento da frente na grande área. Dominou Zezinho, invade a grande área, vem a finalização. Em cima dele tava Léo Ortiz. Escanteio mais um a favor do Tátira. Escanteio faltando menos de 1 minuto para terminar o jogo. Já estamos nas marcas, aí na marca dos 94 minutos jogados do segundo tempo. Falta 1 minuto para terminar. Vive um drama o Flamengo da Copa Libertadores América. Vence por 1-0. Mas se tomar o gol de empate, tá fora da Liberta. Vem escanteio lado direito, cobrança na grande área, vem o bate-rebate, o chute, Rossi, defesaça do goleiro do Flamengo. Ela volta viva pela ponta esquerda, leva pro fundo, Fernando, levantamento à frente, primeira trave, bate-rebate, cruzamento na grande área, subiu de cabeça, fez o corte, Léo Pereira. A bola volta na intermediária, campo de ataque pro time do Flamengo, sair jogando no contra-ataque rápido com o Alexandro. Alexandro levantou a bola em profundidade, tenta o domínio por ali de la Cruz. A bola volta no campo de retaguarda a favor do time do Tátira. Tá terminando o jogo, 20 segundos para terminar. Vai tentar descer pela ponta direita, bem no desarme, Varela. Dá um tapa na bola, joga para arremesso manual para o time do Tátira fazer a cobrança. 15 segundos para terminar. Vem Fernandinho, levantamento na grande área, vem Latereio na grande área, tira de lá Gerson. E pode pitar contra-ataque rápido para o time do Flamengo com o Bruno Henrique. Eu aposto em você, Bruno Henrique. Eu aposto em você, Bruno Henrique. Ele parte para cima da marcação, fez o break no primeiro, tenta escapar pela ponta esquerda. Não há tempo para mais nada. Termina o jogo no Maracanã. Ufa! Viveu um drama até o último segundo. O Flamengo classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores América. Vibra Felipe Luiz, vibra nação flamenguista. Flamengo 1, gol de Léo Pereira aos 20 minutos do segundo tempo. Deportivo Tátira dá adiós a Libertadores, vai para a Sul-Americana 0. E aí, Bruno Puzóvio atualiza pra gente na abertura do apito final da Bandeirantes a tabela, os grupos da Libertadores. O Flamengo tá lá nas oitavas, Puzóvio. E destaque pro grupo C da Copa Libertadores da América, LDU vencendo o Central Córdoba por 3-0 lá em Quito, liderando o grupo C com 11 pontos somados. Flamengo segundo colocado também 11 pontos somados. O Central Córdoba indo para os playoffs da Copa Sul-Americana, terceira posição, 11 pontinhos também na conta por conta do saldo de gols. Está na Copa Sul-Americana na quarta posição. O Deportivo Tátira sem nenhum pontinho somado nessa edição de Copa Libertadores. No grupo A, Estudiantes em primeiro, Botafogo em segundo. No grupo B, o River Plate passou também na liderança, 12 pontos somados. Na segunda posição, o Universitário do Peru. Terceiro, LDU no grupo C, liderando com 11 pontos somados, passou para as oitavas da Copa Libertadores da América. E o Flamengo na segunda posição também passou no grupo C. No grupo D, o São Paulo passou na primeira posição, Libertad em segundo. No grupo E ainda teremos essa sequência amanhã, no dia 29, o encerramento da sexta rodada da Copa Libertadores. Já no grupo F, o Internacional passou em primeiro, venceu hoje o Bahia por 2-1 e o Atlético Nacional em segundo colocado. No grupo G, o Palmeiras soberano, 18 pontos somados, 6 jogos, 6 vitórias, e o Cerro Porteño passou na segunda posição. Também o grupo H, o encerramento na rodada número 6 amanhã. João Paulo Capelani. Boa, Puzóvio. Ô, Soler, faz o seguinte, Soler, você tá de escuta ainda, garoto? Claro, sempre. Então faz o seguinte, ó, vamos quebrar o protocolo. Eu costumo falar que protocolos foram feitos para serem quebrados, rasgados, cuspidos, escarrados e aniquilados. Nossa, que coisa nojenta, hein? Ô, Soler, conversa com o torcedor aí. Você tá perto de alguém aí que dá pra resenhar? Porque eu vi que tinha muito torcedor emocionado. Em jogos da Libertadores, da Comebol, chata Comebol, o repórter de rádio, e nem os de TV, só quem tem direito de transmissão pode ficar atrás do gol. Então onde você tá, tem torcedor? Pergunto que a gente viu muita gente emocionada com a despedida do Estevão. Queria sentir um pouco o cheiro do torcedor aqui na Rádio Soler, na abertura do apito final. Vamos lá, garoto! Vamos ver se eu consigo chegar, porque aqui no Allianz, Capê, tem um setor, que é o que está mais perto da minha pessoa, que ele não é aberto 100% para a torcida, por causa das novas câmeras de VAR, né? Então, não fica torcedor desse lado. Vou tentar ir para o outro aqui para ver se eu consigo chegar perto de um torcedor. Tem uma barreira aqui, não vai dar para passar.
Vamos ver se a gente consegue captar a distância aqui, algum torcedor do Palmeiras. Não vai dar para passar, e tá longe aqui. Ficou ruim aqui pra mim, Capê, não dá pra chegar em ninguém não. Onde você tá, Soler? Vai, ilustra pra mim, vai. Eu estou em cima da Superior Oeste e aí tem a área da imprensa escrita aqui, e nessa área hoje eles colocaram uma barreira que não dá para você ter acesso até as escadas, né, onde saem os torcedores pelo lado já superior norte do estádio. E aí, por causa disso, esses torcedores eles devem estar a uns 8 metros da minha pessoa. Então, só se o cara ficar berrando aqui para responder, mas não dá para chegar perto não. E do outro lado é aquela área que eu falei que não fica mais torcida sentada por causa das novas câmeras responsáveis pelo VAR que ficam por ali. Então, nesse momento, deu ruim, não deu para chegar perto da turma, não. Não, tem problema. E por falar em câmera, vamos falar sobre tudo no apito final, com Pretzel, com Quesada. Mas tava vendo o Brasil Urgente hoje, juro por Deus, gente. Cara, é inacreditável. Cara, o Corinthians não é pra amadores. Ou talvez uma dúvida, seja Capê. pra amadores, né? Oi, fala, Soler. O Corinthians tá aparecendo mais no jogo aberto ou no Brasil Urgente? Cara, nos últimos dias, certamente no Brasil Urgente. Porque agora a nova, viu, Quesada, Pretzel e ouvintes da Rádio Bandeirantes, não sei se vocês viram isso, informação do Felipe Garrafa. Ô, Garrafa! Garrafinha! Ele falou o seguinte, cara, que uma câmera no CT Joaquim Grava, ela foi modificada no seu ângulo, no posicionamento dela, então não conseguia mais enxergar através da imagem, da câmera, quem entrava e quem saía, onde eles colocavam o material esportivo do dia a dia do clube. E aí muitas coisas foram furtadas, roubadas, seja lá qual for. E aí o Corinthians agora abriu justamente aí uma investigação para poder entender que fim levou isso, quem fez isso. Então assim, pessoal, vocês ficam bravos aí, só fala do Corinthians que dá audiência. Vocês do Corinthians fazem isso com o clube. E aí, obviamente, a gente tem que chegar e trazer a informação pro torcedor, né? Mas olha, é uma vergonha, né? Que é uma atrás da outra, hein? Quesada, Pretzel, eu vou abrir o craque Bandeirante já, mas queria a opinião de vocês dois aí. Quesada, começa contigo, o Xandão pode entrar em cima. Basicamente é o seguinte, é muito mais humilhante ter um presidente indiciado pela polícia e que sofreu impeachment do que a própria derrota do Corinthians, a eliminação do Corinthians para a equipe do Huracan. É que as pessoas só veem o futebol, né? Se a gente começar a entender o que está no bastidor, no backstage, a gente vai entender que o final da história pode ser bem infeliz, né? Como é que pode dar certo? Pode dar porque o Corinthians é uma coisa diferente de tudo, não é? Vai dar certo uma hora. Deu certo no Campeonato Paulista contra esse Palmeiras aí, que não era exatamente esse Palmeiras que a gente tá vendo, mas deu certo. Mas você acha que toda hora o raio vai cair no mesmo lugar? Que o Corinthians foi eliminado da Libertadores, gente. Né? O Palmeiras está sobrando aí. O Palmeiras caiu na Sul-Americana. E vai sofrer no Campeonato Brasileiro, o Coringão, hein? Espera aí. Então é isso, cara. Nenhuma novidade. Para mim, nenhuma surpresa. Tem muita gente surpresa com aquilo que está acontecendo, né? E o detalhe, né? Eu trouxe a informação aqui. Não pagaram ainda a premiação pro Memphis, que era aquela premiação especial por ser campeão paulista. Quase 5 milhas. Será né? que é por isso que ele tá andando em campo? É só uma pergunta. Pretzel. Não, cada gaveta tem um esqueleto, então é mais um. Né? Eu não sei onde é que o Corinthians vai parar. E aí, aliás, eu acho até que o Osmar Stabile deu uma entrevista coletiva bem objetiva, direta, sem rodeios. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele não tem nenhuma força para ser presidente do Corinthians. Mas nenhuma força. Hoje me disseram que ele retomou um contato com o Adriano Monteiro Alves, irmão do Duílio, para o Adriano voltar ao Corinthians. Eu não sei se isso vai se confirmar, mas me passaram essa informação. Então eu não sei. Então volta ao grupo da sem renovação e sem transparência, num clube que está afundado na falta de transparência. Eu já não sei mais o que eles querem, cara. Ou começa tudo de novo, ou nós vamos ficar brincando de falar do Corinthians, hein? Me desculpe. Vamos com o craque Bandeirantes, 11h30. Bora falar de palestra. Já do Santos, em instantes do São Paulo e, claro, do Coringão também. Mas agora é avante palestra, avante Rafael Palmeira. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou.
Bom, vou começar com você aí, pertinho de Allianz Parque, pertinho do campo de jogo, Alexandre Pretzel. Difícil, né? Quem foi o craque Bandeirantes? Tivemos tantos craques nessa noite, hein, Xandão? Tivemos ótimos jogadores. O Veiga hoje retomou seu futebol, fez um belo gol de falta, jogou muita bola. O Flaco Lopes, que eu acho que é subestimado pela torcida do Palmeiras. Eu queria ele, por exemplo, no Inter, sem nenhum problema. Jogou muito bem também. Mas pra mim o craque do jogo é o personagem da noite, né? O homenageado da noite. Estevão, porque enquanto ele esteve em campo foi espetáculo. Estevão, pra mim, o melhor em campo. Estevão é o voto do mestre Alexandre Pretzel, de mestre pra mestre. Vocês são meus mestres. Leandro Quesada, e aí? Que camisa, hein, irmão? Essa camisa paga o estúdio da Band à vista, hein? Vai pedir alguma coisa logo, mas eu... Balenciaga, hein? Sai demais, hein? Vamos rachar esse lanche depois. É o seguinte, mas pede com refrigerante, pô. Eu pedi. E os caras não entregaram? Então fala o seguinte, por causa desta falha, manda um lanche de graça aqui. Acho que é o justo. Pode ser. Eu acho, né? Quer dizer, só você vai se beneficiar. Eu pago o bagulho e eu não ganho nada. Pô, te dou carona todo dia, João. Pô, pelo amor de Deus. Eu vi hoje. Deixa eu falar, cara de pau. Olha só, Pretzel votou no Estevão, né? Hoje a gente poderia ter votado em qualquer jogador do Palmeiras, porque realmente o que os caras fizeram foi um negócio incrível, né, Pretzel? O que esses caras jogaram hoje... Maurício jogou uma partidaça, o Veiga foi muito bem, o Paulinho entrou ligadaço no jogo, o Facundo tem sido um cara muito importante, embora não tenha essa coisa estelar, não é estrelinha, não é o bambambam da companhia, é um cara que jogou muita bola também. O Flaco Lopes, cara, que o Flaco Lopes jogou hoje, mas eu acho que o voto tem que ser realmente pro Estevão, por tudo aquilo que ele representa, né? De uma base muito bacana, embora ele tenha vindo lá do Cruzeiro, né? Mas uma base que soube captá-lo e uma base que tem enriquecido o Palmeiras nos últimos tempos, né? Os últimos 4 jogadores que o Palmeiras vendeu, ele fez R$1 bi. Então tem toda uma simbologia quando a gente admira o futebol desse garoto, essa joia dourada do Palmeiras, e que hoje arrebentou e pela última vez vestiu a camisa do Verdão jogando no Allianz Parque. Então, João Paulo Capelanes, eu vou de Estevão, o craque Bandeirantes do jogo. Palmeiras 6, Sporting Cristal 0. Vem pro campo de ataque, o Palmeiras domina pela meia esquerda, Maurício volta a jogada pela quarta zaga para Micael de primeira para Aníbal. Aníbal pelo Cilco, se atrás do gramado, cadê o gol do Verdão? Aníbal fatiou Paulão, ponta direita aqui, bola, Estevão, céu na cara do gol, é só fazer, driblou, deixou no chão, bateu no gol. Estevão, gol de uma joia, gol de um futuro gênio do futebol brasileiro. Jogadaça do Verdão, uma bolaça de Aníbal, fatia a bola pro campo de ataque pela ponta direita, Estevão, tudo se desenha para ele, a torcida, o estádio, a despedida, a noite, o jogo, a Libertadores. Estevão recebe a bola na quina da grande área pela meia direita, ele nunca deixou de partir para cima, vai para cima da marcação, chegou o zagueiro, ele fez a fita, balançou no corpo, deixou no chão, corta para dentro, perna esquerda na bola, chapa no canto inferior direito do goleiro Henriques. Movimento nas arquibancadas de reverência para Estevão. O último dele no Allianz Parque. O último jogo no Allianz Parque. Um golaço de Estevão na marca dos 33 minutos jogados. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Sil, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai
Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Vem pro campo de ataque o Palmeiras, domina pela meia esquerda, Maurício volta a jogada pela quarta zaga para Micael, Micael de primeira para Aníbal, Aníbal pelo circo central do gramado, cadê o gol do Verdão? Aníbal fatiou Paulão, ponta direita aqui, bola, Estevão, céu na cara do gol, é só fazer, driblou, deixou no chão, bateu no gol, Estevão, gol de uma joia, gol de um futuro gênio do futebol brasileiro. Jogadaça do Verdão, uma bolaça de Aníbal, fatia a bola para o campo de ataque pela ponta direita, Estevão, tudo se desenha para ele, a torcida, o estádio, a despedida, a noite, o jogo, a Libertadores. Estevão recebe a bola na quina da grande área pela meia direita, ele nunca deixou de partir para cima, vai para cima da marcação, chegou o zagueiro, ele fez a fita, balançou no corpo, deixou no chão, corta para dentro, perna esquerda na bola, chapa no canto inferior direito do goleiro Henriques. Movimento nas arquibancadas de reverência para Estevão. O último dele no Allianz Parque. O último jogo no Allianz Parque. Um golaço de Estevão. Na marca dos 33 minutos jogados no primeiro tempo. Precial Viverde pulsar, estremecer e vibrar. Merece Estevão. Pode pintar mais pela frente. Um golaço do Palmeiras. Agora no Allianz Parque. Estevão. Palmeiras 1. Estevão botou Flaco Lopes na cara do gol, vai ampliar. Flaco é só fazer, bateu no gol de cobradinha. Golaço! Só vale golaço, só pode golaço, só pode pintura no Allianz Parque nesta noite. Estevão, como ataca, como marca, domina no campo de defesa pela meia direita, chapa a bola, bota na cara do gol no centro do gramado. Flaco Lopes, centroavante, lento, só tem estatura, que nada, adianta Flaco Lopes, ganha na corrida dos zagueiros, sai na cara do gol, erga a cabeça, foi frio, foi tranquilo, foi gelado, a cabeça, dá o tapinha embaixo da bola de perna esquerda por cobertura, por cima do goleiro Henriques. Que categoria, que golaço. Estevão para Flaco Lopes, bola no gol do Sport Cristal. Na marca dos 39 minutos jogados neste primeiro tempo, vai se armando o show, de Estevão, o show do Palmeiras nessa noite. Explode o torcedor do Verdão, Allianz Parque comemora agora, Palmeiras 2, Sporting Cristal 0. Vai terminar no primeiro tempo, o Palmeiras vence, olha a bola do Maurício para Estevão, vai fazer, Flaco! Na noite de show do Palmeiras no Allianz Parque. Um bolão de Maurício, tava dormindo, tava cochilando, tava já no intervalo. Sport Cristal, Maurício domina pela meia esquerda dentro da grande área. Cadê a zaga do Sport Cristal? Já no vestiário, Maurício erga a cabeça, não foi fominha, foi solícito, viu Flaco Lopes na meia direita dentro da grande área, ele invade, passa a bola rápido, rasteiro e ligeiro por todo mundo, chega pra Flaco Lopes, segunda trave, gol aberto, é tudo que o centroavante quer, de perna direita, bota pra dentro do gol, no último lance do primeiro tempo aos 47, falta pro Palmeiras bater, é centralizado, o goleirão escolheu a barreira de 6 jogadores, 5 agora do lado esquerdo, cobrindo a meta de Henriques, Veiga na bola, quem sabe o quarto gol autorizado, Veiga partiu, bateu no gol!
Rafael Veiga. Numa noite de sol, o time que recusa fechar a cortina do show no Allianz Parque. Não para, não diminui. Batendo falta em extrema habilidade, extrema categoria, extrema frieza e extrema consciência. Veiga. Uma falta centralizada. Ele girou, ele tomou, ele caiu, ele parou, ele bate no gol. No canto superior direito por cima da barreira, sem chances para Henriques. Um golaço de Veiga. 4 pro Palmeiras, só pode golaço na noite de despedida, na noite de reapresentação, na noite de Rafael Veiga. Perna esquerda na bola, ele também quer o ingresso, ele também quer a festa. Veiga bate falta na marca dos 19 minutos jogados. Deixa eu ver a chegada do Palmeiras pro campo de ataque, vai apitar o quinto gol, bateu a gol. Paulinho! Precisa de ritmo, é o cara que precisa de tempo. Chegou agora Paulinho! Um toque na bola. Palmeiras descia pela meia esquerda, foi inteligente, foi solícito, não foi fominha. Alan dominou a entrada da grande área, soltou no facão. Paulinho invade a área pela meia esquerda, leva pra linha de fundo, bate no gol, meu mascado, aceita Henriques. Paulinho, mais uma vez, é show do Verdão. Quem para o Alviverde, quem para o Palmeiras da Libertadores, show na noite do Allianz Parque. Paulinho tava precisando do gol, tava precisando da força. Na marca dos 27 minutos jogados do segundo tempo. Vem Verdão pro campo de ataque. Paulinho dentro da grande área, meia direita, levou linha de fundo, cruzou. Não para, o show não termina, o Palmeiras insiste, o Palmeiras desce, o Palmeiras amplia. Paulinho já tinha marcado dele, levou a bola para a linha de fundo, pedalou, balançou dentro da grande área, levantou segunda trave. Facundo Torres sobe no segundo andar desta profunda do gol. Gol aberto, explosão do torcedor do Allianz Parque. Será? Vira 3, acaba 6. Palmeiras na rede de novo. Facundo Torres na marca dos 35 minutos jogados do segundo tempo. Goleada, show, noite inesquecível pro Palmeiras. Palmeiras 6, Sporting Cristal 0, Soler. E o seu pedido é uma ordem, meu caro narrador. Será que vira 3, acaba 6? Pode deixar, o Palmeiras realiza o seu desejo, meu caro Pedro Martelli. Você acabou de ver 30 milhões de euros brincando com a bola. Jogada do Paulinho pela direita, ele levanta a cabeça e cruza para Facundo Torres. Testar firme, marcar o 6º gol do Palmeiras na noite de hoje. O 6º gol dele com a camisa do Palmeiras. 6-0 para o Verde. 6 jogos na fase de grupos. 6 gols na noite de hoje ao Palmeiras 100%. 11:45, marcou o quinto sinal, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes, ufa, os 6 gols que deram a vitória palestrina. E que campanha, hein? E que homem é Abel Ferreira. Acho que Abel já tá falando no Allianz Parque. É isso, Gustavo Soler? Isso, Abel Ferreira falando por aqui. Ao longo destes anos, vendendo, comprando, reforçando, reformulando. Faz parte, isso é assim que fazem as melhores equipas. Não é garantia de nada, mas queremos andar a competir como temos competido, andar a disputar competições como a Libertadores, a lutar por títulos. Temos que ser super competitivos e mesmo assim não significa nada que vamos ganhar, porque eu acho que já falei isso no início do jogo. Temos
grandes treinadores em grandes países, Real Madrid, Cities, e nem sempre ganham, portanto, mas são equipas que se reforçam, mas sim, é verdade. Mas também já vos disse muitas vezes, vocês já me ouviram dizer muitas vezes que eu acredito no jogo coletivo, acredito nas dinâmicas coletivas, acredito que nenhum individualmente faz falta e todos fazem falta. Acredito na dinâmica coletiva, acredito que todos perdemos, acredito que todos ganhamos, não acredito nos heróis, não acredito nos vilões, mas isto para mim é futebol. Eu vejo o futebol como uma micro-sociedade, vejo o futebol como de forma coletiva, não o vejo de forma individual, mas tenho que aceitar que há quem o veja assim, que se cria heróis e vilões, mas eu recuso-me a ver o futebol dessa maneira. Abel, boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. E hoje, dentro desse coletivo, dessa mini-sociedade, um indivíduo acabou se destacando por, infelizmente, ser o último jogo dele aqui no Allianz Parque. Queria que você falasse como foram as horas pré esse jogo do Estevão e também a importância de outros indivíduos dentro desse coletivo do Palmeiras, marcando gols como Rafael Veiga, que há um tempo estava precisando voltar a marcar para talvez recuperar a confiança, e o Paulinho, que pela primeira vez marcou com a camisa do Palmeiras. Boa noite. Olha, eu acho que os jogadores todos percebem que o nível da concorrência aumentou, e isso é bom, porque em função das competições que nós temos, podemos trocar, e nós fomos buscar esses jogadores mesmo para isso, para que os jogadores entendam que temos que estar sempre na máxima força, temos que estar sempre a treinar com a máxima intensidade, porque a nossa equipa é uma equipa que gosta de intensidade, gosta de dinâmica, não gosta que parem o jogo, que travem o jogo, que o goleiro caia para o chão, não é a nossa filosofia, não é assim que nós gostamos, embora haja muitas equipas que o fazem, e está certo, é uma forma de cada um puxar o jogo para o seu ritmo, e nós gostamos de um ritmo alto, um ritmo intenso, e para isso precisamos de concorrência, precisamos de jogadores com esta frescura e que dá mais soluções ao treinador. O Estevão bem dentro daquilo que foi o Hendrick, o Vitor Roque, o Danilo, um jogador que nós fomos ao longo do tempo chamando, como foi o Alá, como está a ser agora o Alá, como está a ser o Luigi, como está a ser o Tales. Vocês só os veem numa parte final, mas a maioria desses jogadores já treinam connosco desde que eu cheguei aqui. E depois, quando nós entendemos fixá-los na equipa A, os chamamos para cima e fixamos. E depois tem a ver com a qualidade deles. Mas é o último jogo que o Estevão faz no Allianz Parque, não é o último jogo que o Estevão faz pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair, não é? Mas, como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções seguramente, mas enquanto o tivermos, vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Tudo bem, Abel? Boa noite. Tem mais um jogo domingo, né? Mas também vai ser o nosso último encontro aqui antes do Mundial. E eu queria uma leitura sua da preparação do clube, tirando o resultado à parte. Digo, parte física, parte mental, preparando para um torneio que vai chamar muito a atenção. Eu queria entender de você se você entende que hoje o Palmeiras chega bem da forma que você imaginava. Departamento médico praticamente vazio, isso é uma coisa importante também. Essa sua construção no semestre para um campeonato tão importante que vem aí no mês que vem. Olha, para te ser sincero, nós preparamos, eu já disse isso publicamente, preparamos de jogo a jogo. Infelizmente no Paulistão não tivemos o elenco todo como eu queria. Os reforços chegaram quando tiveram que chegar, foram chegando aos poucos. Deu para jogar também com um time misto. Queria muito ter feito isso, não o fiz. Ir atrás da conquista de um paulista que, como eu disse, era importante para nós, mas se calhar havia outras equipas que era mais importante para outras equipas, e pagámos caro.
tivemos um problema na clavícula do Veiga, tivemos um problema na clavícula do Maurício, tivemos o Gomes fora, tivemos o Murilo fora. Sinceramente, se eu pudesse, teria evitado o Paulistão, mas infelizmente não pude evitar, porque há regulamentos que temos que cumprir, porque acho que, como te disse, para prepararmos o que devíamos preparar, devíamos ter tempo. Não tivemos tempo a fazer para a época, ao final de uma semana estamos a competir. Já falei várias vezes que espero que façam aquilo que eu ouvi, que a CBF tome medidas e que realmente baixe para 11, se foi isso que eu ouvi, para 11 jornadas, porque se queremos valorizar o futebol brasileiro, se queremos valorizar o jogador brasileiro, se queremos valorizar os melhores jogadores, temos que criar condições. E por muito que custe, seja nos estaduais ou até mesmo jogos de ida e volta na Copa do Brasil, que os calendários sejam repensados e que realmente, quando nós não sabemos, que olhemos para o que fazem os melhores, que é uma das coisas que eu faço enquanto treinador e não tenho problema nenhum em admiti-lo. Eu acho que o maior elogio que nós podemos dar aos melhores é realmente ver o que eles fazem e copiar algumas coisas daquilo que eles fazem sem vergonha absolutamente nenhuma, porque nenhum de nós sabe tudo. Mas como tu disseste, chegamos neste momento com a equipa inteira, mas também tenho que vos dizer que o treinador foi... Não só temos um departamento médico espetacular, mas tem um treinador que acredita nos jovens, acredita nos mais velhos, troca os jogadores que têm que trocar, sabendo que vamos ganhar e perder ao longo da jornada, mas ainda falta mais um jogo, mas estamos preparados. Mas a forma que nós temos de preparar para essa competição foi através da Libertadores e do Brasileirão, como te disse. O Paulistão atrapalhou muito aquilo que era a minha planificação. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, hoje o Paulinho entrou fazendo uma função diferente da que ele já fez antes, porque ele entrou outras vezes como centroavante, mas fazendo uma dupla ali com o Flaco. Hoje ele entrou como um 9zão mesmo, né, de característica assim de centroavante, e deixou o primeiro gol dele. Queria entender como que você enxerga esse jogador. Você gosta muito de ter atletas que fazem mais de uma função dentro de campo. Ele está mostrando que consegue fazer isso. Se você tem planos de usá-lo como um 9zão mesmo, ou no caso de fazer uma dupla de ataque, por exemplo, com o Vitor Roque, teria que repensar essa formação, essa escalação do Palmeiras. Como que você enxerga? Como é que vocês chamam aqui um centroavante mesmo que não sai dali do meio? Como é que chama aqui? 9-9. 9-9. E um avançado que é móvel, como é que vocês chamam? É um falso, não, pronto. Nós lá dizemos, lá na Europa é ponta de lança e avançado. Para mim, o Paulinho é um avançado, não é um ponta de lança, que é um jogador que joga mais na área, mais de referência. Aliás, nem o Flaco é. Aquele novozão, como, sei lá, um Vegetti, que está na área, um matador de área, por exemplo. Nós não temos esses jogadores com essas características. Temos mesmo o próprio Roque, não é assim essas características. O Hendrick não é assim essas características. São jogadores que gostam de jogar centro-direita, centro-esquerda e são avançados, que eu chamo avançados. E o Paulinho jogou praticamente o ano todo, no ano passado, no Atlético Mineiro, como um avançado ali sobre a meia esquerda, e hoje também jogou. Como te digo, não jogamos com um centroavante fixo, porque não temos jogadores com essas características. Eu também já vos disse muitas vezes, eu vou ao encontro daquilo que são as características dos jogadores. Eu não gosto de pintar o quadro sozinho. Os meus jogadores pintam o quadro juntamente com a ideia de jogo que nós temos. Portanto, eu olho para os jogadores e procuro, juntamente com aquilo que são as características dos jogadores, encaixá-los nas zonas em que eles nos podem render mais. E o Paulinho é ali centro-esquerda, para puxar para dentro, ou centro-direita, que ele tem essa capacidade de flutuar. É um jogador com muita mobilidade, que é difícil para os zagueiros pegar, que é o zagueiro que pega, é o lateral direito que pega, e que nos dá-nos dinâmica, dá-nos qualidade, e nós vamos usá-lo da forma que nós conseguirmos para nos ajudar naquilo que são as dinâmicas coletivas da equipa. Fala, Abel, boa noite, tudo bom? Sou o Vitor Palhares, do Lance. Primeiro,
Parabéns pela vitória. Recentemente, a presidente Lila Pereira afirmou que estava satisfeita com o elenco do Palmeiras para a temporada, mas deixou em aberto as possíveis chegadas nessa janela, caso você identificasse alguma lacuna no elenco do Palmeiras. Eu queria entender do senhor, agora com a saída do Estevão, o Mundial à vista, você identifica alguma lacuna? Você pretende indicar algum nome nessa janela de transferências? Ou assim como a presidente também está satisfeita com o que o Palmeiras já tem no plantel? Não quero nenhum jogador para ir disputar o Mundial. Tenho os jogadores que eu quero e espero, depois do Estevão sair, que haja uma reposição para o lugar de Estevão. É só isso. Abel, boa noite. Uma curiosidade até, uma pergunta, né? Você que é português lá da Europa, jogou muito tempo lá no Sporting e tal. São Paulo, Corinthians, até o próprio Flamengo, Botafogo, sempre quando jogam contra o Palmeiras, dificultam muito na marcação, né? Montam a linha de 5, linha de 4, essas coisas todas. Você acredita que no Mundial, pelo que você conhece, os times que você vai enfrentar na primeira fase, e até depois se o Palmeiras passar, você acredita que também vai ter esse estilo de jogo lá ou não? É o estilo que você gosta? Os times europeus vão abrir mais, vão dar mais campo para você, e é isso que você gosta? É campo, é espaço, é velocidade, é transição e essa mobilidade na frente. Eu queria essa curiosidade, porque você conhece muito bem lá fora. Olha, o que eu acho quando tu vais para uma competição curta como esta, onde estão os melhores clubes do mundo, tu tens que ir e jogar com a tua identidade. Mais do que o adversário vai fazer ou não, porque apesar de sabermos que é uma competição curta de 7 jogos, é o momento que nós temos de mostrar tudo aquilo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós fizemos. O que os adversários vão fazer, eu não sei. Vamos estudá-los na altura certa. Aliás, já o estamos a estudar atempadamente. Mas, como te disse, eu acho que é sempre um momento em que as equipas têm que aproveitar para mostrar a sua identidade, para mostrar a sua força. Nós contra eles, eles contra nós. Não acredito que as equipas, só por ser um campeonato curto, que vão alterar a sua identidade. Sim, acredito que outras equipas tenham trocado os treinadores, como por exemplo o Real Madrid. Vou gostar de perceber como é que ele vai jogar, se vai jogar, e vai ser para nós, enquanto comissão técnica, um momento fantástico para poder ver mais uma vez o que fazem os melhores e nós podermos também confrontar os melhores, porque acho que acaba por ser um desafio para todos nós, é uma montra que todos querem estar, nós também queremos estar, nós também queremos desafios. Como te disse, temos as nossas possibilidades e vamos apostar tudo na nossa percentagem, mas um jogo de cada vez. Mas ainda temos temos aí o Cruzeiro, mais um grande adversário que está a atravessar um grande momento. Tem acontecido isso, nos últimos 4 jogos apanhámos quase que os 3 que podiam ser líderes, Red Bull Bragantino, em casa o Flamengo, e agora temos o Cruzeiro. Vamos nos preparar para isso e quando estivermos lá no Mundial vamos desfrutar com responsabilidade da grandeza do nosso clube, e nós contra eles, e depois no final logo vemos qual será o resultado. Está bem? Um abraço. Tá, KP, palavra do técnico Abel Ferreira aqui na entrevista coletiva, deixando bem claro, né? Muitas especulações sobre contratações, reforço de peso para o Mundial. O Abel acabou de cravar que não vem ninguém. Quando terminar a Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras olha o mercado. Agora vai com o que tem à disposição. 12:00 em ponto. Ótima quinta-feira de TBT. Curte um TBT, Quesada? Curto. Tô pensando que foto que eu posso colocar nessa quinta-feira no meu Instagram. Pode, então vai pensando aí, porque o negócio é o seguinte. Eu quero que alguma vocês minha pensem. com você? Nós temos algumas. Eu tenho, pode ser, eu tenho inclusive uma sugestão pro mestre Pretzel. Ele poderia fazer uma foto, viu, Xandão? A sua vida é tão interessante, mas acho que você poderia fazer uma foto de TBT nas redes sociais. Você do Beira-Rio, quando guri, que tal, tchê? Não aceito. A minha vida particular só diz respeito a mim. E não é assunto pro apito final. Ai, Xandão. Ô, Xandão, então vamos lá. Até como destaque final, porque daqui a pouquinho a gente vai colocar o gabarito, falaremos em instantes do São Paulo.
Falaremos da situação envolvendo o Bobadilha, Zubeldia, que pistolou na coletiva, o Santos com a Nina Gagliotti, direto da terra da linguiça, Bragança Só Paulista. uma parte, e tu Corinthians viste também. Fala, Tu Xandão. viste o gol que o Vitória levou, o falha do Lucas Arcanjo? Sim. Que eliminou o Vitória, que coisa triste, né? Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. O Vitória é curioso. Você vê como o futebol é, né? Pretzel, Quesada, Soler e ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Vitória até... Me ajuda aí, Xandão. O Vitória chegou a emplacar. Se eu não tô errado, Pozdóvel, busca pra mim também, por gentileza. O Vitória chegou em determinado momento nessa temporada a ser o único time invicto. Tava com uma invencibilidade incrível. Tava voando com o Carpini. E aí, de repente, começou a degringolar. Quer dizer, a maionese desandou. E aí, Pozdóvel, já tem os números aí, não? 21 jogos de invencibilidade. Eu ia falar 25, 21 jogos 13 jogos, 13 vitórias e 8 empates, na verdade. E aí, de repente, zona de rebaixamento, eliminado, falhas individuais, falhas coletivas. E aí, querendo ou não, conhecendo o futebol brasileiro, os dias de Thiago Carpini podem estar contados no Barradão. Vamos à coletiva de Abel Ferreira? Começa contigo no Allianz Parque. E aí, Pretzel? Bom, hoje não tinha lá muito o que falar, agora é mais projetar o Super Mundial de Clubes que vem por aí. Até onde o Palmeiras vai no Super Mundial, Pretzel? Até onde dá pra ir? Tem um jogo importante domingo, hein? Domingo tem Cruzeiro e Palmeiras. Opa! O Cruzeiro tá quietinho, pode ultrapassar o Palmeiras se ganhar do Palmeiras. Então, jogaço de bola domingo, 7h30. Vira líder, Pretzel? Claro, se o Flamengo não ganha do Fortaleza e o Cruzeiro ganha do Palmeiras, o Cruzeiro é líder. Então, é um jogo que cresceu demais pela situação que o Cruzeiro tá. Até eu falei com o meu grande amigo Paulo Pelaipe ontem. O Cruzeiro tá quieto, no mercado deve fazer 2 ou 3 contratações pontuais, pode liberar um outro jogador, mas os elogios ao técnico Leonardo Jardim são imensos pelo trabalho interno. Então esse jogo pro Palmeiras é difícil, jogão de bola, domingo no Mineirão. E depois tem o Mundial. O Mundial com um grupo com o Porto, Al Ahly e o Inter Miami, eu acho que vai ser difícil. Tem muita gente falando que o Palmeiras passa até com uma certa naturalidade. Eu acho que não. Eu acho que vai ser difícil. Acho que hoje a gente viu, por exemplo, o Santos não é o Palmeiras. Mas a gente viu um time alemão em férias hoje, 4º colocado na Liga Alemã, simplesmente passear em campo diante de um time da Série A do Brasileiro. Claro que o Palmeiras é muito melhor que o Santos, mas esse campeonato é um campeonato novo. Eu tô curioso para ver a postura dos europeus. Acho que o Al Ahly do Egito, por exemplo, é um time acostumado a jogar contra grandes europeus, tá toda hora disputando o Mundial de Clubes, então sempre vai uma parada difícil. Já ganhou do Palmeiras. E o Inter Miami, eu fico com a entrevista do Busquets, que pode ter sido uma entrevista só superficial, onde ele disse o seguinte: vamos lá para passear, que não temos nenhuma chance de ganhar alguma coisa. Então, vamos aguardar, mas eu acho que vai ser um torneio difícil para os brasileiros. Eu tô alinhado contigo. Eu acho que nenhum brasileiro será campeão do mundo. Claro que o Palmeiras, pelo momento, pelo time, pelo elenco, pela torcida, pelo técnico... Não, eu acho que o primeiro debate, respeitando a tua posição, é se algum brasileiro passa para as oitavas. Esse é o primeiro debate. Eu acho que o Palmeiras passa, viu, Pretzel? Eu não acredito muito no Botafogo, até pelo grupo do Botafogo. Eu não acredito muito no Fluminense, até pelo momento que vive o Flu, não é dos melhores. Flamengo sempre pode surpreender. E o Palmeiras, velho, vamos lá. Al Ahly do Egito. É chato? É chato, mas dá pra ganhar? Dá. Não dá, Quesada? Dá pra ganhar e vai ganhar. É. E vai ganhar. E vai ganhar, beleza. Só que a equipe egípcia tem uma torcida que vai apoiar bastante. Imagino que os egípcios irão também para os Estados Unidos. E a maior parte lá é latina também, né? Que acho que é mais acompanha o futebol. É. Beleza, vamos lá. Aí você tem o Porto, chato, mas que é o primeiro jogo do Palmeiras, inclusive. Isso, mas que também não vive lá o seu melhor momento das últimas temporadas. É um jogo ganhável. É um jogo ganhável, mas assim, se perder não é nenhuma hecatombe também, não. né? Já tá meio que no pacote. Mas se perder pro Porto já se complica, né? Aí você pega o Inter Miami. Os caras que ainda não, velho, eles estão numa outra rotação. A Major League Soccer, desculpem aí os apaixonados pela Major League Soccer, maior respeito, talvez já desrespeitando, é meio gincana, né, rapaziada? O nível de intensidade dos caras lá é muito aquém daquilo que se espera no futebol. O Pretz acabou de falar, estamos indo lá pra, entendeu? Pra dar uma com resenha. fone aí, Quesada, acabei de falar, hein? Tá tudo bem, rapaziada? Vocês querem fazer um churrasco? Não, eu tô reafirmando, eu posso repetir, né? Eu tô destacando isso daí. Que eu acho que eu poderia discordar de vocês. Eu tô concordando que o Busquets falou isso, né? Eu acho que é sempre bom a gente ratificar. É isso. Até pela audiência rotativa, né? Não, eu tô falando porque eu acho que isso é o dado mais importante. O Busquets, é que ele falou primeiro, então se eu não puder repetir o que ele fala, então começa comigo. Pode ser. Então começa comigo, vai. Então tá bom. E aí, o que você tem a dizer sobre tentar falar alguma coisa diferente. Você quer que eu dê o palpite? Quer. Palmeiras chega às oitavas
E o Flamengo chega às oitavas. E aí já era. O Botafogo eu acho que é praticamente impossível. Eu também acho que não passa. Ele tá num grupo cascudo. Ele estreia contra o Seattle Sounders. É um jogo para ganhar. Se ele ganhar, ele mantém uma esperança remota de se classificar. Agora, se logo de cara ele toma pau desse time inexpressivo da Liga Americana, esquece, porque não vai ser contra o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. Então, com 3 pontos, ele não passa, dificilmente passa. Né? Dificilmente. Flamengo vai passar, eu acredito que o Flamengo passe. E o Fluminense acha um grupo muito chato, porque ele tem Borussia logo de cara, a tendência é perder esse jogo. Aí ele tem um time da África do Sul, não é? Que é o Mamelodi Sundowns. Esse dá pra vencer. Que é o campeão africano. Campeão africano. E aí ele tem a correria de um time sul-coreano, que é o Ulsan. Então eu tô apostando em Palmeiras e Flamengo para passar. E outra, né? Tem o América do México e o Los Angeles Futebol Clube vão definir quem entra no grupo do Flamengo. De maio. O América é favorito para ganhar esse jogo. Então se o América entrar no grupo do Flamengo, treinado pelo André Jardini, eu acho que pode atrapalhar o Flamengo. A vaga pode ficar entre os dois. Aí. Vamos acompanhar, Agora, claro. Ainda todos tem mais uma esses rodada. times, são melhores que o Sporting Cristal, que o Palmeiras enfrentou hoje. Óbvio, e todos os times são melhores que o Táchira, que foi o time que o Flamengo sofreu hoje para conseguir a classificação. Exatamente, concordo com vocês. Vamos fazer o seguinte, 12h07, temos aí o gabarito? Vamos lá com o gabarito. Bom, temos que fazer o gabarito, né? Palmeiras massacrou o Sporting Cristal, vamos com o gabarito. Gabarito do jogo. Hino do Palmeiras. Hino do Palestra. Daqui a pouquinho vamos colocar os 6 gols. Os 6 gols do Palmeiras nessa vitória esmagadora. Uma grande vitória histórica pela Sociedade Esportiva Palmeiras, batendo o Sporting Cristal do Peru. Realmente o time peruano não estava lá tão inspirado. Bom, goleiro Marcelo Lomba, acho que nem lembro se sujou o uniforme. Pretzel. 6. Foi uma bola, ele defendeu e a outra pegou na trave. Hoje deu sorte, hoje. 6. Tomou susto, né, na bola do Távora, né, que explodiu na trave realmente só, não sujou o fardamento. Vou dar uma nota 7 pra ele, não comprometeu. Parabéns. E Mendy Marcos Rocha. Marcos Rocha? Marcos Rocha fez um papel que a gente sempre imagina dele, né, uma média aí, 6,5. Pretzel. 6. Bruno Fux Pretzel, que passou pelo teu Inter. E praticamente não trabalhou também, 6. Quesada. 6. Mikael Quesada. 6. Pretzel. Média da defesa, 6. Vanderlan também 6, Pretzel. Também. Meia dúzia pra ele, e aí? Cara, o Vanderlan, ele participou do 3-0, né? Ele que lança o Maurício, um belo lançamento. Pro Maurício depois tocar pro Flaco. Eu vou dar 6,5 pro Vanderlan. Aníbal Moreno, que por sinal, Quesada, deu um lançamento incrível também pro primeiro gol. Nossa, lá Ademir da Guia, seria isso ou não? Djalminha? Gerson. Alex. Aníbal Moreno, 7. Pretzel. 7. Richard Rios, Pretzel. 6. Quesada. Meio apagadão hoje o Rios, assim, no sentido de não ter feito um gol, não ter aparecido tanto assim, né? 6. E o Lucas Evangelista, hein, o Quesada? Vou dar nota pela participação, 5. Nota pra ele, já emenda Rafael Veiga com um golaço de falta, Pretzel. Veiga... 5 pro Evangelista, 8 pro Veiga. 7,5 pro Veiga, que golaço, hein? Que golaço. Eu quero saber a nota do Paulinho, mas antes quero ouvir o Paulinho ao lado de Gustavo Soler na zona mista do Allianz. Vai, Soler. Jogando com a camisa do Palmeiras? Bom, confortável, acho que não é palavra. Acho que de todas as formas eu tento me fazer sentir confortável dentro de campo, seja em qual for a posição. É claro que dentro das minhas características eu gosto sempre de jogar com bastante liberdade no ataque, seja jogando por dentro, caindo pelas pontas, enfim. O Abel me colocou ali naquela posição e eu me senti com bastante liberdade, assim como ele me bota pelo meio também. E isso facilita bastante o meu jogo, é onde eu me sinto mais confortável para jogar, livre no ataque, e eu sempre vou tentar de alguma forma produzir e ajudar o time. Você está encontrando o seu bom futebol na hora certa? Acho que sim. Acho que nos momentos que eu entrei eu sempre busquei produzir, sempre tentei ajudar o time de alguma forma, ganhando, perdendo, enfim. Acho que todos os jogos que eu entrei eu tentei fazer de alguma forma com que o Palmeiras sempre ampliasse o placar, né, ou ganhasse os jogos. Fala um pouco da invencibilidade do Palmeiras
nessa fase de grupos, dono da melhor campanha, né? O Palmeiras sendo superior aos adversários. Bom, mostra a força do nosso trabalho, né, do dia a dia, do nosso elenco, que é um elenco muito forte, um elenco que é muito competitivo, invejável, com certeza. E é isso, é um time que sempre brigou por títulos e agora vai ser mais um ano que vai brigar ao máximo pelos títulos importantes da temporada. Paulinho, cada vez ganhando mais minutos em campo e o Super Mundial está chegando. Eu queria saber como está a sua preparação, obviamente pensando no jogo de domingo, mas principalmente para a competição que vai começar em junho. A preparação tá caminhando muito bem, não só minha como de todo o time. A gente está muito focado sempre nos próximos jogos, que é sempre importante para a gente mostrar cada vez mais a nossa performance. E chegar numa competição como a do Mundial, né, bem, para poder estrear bem contra um time também que é muito forte, né, da Europa. E o time está preparado mentalmente, né, e na bola também para poder buscar as vitórias que a gente precisa. Paulinho, como você está? Quantos por cento você está hoje? Bom, em números eu não vou poder te dizer, mas eu estou ficando pronto, né, buscando meu 100% em termos de performance. Mas é claro que com as minutagens um pouco mais baixas, limita um pouco. Mas é necessário no momento, por conta do controle de carga, pela lesão que eu tive. Valeu, gente. Obrigado. Tá aí, Paulinho, atacante do time do Palmeiras, passando aqui na zona mista. Daqui a pouco pinta, acho que o Estevão, hein? O Estevão tá chegando logo mais por aqui também. E é sempre bom ouvir o Paulinho e sempre bom também torcer para que o jogador ele não tenha nenhum problema físico. Isso aí vem acompanhando aí a carreira do Paulinho, que ele possa se recuperar 100% o mais breve possível. Voltamos com o Rafael Veiga, que fez um golaço de falta. E aí, Quesada? 7,5 já tinha sido elogiado por mim pelo Pretzel, né? Voltou a estar antenado com as coisas importantes do Palmeiras. Muito bem no jogo. Pretzel Luigi, moleque da base, atacante. 5. E aí, Quesada? Pela participação também. Craque Bandeirantes, vocês colocaram o Estevão. E aí, Quesada, que nota merece? 8 é a minha maior nota, né? Rebentou no jogo. E aí, Xandão? 9. Alan. 6. 5 pela participação. Olha só, estão já entrosados. 5, 6 tá na média. Flaco Lopes fez 2 gols, hein? Um deles um golaço, hein, Pretzel? 8,5. Quem diria, hein, Quesada? Foi bem pra caramba, viu? 7,5 pra ele. Eu acho que tem muita gente que pega no pé do Flaco Lopes também. Claro que não é um jogador maravilhoso, incrível, craque ou potencial pra vir a ser um dia, mas é um jogador útil, sabe? Meio grosso às vezes, perde os gols como qualquer centroavante, mas vira e mexe, ele faz um golzinho de cabeça. Temporada passada terminou como artilheiro do time no Paulistão, enfim. E artilheiro da própria competição. Acho que é um cara útil, né? Um bom reserva pro Roque. Se faz o DVD com o jogo de hoje, nossa, tá a cavadinha dele no primeiro gol e a presença diária dele no segundo, putz, vai jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Liverpool. Quem não chegou lá perto, mas esteve na Europa, na Alemanha, foi o Paulinho, que fez gol também. E aí, que sabe? Entrou muito bem no jogo, 7,5 pra ele, fez gol, né? E ainda deu o passe pro gol do Facundo. Pretzel, quando faz gol, a nota sobe, né? 7. Maurício. Estevão. Ih, o Estevão chegou. Maurício, 7. Rapidinho, Maurício, 7 pra você, Pretzel. 7. E o Torres, Pretzel. Facundo. 7. 7, Quesada. 7. Técnico Abel Ferreira, Quesada. 7. Pretzel. 8. Maravilha, 7 e 8. Vamos lá, Gustavo Soler, voltando contigo, Allianz Parque, Estevão. Deixa ele passar ali, dei um abraço nele. Então cara, esse reconhecimento, sabe, é bastante legal, eu fico muito emocionado por ter construído tudo isso. Então, só tenho que agradecer a Deus por tudo. E em relação à seleção, acho que vai ser mais um passo na minha carreira. Um treinador novo, um treinador muito experiente. Vou estar ao máximo buscando aprender junto com ele, porque vai ser muito especial, com certeza. Ô, Estevão, quando o Gabriel Jesus se despediu do Palmeiras, ele disse aquela icônica frase de "eu vou, mas um dia eu volto". Você nem foi ainda, mas o que você tem a dizer pro torcedor, assim, agora que você embarca pra Europa, pra disputar Estados Unidos pro Mundial e depois integrar o Chelsea, você pensa um dia em retornar e retribuir todo esse carinho? Com certeza, cara. Eu falo que eu virei um palmeirense, né? Me apaixonei por essa torcida, por esse estádio, por tudo que o Palmeiras representa. Então, claro, se tiver uma oportunidade lá na frente, com certeza vou estar podendo retornar para cá. Estevão, como é que é fechar a participação contra o Cruzeiro aqui no Brasil, o time que você começou também? Cara, como eu sempre falo, eu sou eternamente grato a tudo que o Cruzeiro me proporcionou, tudo que o Cruzeiro fez por mim. Então vai ser muito emocionante para mim também, sabe? É um lugar onde eu comecei, fui formado,
mudei de lugar, mas com certeza o Cruzeiro está no meu coração. Então, você tem que agradecer a Deus por tudo que ele fez para mim lá no Cruzeiro e vai ser emocionante, com certeza. Conta um pouco do jogo do dia de hoje, de um dia especial. Certamente você acordou diferente, né? Viveu essa questão toda, né? Por tudo que você viveu aqui e vai para esse próximo desafio. Foi muito diferente de tudo que você já viveu na vida? Diferente não, mas emocionante, sabe? Saber que não vou estar mais pegando esse caminho do Allianz, a minha preparação aqui, não vou estar mais fazendo, mas como eu falo, espero que seja até logo. Então, com certeza foi um dia bastante emocionante, com uma mistura de sentimentos enorme. Estevão, você já vai agora ter o Mundial, um gostinho do que vai viver na Europa, né? Tem pelo menos o Porto no grupo. E qual que é a tua expectativa já para esse jogo, para esse jogo contra um europeu, já sentindo um pouquinho do que vai ter depois? Isso é muito bom, acho que para minha adaptação. Claro que eu sei que vai ser muito difícil por tudo que vai acontecer, mas claro que a gente se prepara bastante no dia a dia para essas situações e com certeza vou ter Deus ao meu lado, acho que com ele eu posso tudo. Ô Estevão, quando você soube que ia ser substituído, como foi a sensação de dar os últimos passos no gramado do Allianz Parque, já pensando nos novos treinos que você vai ter? Eu já sabia antes do jogo já, os caras já falaram, eu tava cumprimentando todo mundo de passar de vestiário, o auxiliar do Abel veio e falou, ó, aproveita bastante, dá o seu máximo dentro de campo hoje, desfruta, porque você vai sair no começo do segundo tempo. E foi o que eu fiz, cara. Acho que joguei leve, joguei solto, aproveitando o máximo, desfrutando da torcida maravilhosa do estádio, dos meus companheiros. Acho que não poderia ser melhor. E o que passava na cabeça? Tudo, filme da... Tá aí, Capê, palavra do Estevão aqui na Zona Mista e amanhã teremos mais Estevão aqui na Rádio Bandeirantes, porque amanhã vamos bater um papo com a joia palmeirense, futura joia do Chelsea, e aí vamos ter um tempinho a mais amanhã com o garoto sensação do Palmeiras. Tomara, e usando e parafraseando o Leandro Quesada, que o Chelsea, que o futebol europeu, não... É difícil falar essa palavra, né? Mas eu vou usar. Não estrague o futebol do Estevão, né? Não o robotize, melhor dizendo, vai. É o termo perfeito. Porque o moleque é um talento incrível, que a gente está sempre elogiando. Como a gente elogiou recentemente o Luiz Henrique, que estava no Botafogo, tirando a parte que, né, o obrigou aí a jogar na Rússia pela questão das apostas, que logo vai ter novas informações. Esse moleque do São Paulo, Lucas Ferreira, que é um jogador que vai pra cima. A gente precisa de jogadores que partam pra cima o próprio Savinho, entendeu? Vini Júnior, esses caras que vão pra cima da marcação. Rafinha, o próprio Neymar lá no... Tem que jogar na seleção, né? Tem que jogar na seleção, sim. Isso serve pro Estevão também, pra qualquer um, né? Pra qualquer um, tem que jogar mais na seleção. Aí eu brinco, né? Que não seja um secretário de lateral quando for pra Europa, né? Hoje ele roubou uma bola ali. Ele roubou uma bola na defesa, no setor onde ficam os zagueiros e volantes, pra construir a jogada de um dos gols da equipe do Palmeiras, né? Foi justamente o segundo gol do Palmeiras marcado pelo Flaco Lopes. Então isso mostra que o cara também tá ligado no movimento tático. Mas na maior parte do jogo ele tem que estar no ataque, driblando o adversário, quebrando linhas. Porque é isso que os técnicos europeus também querem, né? Porque como tá tudo muito bem organizado no futebol dos times europeus, quando surge o cara do drible, ele quebra a linha de marcação. E é para isso que foi contratado o Estevão. Pretzel, direto e reto para poder colocar um ponto final na sua participação. O Estevão vai dar certo no futebol europeu, no Chelsea? Um exercício de futurologia. Ele Total. Tem bola para jogar na Europa, mas tem muita bola para jogar na Europa. Agora, essa questão de robotizar o jogador brasileiro, o jogador tem que se ajudar também, né? O jogador não pode mudar um estilo também por daqui a pouco uma imposição de um treinador ou de um trabalho tático, né? Não precisa perder a leveza, porque ele é muito leve. Vai ter que ganhar corpo também para suportar a força física da Premier League. Mas eu acho que ele tem total condição de se tornar um jogador espetacular. Porque ele tem muita velocidade, ele tem domínio e tem técnica muito interessante e ele tem grande finalização, ele vai evoluir na finalização. Por exemplo, eu não vejo ele cabecear muitas bolas, acho que lá ele vai cabecear muito, vai aprender isso, vai ter jogadas assim também. Então eu acho que, eu tenho convicção que ele vai se tornar um grande jogador, acho até superior ao Endrick, viu? Agora, também não dá pra ficar o seguinte, ó, se eu não jogar no primeiro ano, se no primeiro ano no Chelsea eu fizer, vamos lá, 28 jogos, 25, eu quero ir embora. Não dá, né? O Endrick quer ir embora do Real Madrid agora, imagina só, o maior clube do mundo.
porque precisa jogar mais. Então, os caras têm que ter um pouco de paciência também. A vida está começando no futebol. Então, acho que ele tem tudo para se tornar um grande jogador na Europa. Eu vou te fazer uma pergunta, Pretzel, e pro Quesada também. Então, vou começar com o Preto até para liberá-lo, até porque 00:20, daqui a pouquinho falaremos do São Paulo, do Santos, principalmente do Santos, com a Nina Gagliotti, que conversou com o Neymar, viu? A Nina Gagliotti conversou com o Neymar, e o pai do Neymar deu entrevista também. Ô, Pretzel, sem querer comparar jogador e comparar o incomparável. Mas o Vinícius Júnior, quando ele saiu do futebol brasileiro, ele era tratado como neguebinha, muitas vezes por muita gente. Ele é tratado como um jogador que não teria potencial, que não valeria o valor que foi vendido ao Real Madrid, bibibi, e que em breve estaria de volta ao futebol brasileiro. Alguns anos se passaram e ele se transformou no melhor jogador da temporada passada, melhor jogador do mundo. O Estevão, ele faz um, entre aspas, caminho inverso. Ele tá saindo por cima. Ele tá saindo já aqui no Brasil como realidade. Dá pra falar, em cima desse espelho que eu tracei, que o Estevão tem potencial pra ser o melhor jogador do mundo, Pretzel? É cedo pra falar isso, né? Eu acho que aí a caminhada é longa. A gente tem um jogador do mesmo nível, da mesma idade, perdão, que é o Lamine Yamal, que joga mais que o Estevão, que é um fenômeno. E acho até que pode ganhar a bola de ouro nessa temporada, pelo que ele fez na temporada no Barcelona. Então acho que o Estevão está um passo atrás e vai ter uma dificuldade muito grande para ser o melhor do mundo. Agora, se houver um projeto em cima dele, o problema é que a concorrência já começa por aí, né? Aparece um fenômeno no Barcelona de maneira surpreendente e jogando uma barbaridade com um estilo muito parecido com o do Messi. Então acho que já vai haver um choque de geração aí. Acho difícil, viu? Acho realmente difícil. Eu acho difícil também, claro. A caminhada é longa, como você falou. E ainda tem o Mbappé, né? Que tem 26 anos. Claro, exato. O Mbappé deve levar umas 2, 3 bolinhas aí, acredito. E 2 finais de Copa, hein? Pô, tá louco. E 2 em que ele foi... A primeira acho que ele não foi protagonista, mas foi campeão. A segunda foi, mas não ficou com o título, né? Quer dizer... Jogou muito. Ele tem pelo menos mais umas 2 Copas pra jogar, se cuidar 3, entendeu? 3, é mais ou menos isso. Bom, se o E a Estevão França vai ser... estar entre os 4. Claro que sim. Se o Estevão Aliás, hoje uma ser... definição, viu? Não sei se vocês viram, do Platini sobre o Mbappé. Eu achei espetacular o que o Platini falou. Aí. O Mbappé é um fenômeno que marca gols, mas não é um jogador do nível de Messi, Modric, Zidane e Platini. É verdade, concordo contigo. Bom, se o Estevão vai ser o melhor jogador do mundo, eu não sei. Mas eu sei que nós temos 2 dos melhores comentaristas do mundo. É mais ou menos por aí, Pretzel? Tá entre os melhores do mundo, Xandão? Isso eu deixo pra ti, pra opinião pública, né? Mas se o conteúdo... questionado, vai. O conteúdo é gigantesco, né? Só isso. Modéstia à parte, é uma grande dupla. Agora, o Pretzel, repete isso que o Platini falou, por favor. Aí do... O Platini foi questionado sobre o Mbappé. Aí disse assim, o Mbappé é um fenômeno. Um grande atacante que marca gols. Mas não é como Messi, Modric, Zidane e Platini. Olha, vou ser sincero. Sou fã do Platini, viu, Pretzel? A gente é da mesma geração, né? Mas, Quesada, o Platini é minimizado, hein? O Platini foi um gênio da bola. Foi um gênio da bola. Vou te falar, viu? Já várias vezes me perguntaram Zidane ou Platini. Eu também. Eu também. Cara, fiquei em dúvida. Toda hora eu fico em dúvida. Eu já votei no Zidane, mas aí eu fico triste, eu voto no Platini. Porque o Platini jogou de bola, né? 3 Copas do Mundo. Jogou muita bola esse cara e tal. A Copa de 82, além do Brasil, tinha a França. A França era o melhor time junto com o Brasil. E nenhum dos dois ganhou. E quase deu um Brasil e França na final. Né? Exatamente. A França fez aquele jogaço, Pretzel, contra a Alemanha, espetacular. Contra a Alemanha, cara. Que jogaço maravilhoso, cara. Um dos maiores jogos da história que a gente teve em Copas do Mundo. Mas assim, o Mbappé é um fenômeno mesmo, cara. E assim, o cara marcar 3 gols numa final de Copa, gente. Só o Hurst lá da Inglaterra que fez. E, pô, jogou uma Copa de 2018. Nossa Senhora. E outra coisa, ele não levou ainda o melhor do mundo, né? É uma surpresa também. Pô, vocês lembram daquele Argentina e França... 4x3. Aqueles 4... Nossa, aquele jogo foi tão legal quanto esse dos 3x3. Jogaço em 18 também. Nas oitavas de 18. Nossa Senhora. O que o Mbappé jogou naquela partida foi um assombro. Foi mesmo. Sofreu pena. Agora, o Pretzel falou um negócio, eu queria só dar uma palhinha. Eu acho que dos brasileiros... O único jogador, quando a gente fala de Lamine Yamal, que a gente fala, pô, vamos botar um pouquinho perto. Eu acho que o Lamine tá
Então, duas prateleiras um pouquinho acima. Aí eu colocaria o Rafinha um pouco mais abaixo. Porque assim, hoje o Vini tá mal, o Rodrigo não tá legal. O Estevão é um garoto de ouro, mas ele precisa ainda ter essa experiência europeia para tentar bater com o jogador do Barcelona, né? E o Pretzel falou uma coisa que eu esse concordo. moleque é um gênio, velho. Tem que ter paciência. Esse Tem moleque que ter é um gênio. paciência, entendeu? Porque daqui a pouco Hoje é isso tudo aí. muito rápido, né? Porque o staff fica no Isso. ouvido, entendeu? Enchendo o saco, né, Fred? Aí os parças, a família, tem que fechar os ouvidos nessa hora. O cara tá indo pro Chelsea, que é um gigante na Inglaterra e já é um gigante na Europa. Acho que dá pra considerar assim. Né? O outro tá no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Ah, mas eu quero ir embora. Vou jogar no Girona, onde você é titular. Dá licença, né, cara? Pô. Eu tô contigo, tô alinhado contigo. Xandão, trabalhos técnicos externos, quem tá contigo aí na cabine? Daniel Xingote, o monstro, e o nosso Rafael, né? Nosso Rafael também. Qual é o sobrenome? Não Pellegrini. Pellegrini. Rafael Pellegrini. Isso mesmo. Maravilha. Xandão, você vive grande fase, hein? Você é puxa-saco. Vamos jogar um videogame juntos qualquer dia na sua casa? Não. Jamais. Você convidaria o Quesada pra jogar um videogame na sua casa, Pretzel? Só no salão de festas. Não entraria no elevador. Pô, eu ia chamar o Pretzel pra tomar um café em casa. O cara tem isso aí muito. O convite tá feio. Só no salão de festa. Bom, essa foi boa, né? Eu ainda essa consigo foi boa, entrar no mas salão é melhor de festas. do que ficar na portaria, né? Não, eu ainda consigo entrar no salão de festas. E Eu você... não passo nem na porta. Nem na rua você passa. Por sinal, o prefeito Ricardo Nunes, dá uma melhorada nas nossas calçadas do bairro ali, que a coisa tá feia, hein? Tá louco. Tá ridículo. Gente, tá ridículo. Eu sou um cara revoltado, porque assim, as pessoas falam, outro dia eu ouvi isso aí de um cara, eu tava no CT Joaquim Grava, fazendo jogo aberto, e aí um cara veio e disse que não, porque vocês são famosos, vocês são ricos e tal. Eu falei, irmão, que planeta que tu vive, velho, na moral. Papo reto mesmo, velho. E aí a gente começou a falar sobre a vida e tal, que ele falou que a gente não tinha dificuldades. Eu falei, irmão, eu sou tão cidadão quanto você, velho. Eu pago tanto imposto quanto você. E aí a gente começou a falar sobre isso, e aí ele acabou concordando comigo. Eu acho que uma das maiores sacanagem, cara. É sacanagem você ter que pagar IPTU nesse país. E você pagar um IPVA pra você ter esses lixos de rua. É isso aí. Esses lixos. Você paga o IPVA nesse país caro pra caramba. Não, IPTU e IPVA são dois impostos criminosos. São criminosos. Dois impostos criminosos. Ô Xandão, se o IPVA fosse todo ele utilizado, claro, fantástico no João Paulo Capelanes, mas vamos lá. Se o IPVA fosse 100% utilizado, você vai pagar lá 2 mil, 3 mil, 4 mil, 6 mil, tem cara que paga 15 mil reais aí, dependendo do carro, mas ele vai ser convertido para melhoria da calçada, da rua, sinalização, etc e tal, mobilidade pública, show, acaba me servindo. Mas, velho, você vê cada vez mais as ruas esburacadas em São Paulo. Não dá pra usar. E aí, o teu carro fura o pneu, que nem o meu, por causa de um buraco, uma cratera, há um mês. Reclama pro Papa. Eu vou ter que gastar dinheiro com o mecânico, eu vou correr o risco de ficar na rua, eu vou ter que me virar com o meu seguro. Então, assim, o governo mamando na própria teta, nossa! E a gente se ferrando por causa deles. E o IPTU? O IPTU é sacanagem! Não, olha só o que é o IPTU. Você tem que pagar ITBI, aí Isso. você vai pagar o IPTU, aí A você vai gente pagar faz- o condomínio. Vamos pra... Pra ter uma casa própria no Brasil já é um esforço hercúleo, né? É. Aí depois Eles que tu não compra. querem, Pretzel, que você tenha casa própria, velho. Depois que tu compra, vem os impostos. O ITBI é uma vergonha. É um negócio É uma criminoso. vergonha. ITBI, Não, ô, Xandão. IPTU e IPVA são impostos criminosos Xandão. que lesam o povo. Atenção, e dependendo da venda do seu apartamento, você ainda tem que repassar uma porcentagem Exatamente. do governo. Exatamente. Pô, juro por Deus, a gente é muito otário. Não, eu defini já, e a minha família concordou. A gente vai morar num buraco, certo? A sala vai ser com um pote de barro. Perfeito. A cozinha, com uma mesa dentro de uma cratera. Perfeito. Uma cobertura de lona. E ainda assim eu vou receber a fatura do IPTU. Ah, mas você vai pagar um imposto chamado ICNC. Qual? É o imposto... É cratera que você vai morar? É, Isso, morar numa cratera, viu?
No meio da Guilherme do Mont Vilares, o que tu acha que ali tem um buraco ali? Cara, já tá fazendo aniversário. Tá fazendo bodas de prata o buraco ali na Guilherme do Mont Vilares. Não, mas aquele lá arrumaram, mas arrumaram, sabe por quê que arrumaram? Eu vou te dizer por quê, porque a gente falou aqui, Pretzel. É verdade. Que já me falaram que os caras ouvem o programa à noite. Bom, os caras ouvem a Rádio Bandeirantes o dia todo. E o nosso jornalismo está sempre atento a tudo. Mas à noite a gente às vezes para de falar um minuto de futebol para falar de buracos na cidade, né? E aí de tanta gente falar especificamente naquele cruzamento da José Horácio ali com a Luiz Miliano, os caras resolveram não colocar mais areia embaixo do cimento, entendeu? Do asfalto. Porque o que eles fazem? Eles colocam areia e o asfalto depois cede tudo, né? Agora é o seguinte, o IPTU e o IPVA, os dois também têm o sentido de deixar as calçadas e as ruas e as avenidas em bons estados, não é isso? É isso. Teoricamente é isso, mas só na teoria, né? Só na teoria. Não, é uma sacanagem. Não, e essa árvore que caiu em cima de um carro hoje aí? Não vi isso. Caiu em cima do... Ninguém vê como que estão as árvores em São Paulo. Você tem que ver as árvores que não estão boas, você precisa... Coloca a vinheta. É verdade, pô. A árvore vai cair em cima da cabeça de alguém qualquer hora, gente. Bateu uma ventania hoje e derrubou uma árvore de não sei quantas toneladas. Eu acho engraçado. Você bate num poste de luz na rua, acidente, bateu o carro. Aí o governo vai ficar em cima que você tem que pagar aquilo. Aí uma árvore às vezes mata alguém da sua família, te mata ou arrebenta o teu carro. E aí, meu irmão, a burocracia desgraçada para você conseguir. Mas o cara tem direito, né? Conseguir. Mas o cara tem direito. Uma árvore caiu, né? Mas você tem direito em tudo aqui, mas nunca a coisa funciona. Olha, velho, juro por Deus, IPTU e IPVA. Você vai ter que comprar um novo carro. Vagabundagens das pessoas cobrarem isso aqui. Você vai ter que comprar um carro novo. Vagabundagens. Você vai ter que comprar um carro novo. O IPTU é vagabundagem, meu. Sim. Juro por Deus. Depois de tudo que você paga, um esforço, você ainda tem. É pra mim. Meia-noite 32. Xandão, parabéns pelo trabalho, bom descanso pra seu. Obrigado, um grande abraço. Uma solução para São Paulo, uma solução para o Brasil, com Ricardo Capriotti. Que anda meio sem ideias, né? Porque ele não anda trazendo soluções, hein? O mundo encantado, o Brasil maravilhoso, né? Mas não anda trazendo muita solução aí, meu. Essa hora, o que Ricardo Capriotti deve estar fazendo, hein? Ele tá nos braços de Morfeu. Que passarinho é esse, Abel? Capriotti uma vez fez uma reunião com a gente super tensa, viu, Pretzel? Que durou 7 minutos. E aí, minha gente? Só quero dizer o seguinte, é isso, ok? Ok. Aí ele chegou, todo mundo reunido lá nas mesinhas aqui na Band, onde ficavam os food trucks. Reunião tensa, mano, um bagulho muito sério que tinha rolado aqui e tal. Todo mundo sentado, aí ele chega, tira o óculos, mexe no rosto, mexe no cabelo, no pouco que ele tem. E aí ele põe o óculos, vira pro lado, na mesa tem uma rolinha lá, tem um pombo, sei lá, uma espécie diferente de pássaro. Aí ele começa a observar o pássaro e solta a seguinte frase: que passarinho é esse aí, Mel? Acabou a reunião. Isso é verdade, eu tenho testemunha, a equipe inteira tava lá embaixo. Por isso que os passarinhos. Fantástico! É tudo bem TV aí, tudo bem. Pretzel, bom descanso, Xandão, até mais tarde. Um abraço, olha, entrevista do Neymar pai, hein? É um choque, é um tapa no Santos, hein? Tá louco, hein? Que horror, hein? Um abraço. A gente vai reproduzir daqui a pouquinho aqui. Abraço. Ô, Soler, acho que tava te esperando me chamar aqui, a gente ficou falando de IPTU, IPVA, de passarinho. Ô, Soler, você tava esse dia no que passarinho é esse aí, Mel? Tava. Você tava? Que ano que foi isso aí, hein, garoto? 2020, na pandemia. Foi 2020. Ai, meu Deus. Tô até suando o nariz aqui, velho. Mas não foi isso aí, Soler? Não foi desse jeito aí, meu? Foi, né? O passarinho. Como é que foi? Como é que foi? Imita aí, vai. Não, depois ele me faz entrar às 5 da manhã de novo. Já tomei 2 dias de castigo, aí eu vou ficar na minha. Que passarinho é esse aí? Olha o medo do Soler, velho. Mas tava todo mundo Não, ele tava louco pra fazer imunidade brincadeira, mas foi ele pro lembrou que espaço, podia entrar mano. às Você 5 tá da louco, manhã. mano.
Fica quieto, Soler. Um abraço pro Felipe Melo aí, pô. Tem que ser corajoso pra tá trabalhar nesse horário. Dá não. Ah, Chega pra trabalhar, não tem sol, não tem luz. Cê é louco. Ninguém Vida faz de melhor morcego do que não dá, ele, não. né? Meio vampirão, né? Exato, pô. Ele vem de terno, vem de camiseta. Sabe Melhor ele não fazer, vampirão não. nas madrugadas de São Paulo, que sabe? Eu já fui um vampiro da sociedade, né? Hoje eu tô... Tá tranquilo. Você gosta de lamber o quê? Vamos vampirar em casa aí, gente? Bom, Cara, né? essas perguntas assim na lata ao vivo em TV Nacional são sempre muito complicadas, né? Mas eu respondi aquilo que eu gosto de fazer, né? Você gosta de lamber sua mulher? Alguns respondem, eu gosto de tomar lamber sorvete, outros lamber leite condensado, né? Aí o Neto vibrou, né? Ô garoto, acabou a zona mista aí, meu? E você? Faz tempo, pô. Os caras já foram. Mas aí até você o time do falar, Esporte pô, Cristal já deve estar lá no Peru, já, pô. Eu gosto de lamber. Pô, o que você falou aí, ó? Pode ser uma moça. Que absurdo. Sacanagem. Soler, dá um então, destaque garoto, final, não, né? nem dá destaque. Já falou o que tinha que tchau, falar. Tchau, Soler. Tchau. Bom descanso aí. Boa viagem. Cadê o garoto? Já desligaram. Já foi embora mesmo? Já, lógico. Pô, assim, velho, sem dar tchau. Repórter tem que ser assim. Já Parecendo falou a tudo passagem que do Martelli. Tem aí separado a passagem do Martelli? Pera Tem aí, aí? o Beto Rebeck está pegando, inclusive. Não, vai estar pegando. Irmão, deixa eu só te explicar uma coisa, só um minutinho. Ali, ó, vamos lá. Já tem? Então Pera vamos aí. lá. Olha, atenção ao que vocês vão ouvir agora. Quando termina o primeiro tempo, o narrador passa para quem estiver ancorando aqui a jornada esportiva. O Hoje apresentador. eu, certo? Então eu esperava que ele falasse, vem aí um intervalo inteligente com o João Paulo Capelanes. Eu, ei, Martelo o Brasil inteiro, não sei o que e tal. Aquela papagada que a gente faz aqui. E aí, simplesmente, o Pedro Martelli, quando termina o primeiro tempo do Palmeiras, ouça só a deixa que ele dá para que a gente possa conduzir o intervalo inteligente Bandeirantes. Fala, Martelli. No último lance do primeiro tempo, aos 47. É show do Palmeiras do Allianz Parque. Agora, já no intervalo, Palmeiras 3, Flaco, Sporting Cristal 0. E aí? E aí eu esperava o Soler falar, esperava eu falar, esperava alguém falar. Ninguém falou. Ninguém falou, aí tivemos que entrar, né? Porque não pode deixar buraco, né, que sabe? Entendeu? É verdade, mas é alguma coisa pessoal, o seu Martelli? Não, Martelo. Ele só esqueceu de te chamar, só isso. Acho que, sei lá, deu. Sabe quando você tem que trava o Nintendo, Pô, você tem que soprar a Martelli, fita? essa ninguém entendeu também, Martelinho, ó. Que isso? Acontece, né, meu? É, Ô, meu. Vamos passar isso aí, meu. E deixa eu te falar, e por que o meu é Planeta dos Macacos? Porque você que pediu. Porque eu gosto. Eu gosto de macaco também. E qual que vai ser o do Denis? Eu sou o poderoso chefão, né? Eu sou poderoso chefão, né? Bom. Nós temos que fazer. Posso falar um negócio pra você? Tem que fazer. O único macaco... Eu gosto de todos os animais, tá? O único macaco que eu não gosto muito é aquele que tem a bunda vermelha, sabe? Qual que é o nome daquele lá? É babuíno? Como que é o nome daquele? Babuíno? Balbuíno. É isso? Não, manta. Mico-leão, né? É o babuíno. É o babuíno, né? Tem um bundão rosa, não é? Tem a cabeça vermelha, né? Porque ele fica sentado, fica... Qual que é o que tem a cabeça vermelha? Tem a cabeça vermelha. Qual que é que tem a cabeça vermelha? Aí, ó. O planeta fantástico de Leandro Calçada. Eu não sou muito fã do Planeta dos Macacos, sabia? Mas você viu aquele com Charlton Heston? Vi, o primeiro. Esse é o melhor de todos. Que foi, Puzog? O cara tá rachando o bico aqui atrás, bicho. É brincadeira. Isso é genial. Isso é genial. É só pra passar aqui, ó. Vem cá, eu quando cheguei aqui à rádio, o João Paulo Capelanes era um cara assim tão... Tão quieto, tão... Não era quieto, era que eu não falava no ar, pô. Dá licença e tudo bem. Não, você... Não, eu sou assim até hoje. Não, você é um sou cara educado. Não, pô. sim, não. Mas aí você teve uma explosão de loucura em algum momento. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah! E hoje, como é que ele tá? Hoje ele tá totalmente transtornado. Que o Palmeiras ganhou de 6, irmão. Meia dúzia. Eu tô falando hoje em relação àquele rapaz que nós conhecemos. Eu só acho que a gente tem que fazer um esporte em debate diretamente do carro do Capelanes, ele dirigindo. Eu dirijo bem, irmão. É. Agora, tu imaginas Eu sei. como será Puzóvio daqui a 5 anos? Cara, vamos lá. Fisicamente. Fisicamente.
Pusóvio. Animicamente. Ale, por gentileza, foca no Pusóvio. Mete a câmera nele aí, ó. Isso. Esse rapaz tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 20 anos. 20 anos. Nossa senhora. Esse menino tem 20 anos, menino. 20 anos. 20 anos. Daqui na academia, 5, né? Academia, mostra, faz o bíceps aí. Não, é que ontem eu treinei perna. Mostra, tudo bem, treinei perna. Mostra o bíceps aí. Entendeu? Treinei perna, mano. Mostra o bíceps, eu treinei perna. Coisa linda! Esse cara tá com o microfone, a espuma do microfone presa na garganta. Mas vamos lá. Tá com 5 anos, você tá careca. Não tô, não vou ficar careca. Tá careca. Você já tá com uma entrada criminosa do lado esquerdo aí, mano. E outra, hein? Tá parecendo um Schnauzer. Barrigudo, Barrigudo. Talvez. Pressão alta. Não, isso daí você me causa. Só come porcaria, velho. E vai estar fumando. Vai estar um cheiro de cigarro aqui. Você fuma? Não fumo. Nem aquela de leve? Não. Pai. Coisa linda! Vai começar a fumar. Fuma vape? Fumo pra tudo quanto é lugar? Não fumo. Eu não fumo, tô falando sério. Por mais que não pareça. Você gosta de praia? Gosto. O vento daqui é diferente do vento de lá? E o medo de responder isso? Não, cara. Você não vai falar quais são as bandas prediletas dele? Eu queria tipo, que você explicasse. Eu gosto. Essa daí do Queen é boa. Ele conhece. Não, é porque eu queria saber se o vento que vem lá da praia, do litoral, ele vem litorando, entendeu? Mas eu não tenho certeza ainda, entendeu? Mas tudo bem. Tá tudo Tem mais quanto tempo de programa ainda? Não, já vamos chamar o Santos. Tchau, Quesada, bom descanso, hein? E só pra falar que, inclusive, o Wellington do nosso chat falou que tá na hora de eu tomar o remedinho. Qual? Acho que é bomba, né? Tem que tomar um suco, né? Às vezes. Mas olha, se for tomar um suquinho, toma com responsabilidade, com auxílio do médico, endócrino, acompanhando, entendeu? Aí, irmão, cresce natural e planta, você tá ligado, né? Concorda comigo, Quesadinha? Vamos dar uma tunada, Quesadinha. Vamos virar Gogo Boy? A gente pede demissão da Band e vira Gogo Boy nas baladas de São Paulo. Anos. Imagina o tiozão da balada. Vai ser o Gogo Old Boy, né? A gente mete aqui uma tatuagem, um tigrão saindo da costela, tá ligado? Te besunta, mete uma sunguinha branca e aí, velho. Tchau, Fica careca. Não, vou te ajudar. O fantástico mundo de João Paulo Capelano. Pro Denis. Vamos fazer um pro Denis. Deixa ele voltar aqui, a gente faz um vai ser o poderoso chefão. Tchau, Quesada. Parabéns pelo trabalho de Tchau, valeu, Capelanes. Abraço, tchau pro Zóvio. Um abraço. Zóvio, vamos fazer o seguinte, a gente tem alguns compromissos comerciais aqui, inclusive hino do Santos. Hino do meu segundo time do coração. O primeiro é o Furacão. Eu, como tenho 8 corações, vamos com o segundo, que é o Santos. Vamos lá. Sobe, Santos! Glorioso alvinegro praiano. Coisa linda! Então, atenção. Nina Gagliotti será convocada em poucos minutos aqui na programação da Rádio Bandeirantes para que a gente possa falar do Peixão, que inclusive entrou em campo e perdeu num amistoso. E Nina Gagliotti conversou com o Neymar. É isso aí. Menino Ney conversou, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e você confere em quantos minutos, Rafinha? 3 minutos. 3 minutos, estamos de volta. Mais um pouquinho do hino do Peixe. Olha que coisa maravilhosa. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi, é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas.
é o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Rádio Bandeirantes. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia. No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil. Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca ao seu lado. No Dial, no FM. Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Legal. Vamos lá o quê? Tá no ar? Ah, agora tá no ar. Ah, Rafael Palmeira na mesa de som. Se não salvando. ligar o microfone, não, né? Não, o meu microfone tá com a chavinha levantada. Aqui na mesa. O que é que você falou? Fala no ar. Fala no ar. Pelo seu, entendi. Sabe por quê? Porque os operadores da Rádio Bandeirantes... Michel Lopes. Não, vem cá. Não. Michel Lopes, Rafael Palmeira, Beto Rebeque, Paulo Marcelo Mamone. Vamos lá. Roberto Dias. O Roger Palme, entendeu? O que Não, mas aí quando a gente comete um erro aqui, os caras vêm no nosso tornozelo. Na hora. Tira onda, na hora. Cadê o comunicador aqui? Não, os caras, eles vêm, eles começam... Tem um intercomunicador aí, mostra aqui. Vamos mostrar os bastidores da Rádio Bandeirantes. Dá pra mostrar? Mostra aí, aumenta o volume do intercomunicador. Aumenta ali. A gente vai mostrar os bastidores da Rádio Bandeirantes aqui. Eu vou ilustrar, obviamente, pra quem tá só ouvindo. A gente conversa com o pessoal da Central, com o... Ó, o Capela tá demorando muito pra chamar a Nina, vocês devem ter ouvido de fundo aí. E eles ficam enchendo o saco o dia inteiro. Não, quando a gente comete um erro aqui, porque, eu erro todo dia, talvez esteja errando agora. Os caras aí no tornozelo. Mas quando eles erram, óbvio, eles tentam passar pra nós. E o pior... E a gente pega no pulo, viu, Rafael Palmeira? Cobrança. Jamais, nunca. Quando, Rebeque? Não, e o melhor de tudo é pra ilustrar aqui pro pessoal do nosso YouTube, fica do meu lado ali do produtor, inclusive, esse comunicador. E eles ficam, ó, deu as 9, hein? Deu, acabou, chega. Ó, break, ó, que não sei. Eu sei! É duro. Eu sei. É duro. É assim que é bom, né? É uma relação maravilhosa entre os profissionais da Band. E é da hora trabalhar aqui justamente por isso, viu, gente? Porque a gente tira onda, se diverte, sai, vai tomar uma gelada. Tem uns aí que... Bom, deixa pra lá também, né? Deixa pra lá também, que se eu começar a abrir os podres aqui, os caras vão abrir os meus, aí o bagulho vai ficar louco. Quem vai abrir o seu? Quem vai abrir o seu? Vai abrir o meu. Podre. Ah, tá. É sacanagem. Calma aí. Quem vai abrir o seu? Tá bom. Hino do Santos Futebol Clube. Essa escorrendo, vai tá uma coisa maravilhosa. Eu vou falar pra você, esse clima aqui é uma desgrama, velho. Porque você sai de casa cedo, tá aquele sol cenográfico, tá ligado? Aquele sol inglês que não esquenta. Aí você tá na rua, de repente começa a cair temperatura. Aí chove, aí neva, aí não sei o que, aí é vento, aí não sei o que lá. Aí não tem nariz, ainda mais a minha turbina de avião aqui que aguente, é uma coisa maravilhosa. E o melhor de tudo é esse ar-condicionado do estúdio, inclusive, que o pessoal coloca ou no 12 ou no 70, é isso. Exato, velho. Vem cá, Rebeca. Vem cá, Rebeca. Ó, Central Técnica Beto Rebeca. O que você veio no estúdio aqui? Vai. Tenho família, meu. Tem que chamar logo aí a matéria pra gente poder arrumar tudo pra poder ir embora. Se tiver ruim, vai na RH, velho. Não. Então, atenção. Nina Gagliotti. Manda um abraço pra Nina Gagliotti aqui, Rebeca. Manda um abraço pra Ninoca aí, falar do Santos. Alô, Nina. Aquele abraço.
grande abraço a você e ao amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, de volta no apito final para falar mais desse amistoso internacional entre Santos e RB Leipzig. A equipe alemã venceu o Santos por 3-1, gols de Xavi Simons, que marcou 2, e Openda marcou dele. A equipe alemã abriu 3-0 e aí, aos 25 da segunda etapa, o Ian descontou, portanto 3-1 placar final. Santos que fez um primeiro tempo com uma equipe um pouco alternativa, com João Paulo no gol, JP Sherman, Zé Ivaldo, Luizão, Escobar, e aí o meio de campo bem modificado, Gabriel Bontempo, Roleiser, Barreal, Tassiano, Neymar e Tiquinho Soares. Na segunda etapa, 11 mudanças que foram acontecendo de forma gradual, até que o Santos acabou a partida com Diógenes, Léo Godoy, João Basso, Alencar, Kevson, Kenny, Pituca, Veron, David Washington, Rian e Padula. Esse é o time de Kleber Xavier, o que iniciou, os 11 que iniciaram e os 11 que terminaram a partida. Após o jogo, tanto o Neymar pai como o Neymar Júnior passaram aqui na zona mista, não teve coletiva do Kleber Xavier. E aí, na passagem, ambos não quiseram falar sobre renovação, o que era evidente, porque no intervalo do jogo o Neymar já havia se irritado com uma pergunta a respeito da renovação, disse que só daria uma resposta a partir de 12 de junho, que é quando acaba a temporada de meio de ano, né? Na pausa para o Mundial. Aí o Neymar disse que a partir disso vai responder. O que disse Neymar pai? Falou sobre uma possibilidade de comprar a SAF do Santos. Vamos ouvir o que ele falou. O Santos tem suas responsabilidades financeiras e tem que ver como vai fazer isso. Agora, se o Santos tem dívida e paga essas receitas com o que a gente está colocando, é outro problema. Agora, a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Entendeu? Então, não parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Para poder dizer, ó, claro que agora o Neymar tem mercado. Eu pergunto, tem mercado? Mas você falou em reestruturação do Santos, né? Em 5 meses, né? O que você pode passar? Porque o Santos está buscando, justamente como você falou, vindo de uma segunda divisão, finalista de um paulista, mas não é pouco tempo para essa reestruturação. O Santos não precisa mais do Neymar e você mais junto. Amigo, tem que trabalhar, arregaçar a manga, trabalhar, começar uma reestruturação da base, tentar ajudar o clube a entrar no cenário, a autoestima voltar. Precisa fazer, mas precisa trabalhar, precisa arregaçar as mangas. Precisa dar dignidade para as pessoas que trabalham dentro do clube, para os atletas. Isso precisa acontecer e está acontecendo, mas isso não é de um dia para o outro. E isso precisa de receita, precisa de dinheiro. Por isso a gente foi atrás de parceiros e o Santos encontrou vários parceiros para isso acontecer. E está acontecendo. Agora o resultado dentro de campo depende de muitos fatores. Isso não vem. O resultado de campo que está acontecendo com o Santos agora não é desse momento. Isso vem já a longo prazo, gente. O Santos acaba de sair de uma equipe de segunda divisão. E está agora tentando, se você olhar na tabela, todas as equipes que saíram da segunda divisão ali, pode olhar que está todo mundo na mesma coisa, na mesma faixa de negócio, a não ser o Ceará, eu acho, que é o único que se reestruturou lá atrás. Mas o senhor já estava há muito tempo, meu amigo. Mas estava na segunda. Quando? Então, mas está ali, ó, na mesma coisa que a gente, se olhar, quantos pontos tem o Mirassol? Tem 14. Então pronto, o Santos tem quanto? Então, mais 3 jogos aí, acabou, vai estar todo mundo igual, na mesma coisa. Um eventual projeto de SAF do Santos. Um eventual projeto de SAF do Santos que já está sendo discutido, interessa a família de vocês? SAF? Você já viu isso sair da nossa boca uma vez? Pergunta se isso interessa, se isso claro que não. Claro que não. Eu não acredito em SAF. A SAF, se for para uma administração organizada, ou melhor falando assim, profissional, eu acredito. Não só para se você trazer um investidor. No Brasil, o investidor que entrar numa SAF no Brasil, ele precisa do dinheiro dele de volta e a curto prazo. Fora na Europa, qualquer SAF ou o cara que entra investindo, ele só quer posicionamento.
não precisa do dinheiro dele de volta, se posiciona para escalonar as coisas, é diferente. Aqui no Brasil, o cara que colocar dinheiro, ele precisa recuperar a sua receita. E isso precisa ser a curto prazo e ninguém vai fazer isso. Ninguém vai sair rasgando dinheiro e injetando dinheiro no clube se não tiver retorno. Vocês não interessa caso o Santos tenha. Se a SAF se o Santos virar SAF, mas tiver um ambiente profissional para que tenha uma gerência profissional, aí eu acredito o SAF dessa forma, de outra forma não. Este Neymar pai passando o microfone para Neymar filho. Neymar Júnior falou também na zona mista, disse como estava se sentindo, que se sente bem psicologicamente, mas que ainda está devendo bastante fisicamente. Seu pai passou pela gente, falou que você está muito forte e deu para notar que hoje você se divertiu. Então eu queria saber como está a sua parte psicológica, física desse retorno após a lesão. O psicológico está muito bem, graças a Deus. Porque se não estivesse bem, acho que eu não estaria aqui hoje. Não, mas fisicamente estou me sentindo cada vez melhor. Hoje foi o jogo que eu me senti melhor, né, desses últimos que eu voltei. Foi o que eu joguei mais tempo também. Então é isso, aí aos poucos, ganhando ritmo, que aí eu vou ficar cada vez melhor, com certeza. Neymar, voltando... Essa sua liderança dentro de campo, né? A gente que está vendo todos os jogos em loco ali, você voltando, um cara mais experiente daquele Neymar que a gente conheceu lá no passado e que chama atenção, vai para dentro dos caras para cobrar. Como é que tem sido isso para você, essa liderança, para tentar fazer esse elenco responder tecnicamente, né? Porque o Santos vive um mau momento na temporada. Cara, minha liderança é técnica, né? Sempre foi, desde quando eu comecei a me firmar no Santos, né? Não só no Santos, como na seleção brasileira, Paris Saint-Germain, Al Hilal, enfim, todos os times que eu passei, Barcelona também. Então, a minha liderança sempre foi técnica. Óbvio que hoje, por ter mais experiência, então tem coisas que eu falo, que escutam mais, e isso é bom. Acho que eu, quando tinha idades mais jovens, ou até mesmo os mais jovens, eu escutava, então é bom porque você vai aprendendo, né? Não é porque eu tenho 33 anos, eu sei de tudo que eu sempre tenho razão, não, eu tô aprendendo também, então todo mundo ter a mesma consciência, né, pra gente seguir melhorando junto. Só pela questão da experiência, o Santos falta 2 jogos, o torcedor tá com medo de rebaixamento. Pela tua experiência, acho que o Santos consegue hoje sair, pelo menos antes da parada do Mundial, dessa situação incômoda? Com certeza, a gente tem elenco pra isso. Óbvio que o lugar que a gente está hoje não é legal para ninguém, né? Os torcedores estão chateados, estão bravos de estar vivendo, né, isso novamente, e nós jogadores mais ainda, porque a gente sabe do elenco que a gente tem, a gente sabe dos jogadores que a gente tem, que não é para estar nessa situação, com certeza, mas depende de nós, porque eu falei das outras vezes, depende somente dos jogadores, né? Por mais que os torcedores fiquem nervosos, bravos, eles não vão entrar em campo para solucionar nada. Então somos nós aqui que tem que ter vergonha na cara e jogar o futebol que a gente sabe. Se todo mundo jogar o futebol que a gente sabe, com certeza o Santos pode estar lá em cima. Tá bom, bom trabalho de vocês, tá? Você jogou muito bem. Não, falei que eu me senti bem, é diferente. Fez a lesão. Isso dá mais vontade. Não, eu tô longe de jogar muito bem. Eu sei que eu posso ser melhor ainda, né? Por isso que eu tô trabalhando fisicamente para estar melhor. Então, quando eu tiver 100% fisicamente, com certeza eu vou fazer a diferença. E fechando a zona mista, então, Capri, quem também passou por aqui foi o Rian, ele que marcou o gol do Santos, é garoto da Vila Belmiro, falou um pouquinho do desempenho na partida, disse que estava muito feliz e também fez um paralelo entre as equipes do Brasil e também a equipe alemã. Vamos acompanhar. Bom, muito feliz pelo gol, só Deus sabe o quanto que eu venho trabalhando lá em Santos, esperando essa oportunidade. Graças a Deus hoje eu tive a oportunidade, fui feliz no gol. E, bom, Neymar, todo mundo sabe o cara que ele é, sensacional, ajuda muitos meninos da base que sobe. E, bom, muito feliz e glória a Deus por tudo. Ian, posso fazer um paralelo com você? Porque vocês pegaram um time hoje que é um time nível europeu, que joga Champions, que joga Bundesliga, e o Santos hoje, vamos ver como é que vai ser depois das 38 rodadas, mas nesse momento, na 10ª rodada, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Como é que você se sentiu jogando, pelo menos no segundo tempo, aí talvez com uma equipe um pouco mais reserva, mas enfim, trazendo um paralelo para o Brasil, como é que você se sentiu, mais intensidade, mais físico, o que você enxergou, ou se não está tão distante assim? Bom, todo mundo sabe da qualidade do time deles. Eles vieram com força máxima para enfrentar a gente. E, bom, é um jogo muito, muito importante para a gente que vamos
trabalhar o resto da semana, porque domingo tem um jogo muito difícil. A gente vem de uma vitória e esperamos que tenha sido uma virada de chave pra gente. E vamos trabalhar, porque final de semana tem um jogo muito importante que a gente precisa da vitória. Santos volta a campo no próximo domingo, 4 horas da tarde. Esse jogo que acontece na Vila Belmiro contra o Botafogo. Um jogo difícil pela frente. São mais 2 antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. O último jogo do Santos antes da parada é contra o Fortaleza, que acontece quinta-feira, 7h30, quinta-feira, dia 12 de junho. Sabe o que isso quer dizer, né, Capri? É o dia que Neymar vai dizer aos torcedores do Santos se fica ou não até a Copa do Mundo do ano que vem, vestindo a camisa do Peixe. Grande abraço para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolha o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Rosana Vale, deputada federal pelo PL. O PL Mulher trabalha com força e coragem pelas mulheres e pelos municípios de São Paulo. Aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, lutamos por segurança pública, habitação, infraestrutura, com obras como a Ponte dos Barreiros, o Conjunto Cantagalo, o Tancredo Neves. Queremos um Brasil mais justo, porque hoje está tudo muito caro. Que saudade do Bolsonaro. Venha para o PL Mulher, o Brasil precisa de você. PL é 22. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O jogo contra a criminalidade está mudando na maior cidade do Brasil. O sistema com mais de 20 mil câmeras Smart Sampa já ajudou a colocar na prisão criminosos em São Paulo. Diz aí, Baleia Rossi. Em São Paulo, os criminosos estão sendo capturados graças a iniciativas inovadoras de uma gestão MDB. Fala aí, prefeito Ricardo Nunes. Nós implantamos mais de 25 mil câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. Isso possibilitou a prisão de mais de 900 foragidos da justiça. O trabalho corajoso do MDB protege as pessoas. Felice. Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O PL sabe que no nosso país a gente aprende desde criança a respeitar os mais velhos. Mas tem gente que não aprende. Grupos de associações e sindicatos embaixo do nariz do governo estão roubando os aposentados através de descontos fantasmas no Lerite. Chega de roubos. Aposentadoria é sagrada. Quem rouba não cuida. Venha para o PL, pelo respeito, pela justiça, pelos aposentados. PL é 22. Você conhece a Japan House São Paulo? Desde 2017, a JHSP traz eventos e experiências imersivas em diversas áreas para conectar presencial e virtualmente o Japão contemporâneo ao Brasil. A instituição oferece diversos serviços, um delicioso café, um premiado restaurante, lojas e, claro, exposições que frequentemente se alteram. Venha nos visitar. A entrada é gratuita. Estamos na Avenida Paulista 52. Saiba mais em @JapanHouseSP em todas as redes sociais. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Maravilha! Nina Gagliotti, repórter Bandeirantes, esteve em Bragança Paulista. Espero que ela tenha provado um belo lanche tradicional de salsicha, hein? Aquela linguiçona da hora, até porque meu grande e eterno amigo Marcelo Veiga... Ei, Marcelão, hein? Como ele era gente boa, velho. Faleceu em meio à pandemia. Um dos grandes técnicos da história do Bragantino. E aí, pra quem não sabe, tem uma tradicional lanchonete lá no estádio, no Nabizão, né? No Nabi Abichedi, que tá em reforma agora, é claro. E aí tem os lanches dos personagens históricos que passaram, fizeram história no futebol no interior. Então você vai encontrar o lanche Mauro Silva, o lanche Luxemburgo, Marcelo Veiga. E aí eu sempre brincava com o Veiga. Eu falei, ô Veiga, vou comer o Marcelo Veiga quando eu for aí. Ele falou, mas cuidado que ele vem com pimenta, ele é picante, não vai engasgar com a linguiça. Aí se divertia, cara. Ai, meu Deus, como ele era gente boa, cara. Mas tá perto de Deus, certamente tá num plano bem melhor que o nosso. E olha, eu espero que você fique muito bem ao longo dessa madrugada, beleza, galera? Estaremos de volta nessa quinta-feira de TBT, hein? Capricha no TBT. E a gente volta a se falar na sequência da programação esportiva da Rádio Bandeirantes.
na mesa de som do Rafinha Palmeira, central técnica do gigante Beto Rebeck, na produção, a produção de uma má vontade gigantesca também, do Bruno Puzóvio e nas imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Alexandre Marques deseja a você uma extraordinária quinta-feira, uma ótima madrugada e continue conosco aqui na Microfone de Esportes da Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, todo mundo Brasil! Tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.